Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio de O Segredo na Floresta. O Segredo na Floresta é uma sessão de RPG onde eu e vários outros streamers nos juntamos para contar uma história juntos. Eu sou o narrador da história, eu sou o mestre da história, então eu interpreto o mundo todo. E os meus amigos são os personagens dessa história, os protagonistas. E sem enrolações, vamos conversar com quem nos está acompanhando aqui, senhoras e senhores. Primeiramente, muito bem-vindo de volta, Hakim! Aê! Yes! Amém! Finalmente! Voltamos. Depois de 2 longas semanas de tortura sem o Thiago pra fazer companhia pra gente. Exatamente. Não vou mais precisar ficar falando rapaz o tempo todo. Vai ter alguém fazer isso por mim. Nenhuma porta foi chutada, cara. Achei muito estranho isso. Não é? episódio, Nenhuma sabe? porta chutada em 2 Nenhuma sessões de RPG. Eu tava com saudade, velho. Seja muito bem-vindo de volta. Seja bem-vindo. Obrigado. Você tem alguma coisa, alguma mensagem a passar? O Hakim, ele obviamente não participou das outras sessões, mas ele tá por dentro de boa parte do que aconteceu com o Thiago. Ele propositalmente não assistiu, inclusive, algumas coisas que o Thiago não participou pra não saber, pra ficar mais fidedigno, que eu achei muito maneiro da parte dele. Exatamente. Imagina, do nada eu tô sabendo tudo o que aconteceu, o seu nem tá lá. Exatamente. Obrigado. Daria pra Obrigado. interpretar, mas é mais legal ainda se você de fato não souber. Temos aqui... Vocês querem se apresentar de novo? Temos aqui do meu ladinho Lubita. Hello, hello. Olá, chats. Temos vários chats aí. A gente tá em squad mode hoje. Vários chats interagindo entre si. Descoladíssimo. Temos- Muito obrigado por me receberem de volta. E Que Joe isso. está pronto Gabi, pra dar piruetas. pra também Opa! nos presenciar hoje. Temos Calanguinho. Temos, obviamente, Hakim. E o Guache, que voltou da última sessão. Firme e forte. galera. Não vocês confirmo querem- assim. Hoje a gente não tem muitos anúncios, como sempre, muito obrigado a toda a comunidade que usa a hashtag O Segredo na Floresta. As artes que vocês postam lá é cada dia mais incrível. Muito obrigado, o apoio. Esse é um dos projetos preferidos que eu já fiz na minha vida inteira. É muito, muito legal fazer isso tudo acontecer. Obrigado pelo amor e por estarem aqui assistindo sempre. Obrigado por todos os subs e é isso. Sem Obrigado, enrolações, obrigado. então. Vocês estão prontos pra... Opa, pode falar, Gabi. Continuem postando os memes que a gente sempre olha depois da live. Nossa, por Exatamente. favor. É a melhor Olha, coisa. muito. É a melhor Tipo, a coisa. gente fica mandando link de cada tweet, assim. A gente tem um grupo no do RPG que a gente fica só mandando os memes toda vez que acaba, é demais. Mas então, É verdade. vamos pra abertura da nossa série e voltar Yes. pra dentro do nosso universo, Yes. onde, infelizmente, tivemos uma conclusão não tão feliz no último episódio. Vamos nessa. Ok. Ok. Na Ok. última sessão, no último episódio, Yes. depois de vocês investigarem um sanatório de Pequena Carpa, vocês decidiram então ir até o bar Sovaco Seco de novo, para ver se vocês conseguiam mais informações sobre a equipe Kelvin, que são os membros da ordem que desapareceram misteriosamente no interior do Rio Grande do Sul, que é onde vocês estão. Chegando no bar, vocês se depararam com muitos barulhos altos de um show sendo preparado, um show de rock. Lá vocês conheceram o filho do Brulho, o líder da gangue dos motoqueiros, que frequentava Filho o do bar. dono. O Arthur Severo. Depois de descobrir que o responsável pelo posto de gasolina, que fica bem do ladinho do bar, ele não gostava muito de conversar com as pessoas, o Thiago achou mais inteligente ele ir sozinho interrogar esse cara, para que ele não ficasse nervoso. Depois de mais ou menos 1h30 sem resposta do Thiago, vocês decidiram então verificar esse posto e vocês descobriram que o dono desse posto de gasolina estava morto, sendo devorado por uma aranha.
Vocês então entraram na floresta seguindo uma trilha, buscando pelo Thiago, onde vocês se depararam com uma monstruosidade gigante em forma de aracnídeo, que de alguma maneira tinha capturado o Thiago dentro dela em forma de um tipo de casulo. No meio de todo esse desespero e o choque dessa situação, alguns de vocês fugiram da tempestade de aranhas, enquanto Christopher, em um ato final, se sacrificou pulando em cima daquela criatura para salvar o Thiago, sendo devorado alguns segundos antes da criatura explodir em chamas. Thiago, do seu ponto de vista agora, você, durante aquela investigação, durante a conversa com o seu Getúlio, dono do posto de gasolina, você descobriu algumas informações relevantes, mas a sua última memória, antes do vazio, foi ele olhando assustado e apontando para algo atrás de você. Então é tudo branco, nada faz sentido. Essa memória é como se isso tivesse acontecido há 100, 200 anos atrás. Você se vê nesse labirinto branco e eterno, e você anda por ele por horas, dias, semanas. Você não tem mais noção do tempo, você não sabe mais o que é tempo. Você está só sozinho nessa imensidão completa, sem qualquer tipo de perspectiva. Você não sabe, você não consegue se ver mais. Você busca suas mãos, você olha para o seu corpo e você vê que não existe mais nada lá. Só existe você, num vazio e em corredores brancos. E por algum motivo, a única coisa que está dentro da sua cabeça é esse mesmo símbolo. Essa é a única coisa que ainda faz sentido para você. Você segue então andando eternamente, o que parece ser uma eternidade, por esse labirinto branco. E você finalmente vê um tipo de saída. Você vê uma porta, ou o que lembra uma porta. Você não sabe mais direito o que é, o que não é. Quando você está prestes a atravessar ela e se tornar algo além, se tornar aquilo que você... o ambiente onde você está se tornar a luz, você sente algo te segurando. E de repente, você escuta uma coisa que você não escutava há muito tempo. Uma voz familiar grita de trás de você. Menino! Você olha pra trás e tem Christopher logo ali do seu lado. Ele tá colocando a mão no seu casaco. E ele vira. E ele te vira. Menino, como é que você tá? O que é que você tá fazendo aqui, meu querido? Oxe, eu tô aqui há uns... Nossa senhora, eu tô aqui há muito tempo, cara. Não sei o que tá acontecendo. Eu tô aqui há semanas, meses, tô perdido. Olhar pro Christopher faz você perceber o que você é. Você já consegue se enxergar de novo. Você percebe que esse lugar não era onde você pertencia. Tem alguma coisa estranha. E o Christopher é a única coisa que consegue te segurar na realidade que você sabe que já fez parte antes. Menino, você não vai acreditar, um monte de coisa acontecendo lá fora. Mano, não sei o que aconteceu. Eu tô, tipo, há muito tempo aqui. A última coisa que eu lembro é do cara lá da gasolina, o Getúlio, gritando. E eu tô aqui, cara. Acordei aqui. Tipo, eu tava olhando pro meu próprio corpo, não tava vendo nada. Nossa, o que tá acontecendo aqui? Menino, preciso te falar o que tá acontecendo. Esqueci o nome. Não tô entendendo. A gente veio pra uma floresta e tem uma aranha grande. Christopher, você sente que o seu tempo tá esvaindo das suas mãos. Você sente a sua existência apagando aos pouquinhos. Você sente que você não tem tempo suficiente pra falar tudo. Menino, eu preciso ir rápido, eu acho. Como assim? O que tá acontecendo? Não sei, menino, escuta o que eu preciso falar. Você talvez veja algo não muito legal, mas eu preciso que você me escute agora. Eu tenho coisa da investigação também que eu descobri pra gente. Você, menino, é muito importante pra mim. Por que você tá falando isso? Todos vocês são muito importantes pra mim. Menino, por favor. Como eu sempre cuidei do meu filho, da minha esposa, queria cuidar do seu pai, não consegui.
Como assim, meu pai? Tentei cuidar do seu pai, menino. Por favor. Cuida do meu menino pra mim. Mas Chris, vai ficar tudo bem. A gente só vai sair daqui, você veio aqui, a gente só volta pelo mesmo caminho que você veio. Menino, não é tão fácil assim, menino. Preciso que você cuide do César pra mim, por favor, menino. Não, você consegue cuidar, cara. Não fala assim, você literalmente só voltar no mesmo caminho que a gente veio. Menino, acho que eu não tenho mais tempo. Eu confio em você e em todos vocês. Vai dar tudo certo. Não, vai ficar tudo bem, exatamente. Você vai vir com a gente, não tem problema. Bora lá resolver esse língua junto, cara. Menino, não tem problema, menino. Eu te amo. Sempre amei seu pai, sempre tive muito orgulho do que ele me fez fazer. Por favor, de novo, cuida do meu menino. Me dá um abraço, por favor. Eu não vou te largar, você vai vir comigo. Você não vai embora. Me dá um abraço. Por favor, menino, eu só preciso de um abraço. Eu dou um abraço no Chris. Quando você bota os braços atrás do Chris, você sente os braços dele te trazendo um calor familiar. Um calor bom. Você sente quase que o amor em forma pura. E de repente, você começa lentamente a abrir os olhos. E o Chris não tá mais lá. Você vê o Joey e o Arthur na sua frente. Thiago? E vocês veem Cadê o então Chris? o Thiago acordando no meio da floresta em chamas. O que aconteceu? Cadê o Chris? Thiago? O que Você tá bem, aconteceu? Thiago Não, Sensei. eu tô bem, eu tava conversando com... Eu passei semanas num labirinto, cadê o Chris? Ele foi me buscar, cadê ele? O Chris ficou pra trás. Como assim pra trás? Ele tava lá agora comigo, literalmente agora. Cadê ele? Cadê ele? Não, Sensei, ele ficou pra trás. Como assim, Baj? Vai buscar ele agora então. Não. Você acorda, Sensei. Thiago. Você vê que você tá saindo da floresta, indo em direção ao... Saindo de uma floresta indo em direção ao estacionamento do Sovaco Seco. Você tá ainda muito fraco e debilitado. Você tá completamente pálido e você ouve som de fogo vindo de trás e o calor do fogo. Ele tá ali, a gente vai buscar ele então. Não tem isso. A gente vai buscar ele lá. Não, Sensei, a gente não pode. A gente tem que continuar correndo, ok? Não, mano, ele tá ali. Eu me levanto e vou correndo, tipo, gritando. Chris! Faz um Eu teste seguro nele. de constituição pra ver se você consegue caminhar. Você tá muito fraco. Tá. E aqui agora? Enquanto vocês conversam, vocês ouvem um trovão na distância. E vocês sentem algumas gotas de água caindo ao redor de vocês, lentamente. Passei, 52. Ok, você consegue então se soltar e você consegue ir com dificuldade caminhando em direção à floresta, pegando fogo. E você vê a cena do César completamente estático. Você só vê o cabelo dele comprido e a Liz abraçando ele. E o César olha em direção ao fogo. E o que parecem ser gosmas pretas pra todo lado. E um corpo caído lá na frente, sendo quase inteiramente consumido pelo fogo. Eu vejo a cena e só começo a chorar. Eu vou correndo atrás dele também e paro do lado dele e dou um abraço também. Eu tô Sensei. parado, me sentindo inútil. Assim. Vocês estão todos nesse momento. Vocês veem então as chamas que não é uma grande labareda de fogo ainda. Tá mais centralizado na área de onde aquela grande aranha estava antes. Elas vão consumindo o corpo do Chris aos pouquinhos. E vocês só veem ele sendo carbonizado na frente de vocês, enquanto a chuva
fica cada vez mais pesada. César. Começou a chover. Vamos pra dentro do bar? Eu quero andar devagar até o corpo do meu pai. Eu quero segurar ele pelo braço, pra ele não ir em direção à chama. Você segura então, ou o César, você quer forçar pra continuar? A chuva não tá apagando fogo já? Você sente que talvez ela vá apagar, mas ela tá começando a ficar mais forte, o fogo tá começando a se apagar assim. O corpo dele não foi completamente desfigurado pela chama. Ele só começou a pegar fogo, mas a chuva tá caindo em cima e mantendo o fogo médio e ele vai se apagando aos pouquinhos. Você começa a caminhar lentamente, você sente que a Alice te segura. Eu caio de joelho no chão. Eu só vou deixar meu braço por cima do ombro dele e vou ficar ali. Eu caminho lentamente e faço a mesma coisa. Passa um pouco, eu acho que eu solto a primeira lágrima. E no que a primeira lágrima vai, eu começo a chorar escandalosamente e gritar. E bater no chão. Eu continuo ali, com a mão no ombro dele. Eu tô chorando assim de longe. Eu César? me fico do lado dele. Você quer ficar aqui ou você quer ir pro bar? Ok, eu vejo que o César não me responde e eu sento no chão, do lado dele. Arthur, você vê então você ouve saindo de dentro do bar uma voz grossa. Arthur! Preocupada, vindo no meio da chuva, uma grande silhueta forte. O seu pai vem. O que tá acontecendo? Ele olha confuso em direção ao fogo. Pai! Daí eu vou, tipo, perto dele e falo, pera, só um pouquinho, porque a situação aqui tá... O que aconteceu? A gente ouviu tiros e... A floresta tá pegando fogo. Aí eu olho pro meu pai assim e eu... Ele viu o pai. Ele viu o pai dele morrer na frente dele. Quem morreu? Aonde? Aí eu olho pra trás assim e... O Bruno consegue ver quando eu olho assim, meio que apontando? O Bruno tá confuso tentando entender a situação. Ele tá vendo o César ajoelhado, gritando e chorando. E o fogo tá se apagando. Mas ele tá muito confuso ainda. Ele tá tentando entender e a chuva tá dificultando a visão no meio da noite. Tá. Ele vem e te abraça. Filho, o que aconteceu? Pai, ele viu o pai dele morrer na frente dele, pai. Quem viu, filho? Eu nem Quem vi morreu? a mamãe e o Henrique morrerem e isso me destrói até hoje. Imagina ele. O seu Christopher, pai. O que aconteceu com o Christopher? O que aconteceu com o Christopher? Ele segue... Ele solta o abraço assim e vai andando lentamente em direção ao fogo pra tentar entender um pouco melhor. Eu fico chorando assim só, não consigo me segurar, eu tô chorando muito. Lee Senpai, o que a gente faz agora? Eu não sei o que fazer. A gente precisa dar tempo pro César. E... não deixar ele aqui pegando essa chuva. Mas eu acho que, acima de tudo, ele precisa enterrar o pai dele. Tá, eu tô, tipo, chorando assim, eu vou dar um... Aí eu viro e falo, pai, a gente tem que levar eles pra dentro. Ficar tomando essa chuva vai ser só pior. O Bruno tá olhando confuso. Ele falou... Ele meio que te ignora e segue em direção ao corpo assim. Ele se abaixa. E ele tá olhando aos arredores. E ele coloca os dedos na gosma. Que tá ao redor do corpo do... Que tá ao redor do corpo do Chris. Ele parece estar tentando analisar ela.
Ele tá baixado na chuva. A gente consegue ver o aspecto dessa gosma, se ele é ele tem aquele mesmo chamatriz, assim, das outras gosmas? Sim. Vocês sentiram isso quando vocês estavam voltando com as aranhas menores também. Ok, eu levanto e vou correndo na direção do Brulho pra tirar ele da gosma. Quando você vai correndo, você vê o Brulho um pouco desconcertado, assim. Ele tava olhando pro corpo do Chris, mas ele agora... Você tá vendo que ele tá só fazendo movimentos circulares na gosma, sem expressão. Eu pego o braço dele e tento erguer. Tirar Dá um da teste de gosma. força. Quanto? Eu tenho que fazer teste de força? É, um teste de força. Sua voz cortou, Celt, por isso que ele Ah, falou. tá, tudo bem. Calma aí. Normal. Você não consegue. Você tenta puxar, mas você sente que você nem encostou nele. Você tá com toda... tentando puxar e vocês veem a Alice tentando tirar o Brulho, mas ele tá só... Parece que ele não tá nem sentindo nada. Ele tá só olhando e mexendo na gosma. Eu vejo Eu vou correndo, porque eu fiz isso com a Lisa e eu já percebi na hora também. Fui correndo e tentei tirar o braço dele também. Mais um teste de força, por favor. Com vantagem, porque a Alice também tá fazendo. Foi muito bom. Muito bom. 27. É. Deixa eu só confirmar aqui. Foi bom, né? Tá, você tirou com vantagem, né? Eu tenho que tirar 2 e ver o melhor, né? Isso. É, foi 27. Vocês dois Melhor. conseguem juntos tirar o braço dele da gosma. E você vê que ele acorda assim. O quê? O que foi? Senhor, não é seguro O que ficar aqui. aconteceu com ele? A gente pode explicar tudo, mas a gente precisa sair daqui agora. Aqui não é seguro. Ele se prepara assim, a gente precisa fazer alguma coisa com esse corpo. O que é isso tudo? E ele aponta para os restos mortais da aranha que ainda estão dissolvendo e ficando menores. O que fazer com o corpo é decisão do César Kun. E o que aconteceu aqui foi ataque de animais da floresta. Eu nunca na minha vida inteira vi um animal na floresta desse jeito e eu cresci aqui a minha vida toda. Tá, eu chego correndo assim e falo, pai, olha a situação, não é hora de ficar fazendo isso, não pergunta, vamos esperar. O que aconteceu, pai? Eu não... Tudo bem, filho. Vamos voltar pro bar. E ele levanta com o cabelo todo molhado assim. Vira as costas e começa em direção ao bar. Aí eu viro pro pessoal, vamos, gente. É decisão do César primeiro. O fogo já apagou? O fogo tá quase apagado, sim. Tô esperando o fogo apagar completamente, tipo, eu tô ainda chorando da mesma forma ainda. Tá, você espera alguns segundos e você vê finalmente o fogo se apagando. E você consegue acessar com facilidade o corpo do Christopher, que ainda é reconhecível. Mas agora ele tá completamente queimado. Além de ter sido despedaçado parcialmente. Quando eu vejo o corpo queimado, eu viro assim, porque eu não aguento, eu começo a chorar. Agora que você viu, na verdade, Arthur, com clareza, todo mundo que não tinha visto, no caso o Joe e o Thiago, faz um teste de sanidade pra mim, por favor. Por ver o Eu Chris também? morto. Você já tinha visto. Sanidade, no caso, é minha sanidade máxima. Isso. Não, faz um teste não, da sua sanidade atual, você tem que ser melhor que ela. Ah, minha sanidade atual tem que ser melhor que ela? Isso. Tá. Eu falhei. Passei. Ok, você passou? Eu falhei. 56. Se você passou, você toma 2 de dano de sanidade. E quem falhou toma 8. Peraí, falhou no caso se eu tirei menos. Não, você tirou menos, você passou. Ah, tá, não, eu tirei mais, então eu falhei. Ah, falhei. então você tirou... Não, parece que você tirou mais. É, eu tirei mais. Eu tirei Nossa, 38, eu tenho 25. Você tomou 8 de sanidade. Eu tirei o valor máximo no dado. Nossa!
Que tipo de ataque de loucura que me deu agora, então? Já foi. Foi o... Você entrou em Foi choque por um momento. aracnofobia, a gente pegou também. Pegou. Não, mas isso foi do Christopher morrer, isso não foi da aranha. Ok. Tá, o fogo apagou, então. O fogo apagou, sim. Tá, eu de joelho ainda no chão, a terra, ela tá meio molhada, tá, né, por causa da chuva. Sim, tá tudo começando a ficar bem lamacento ao redor de vocês. Tá, eu quero começar a cavar um buraco com minha mão mesmo, Ok, começando devagar. vocês veem o César no meio da chuva, chorando, arrastando a terra do lado do Christopher. Tá, eu olho ele fazendo aquilo, daí eu ajoelho e começo a cavar também com ele, ajudar a cavar. Legal. Alô? Sumiu, todo mundo Eita. sumiu. Bugou aqui, Deu uma leve bugada, é. Tá tendo vários... Aí, voltou. Aí. Oba, voltou. Calma aí. Só um segundinho. A gente tá tendo vários problemas técnicos, caso as pessoas não tenham percebido ainda. Não sei o que tá acontecendo, mas a gente vai com calma. Opa, não é esse. É esse. Vocês veem então o César cavando o buraco. E o Arthur vai ao lado dele, se ajoelha e começa a ajudar também. Eu ajudo também. Eu quero ir até o Brulho. O Bruno tá entrando na porta do lado, assim, do bar. E vocês veem vários membros da gangue olhando, assim, confusos, tentando entender. E o Brulho só manda todos eles entrarem. Seu Brulho, Hã? eu tô ouvindo minha voz 2 vezes. Peraí que eu tô meio maluca. Pronto, opa. Seu Brulho, Que houve? você por acaso tem uma pá? A gente consegue uma, com certeza. Eu tô me ouvindo 2 vezes também. Será que sou eu? Não sei, talvez. A gente acho que consegue eu uma. A gente pode ir atrás de uma, com certeza. Oi, Ivete! É mal. Você tem uma... Você tem uma pá aí? A Ivete, o quê? Mas por que pá? O que tá acontecendo aí, Brulho? Pelo amor de Deus! Ivete, só traz uma pá, por favor. A Ivete vê o semblante no rosto do Brulho. E ela nem questiona mais. Ela só vai até uma parte onde ela guarda algumas ferramentas. Ela pega uma pá pequena. E não parece que é muito utilizada. No meio de várias outras ferramentas. Ela, tá aqui, mas o que houve? Ele só pega... Toma. Esse momento é de Obrigada. vocês. Entrega pra você. Muito obrigada. Ok, eu vou voltar onde os meninos estão. Ok? Gente, posso ajudar? Ótimo. Eu Aí, me proponho pra pegar a pá dela. Você quer que eu... Você quer que eu cave, Lee Senpai? ok, eu entrego a pá pro Joey. E eu falo com o César. César, a gente pode te ajudar? Eu tenho uma pá aqui. Você quer que eu cave? Tá, eu tô me chorando ainda, arrastando as mãos. Eu olho pro Joe quando ele me falou isso. E eu ergo a mão pra ele me dar a pá. Eu falo, por favor, Joey. Ok, a decisão é sua. Eu entrego a pá pra ele. Tá, eu pego a pá e começo a cavar, eu sozinho. Eu falo pra todo mundo, gente, deixa eu fazer isso, por favor. Bom, a gente vai estar aqui pro que você precisar, ok? Eu faço só um sinal com a cabeça assim e continuo cavando. Vocês então veem o César de costas no meio de uma chuva torrencial, cavando aos pouquinhos um buraco grande o suficiente para o corpo do Christopher. Ele vai passar um bom tempo ali fazendo isso, sozinho. Eu fico do lado dele o tempo todo. Só ali, sem falar nada também. Só se ele precisar. Thiago, você tá mutado. Ih, tá multado mesmo. Tá mutado mesmo. Ih, sai e entra da cal às vezes. Vamos ver se vai. Parece que depois que o Chris... Vocês sentem dentro de vocês que depois que o Chris saiu, parece que tudo tá dando errado.
Nada parece funcionar mais da maneira que devia. As coisas realmente estão todas caindo aos pedaços. Alô? Tá funcionando? O Thiago, Aê. O Thiago voltou a falar. tava até engasgado com esse momento. Tava. Vocês então palavras. fazem companhia ao César e ele, embaixo da chuva, cava. Sem... Eu quero me levantar, pedir um guarda-chuva pro Bruno. O Bruno tá lá dentro já. Eu quero ir lá, dentro então. Tá, enquanto você vê o César, tipo... Você então vai em direção ao... Você entra no bar e quando você tá entrando, você já vê o Bruno com algumas capas assim, porque ele percebeu a situação. Ele já tava levando pra vocês. Quero pegar da mão dele sem falar nada. Ele olha pra você assim. Venham aqui dentro depois. Ele entrega pra você. E tomem cuidado. Tem certeza que ainda é seguro? Que já tá seguro lá fora? Eu nem respondo, cara, só vou. Você vira as costas e o Brulho nem fala nada, ele só se senta e espera vocês. Você vê um olhar preocupado de pai, assim, em relação a todos vocês. Você volta então levando... tem 3 capas de chuva só, mas uma delas 2 delas são bem grandes. Provavelmente uma é do próprio Brulho, então daria pra tapar 2 de vocês facilmente. E você vê o César ainda cavando, com lágrimas... Você não consegue reconhecer se são lágrimas com uma expressão vazia de dor. Eu quero dar uma grande pro Joe e dar a pequena e a grande pro César. Quero dar 2 pra cobrir ele em dobro, para não se molhar mais. César, você ele. vê então, você tá completamente concentrado, só tentando entender e tentando segurar a sua dor do jeito que você sempre se sentiu. Você se sente sozinho de novo. Mais uma vez, você sente que você tá sozinho no mundo. Só que dessa vez não tem nada que o Christopher possa fazer. Ver o Christopher voltar toda vez que ele saía por um bom tempo. Você guardava esse rancor dentro de você. Você guardava essa mágoa dentro de você em relação a ele. Mas agora você entende o porquê ele fazia isso. E ver ele voltar, mesmo que você fosse um pouco ríspido com ele, sempre te trazia felicidade, sempre te fazia se sentir bem, sempre fazia você entender onde você estava no mundo. E agora você sabe que ele não tem mais como voltar. E esse sentimento de vazio não sai do seu peito. Não importa o quanto você tente preencher ele com cada enfiada de pá que você dê. Tá, o Thiago ele me entrega as capas de chuva e eu falo pra ele, obrigado. Tá frio. Eu não gosto de frio. Dá um abraço nele. Mas eu vou continuar cavando. Sim. Vocês veem então o César, ele passa mais 10 minutos cavando, sem parar, vocês todos continuam em silêncio. Eu quero ir nas madeiras queimadas e eu tiro um pedacinho de corda da minha mochila e eu começo a fazer uma cruz improvisada. Com Ok. madeiras que eu encontrar. Você começa a preparar essa cruz e depois de uns 10 a 15 minutos, vocês percebem que já tem um buraco que daria pra colocar um corpo humano, mas o César não para de cavar, ele não percebe, ele só continua e continua. Eu vejo e aí eu, tipo, meio que toco no ombro dele e falo, César, eu acho que já tá bom já. Quando o Arthur fala isso, eu paro. Você para. E o buraco começa a preencher com um pouquinho de água. Lentamente. Mas é bem pouco. A água vai afundando por causa da lama. Tá. Você quer fazer o que agora, César? A gente faz o que você quiser. Eu viro e eu chego com cuidado perto do corpo do meu pai e tento erguer pelo menos um pouco pra eu arrastar até o buraco. Faz teste de força, por favor.
Eu vou lá ajudar. Ele faz isso. Carregar. Eu também. Eu falhei. Vocês veem o César tentando levantar o corpo do Christopher. E ele não consegue, ele é muito pesado. Mas ele tá... Ele tá dando tudo. Você pode tentar forçar, César. Eu forço. Agora foi normal. Com vantagem, se você quiser. Por causa do momento. Agora foi bom. Tá. Você vê o César se esforçando, ele não consegue logo de cara. Mas quando você chega prestes a ajudar, você vê ele dando tudo de si, uma força que vocês nunca viram o César ter antes. E ele levanta o corpo do Chris sem um braço. E carrega, com muita dificuldade, até o buraco que ele tinha feito. Eu coloco o corpo no buraco, com cuidado. Quando você coloca ele, você vira ele pra cima. Ele já tava virado, você vê. E quando você carregava, você vê que a parte da... ele tá sem um dos olhos. E o olho que sobrou tá na parte da cicatriz. E você vê o vazio nos olhos dele. Você coloca. E você, olhando pra ele, você consegue até ver o Christopher sorrindo de novo. Que era o que ele sempre fazia, ele tava sempre sorrindo. Ele morreu sorrindo. Eu vou só me levantar e cobrir. Vocês veem então, o César começa a colocar de pouquinho em pouquinho pedaços de terra molhada em cima do corpo do pai dele. Ele coloca mais um pouquinho. César, pode ajudar? Eu ignorei. Continuei. Ele coloca mais um pedaço. E por algum motivo você tem muita dificuldade de tapar o rosto dele. Você tapa as pernas, você tapa o braço, você começa a tapar o peito. Mas quando você se depara com o momento que você vai ver o rosto do seu pai pela última vez, você não consegue. Eu deixo só o rosto dele pra fora e levanto. Vocês veem o César tremendo com a pá na mão, não conseguindo colocar no rosto do Christopher. Eu me aproximo dele, seguro na mão dele e falo que eu tô ali caso ele queira ajuda pra colocar junto. Eu olho pro Joe e falo... Acho que agora eu vou precisar. Então a gente faz isso juntos. Pode ser, César? Eu meio que... Vocês veem o Joe então ajudando ele e lentamente botando a pá na terra e colocando a última pá final que tapa uma parte do rosto do Chris. Ele coloca mais uma vez e pela última vez vocês veem o rosto do Christopher antes dele ser tapado completamente pela terra. Eu me aproximo devagar, com a cruz na mão, e coloco ela um pouquinho acima de onde eles cavaram o buraco. E empurro com a força do meu peso pra dentro da terra a pontinha. Pra A ela terra ficar tá lá bem cravada. macia por causa da lama. Você consegue com facilidade colocar uma cruz de madeira improvisada, um pouquinho tortinha, pra direita. Eu caio de joelho de novo e... Você já tava ajoelhado volto a chorar. colocando as pás. Então eu só começo a chorar muito. Me ajoelho na frente do corpo enterrado e só reverencio, assim, em forma de respeito.
Eu abaixo também, assim, só, tipo, fecho o olho, assim, e oro. Eu continuo de pé do lado de todo mundo, atrás do César. E fico ali. Vocês ficam ajoelhados no meio da floresta, com o som das gotas caindo na capa de chuva de vocês. Uma grande capa de chuva protege vocês do frio e da chuva. Eu quero pegar o relógio de bolso, que tem a foto do meu pai dentro, e colocar na cruz, pra ficar junto com o Chris. Você coloca. Eu Você vejo vê o Thiago pendurando, fazendo assim, isso. uma foto do seu pai, do Arnaldo Fritz, que era o melhor amigo do Thiago na vida inteira deles. E você sabe o quanto o seu pai era importante pra ele também. Eu vejo o Thiago fazendo isso e eu pego a foto da minha mãe, que tá no meu bolso e já tá toda molhada por causa da chuva. E fico encarando por alguns segundos. Até colocar junto da cruz. Você vê, César, na cruz do seu pai, todos os seus amigos novos, seus colegas, seus amigos, colocando junto do corpo do seu pai memórias dos pais deles, que eles também perderam tragicamente. Você sente que você não tá mais sozinho. Aquele vazio que tava te assolando enquanto você cavava, ele aos poucos vai sendo preenchido pelo sentimento de que eles estão ali por você. Tá. Eu pego a minha carteira. E aí eu pego a foto da minha mãe. E eu falo em tom meio alto. Vai ser difícil, né, gente? Sempre foi. Mas vai ficar mais. Uma coisa que ele deixou pra gente foi o seu amor. Eu tentava ter raiva dele ter ido embora. Saudade sempre doía em mim. Não é fácil, sabe? Viver grande parte da minha vida sem ele. Não foi fácil. Mas afinal de contas, ele ainda era o meu pai. Ainda era o jeito dele, bobão de fazer as coisas. Ainda era o jeito dele de gritar toda vez que fala. E ainda era protetor de todos aqueles que ele amava do fundo do coração. Nunca foi fácil. E vai ficar cada vez mais difícil. E no fim do dia eu vou ter que lidar com isso. Lidar com o fato de eu não ter dito te amo na hora que precisava. Ele sabia. Mesmo sem você dizer nada. Eu tenho certeza que ele mesmo de longe vai continuar protegendo a gente. Vai. Eu sei que eu não conhecia muito ele, conheci ele na verdade hoje, mas só do que eu conheci até agora eu sei que ele é 1000 vezes do que eu jamais vou ser, César. Então você só tem que ter orgulho dele. Eu tenho. Eu tenho muito. Eu nunca conheci um pai que amasse tanto seu filho. E eu queria que o Sr. Christopher fosse... Queria que meu pai fosse igual ao Sr. Christopher. O meu nunca nem me abraçou. Eu admirava muito ele. Eu também. Eu me levanto. Você se levanta então. Você tá, você tava embaixo de uma grande capa de chuva e você tava com uma menorzinha em você mesmo. Você se levanta e todos ao seu redor fazem o quê? Eu só acompanho o César.
Vocês veem o César só se levantar e olhar pra cruz. Como é que é? Eu não ouvi ela. Você só vê o César levantando aos pouquinhos assim. E olhando, ele tá olhando pra cruz. O grande. Ele tava no meio de vocês. E ele meio que traz um pouquinho da capa de chuva grande pra cima. Aí, vocês têm aquela foto que a gente tirou no sanatório ainda? Joe, Eu tenho, Será que eu podia ficar com ela? claro. Só que eu tirei uma foto da foto, tá no meu celular, então eu te mando no mensagem, pode ser? Tá. Desculpa. Gente, vamos pra dentro então? Eu acho que é o melhor. A gente precisa se aquecer e... Tá, eu boto a mão no ombro do César assim e falo, tudo bem pra vocês a gente já entrar? Vamos, tá na hora. Eu vou logo atrás de vocês, só preciso de alguns segundos. Tá. Então eu vou na frente, daí eu viro e vou indo e deixo o pessoal porque também. Aí eu vou lá, pro bar. Lee Senpai, Thiago Sensei, a gente deveria ir também, não deveria? Sim. eu fico Vana. parada. Eu fico parada olhando pra foto da minha mãe mais um tempo. Tá, enquanto eu tô... Ah, pode falar. Eu sigo o Arthur. Tá. Enquanto eu tô, tipo, indo pro bar, eu tô, tipo, olhando pra cima, assim, chorando muito, 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 muito. Você vê no limiar da porta, assim, o Brulho esperando vocês. E ele vê você chegando. Tá, eu só chego, assim, chorando, assim, e abraço ele, assim. Ele te dá mais um abraço. Ele fala, eu te amo, filho. Eu também te amo, pai. Ele faz carinho na sua cabeça, Muito. assim. Eu queria não ser um inútil, pai. Filho, ele pega no seu rosto e olha, e puxa pra você olhar pros olhos dele. Você é perfeito. Você sempre foi perfeito, filho. Não importa as decisões que você toma. Não importa se às vezes a gente brigava ou se eu não concordava com o fato de você achar que a música ia te levar longe. Eu te amo, filho. E é só isso que importa. Você tem que seguir seu sonho. Eu sinto muita saudade deles, pai. Aí eu abraço ele, assim. Eu também, filho. Eu também. E você sente que cai uma pequena lágrima do Brulho. Uma coisa que você não vê há anos. Desde o dia em que a sua mãe e seu irmão morreram. Tá, eu só, tipo, abraço ele muito forte, assim, depois que eu vejo isso. Quando o pessoal que tá voltando, vocês veem o Arthur chorando e abraçando o Brulho perto da porta do bar, na porta de trás. Eu só fico parado um pouquinho atrás, assim, pensando na minha família que tá no Japão. Nesse momento tá só o César e a Liz parados na frente do túmulo. Eu quero falar com o César, mas eu continuo olhando fixamente pra foto da minha mãe. César. Sem eles é muito difícil. Mas tudo que eles fizeram foi pra que a gente não chorasse nessa hora. Foi pra que a gente continuasse com a cabeça pra cima e seguisse os nossos sonhos. E eu tenho certeza que seu pai sempre desejou o melhor pra você, mesmo de longe. Porque é isso que eles fazem, né? E aí eu viro e vou indo em direção ao bar. Ok. Você ouve essas palavras, César, e você ouve a Liz. Você também não consegue parar de olhar pra cruz, você tá tendo o seu momento. Você ouve essas palavras da Liz, você ouve ela saindo. E agora tá só você e o túmulo do Chris. E você nunca sentiu tão frio.
Eu olho pra cima, a chuva ainda cai no meu rosto. E eu falo... Você sabe como eu não gosto de frio, né, pai? Tá frio. Tá frio por dentro também. Mas eu tenho certeza que você vai me esquentar. Aí eu dou um sorrisinho assim, tipo... Sorrisinho e saio andando em direção ao bar também. Depois desse momento, vocês veem o Arthur olha pra trás depois do abraço com o Brulho e você vê todo mundo chegando. O Thiago chegando logo em seguida de você, Arthur. O Joe chegando logo depois e a Liz vindo. Você vê o César no fundo, parado por mais alguns segundos e você vê ele levantando. E com dificuldade ele vira e começa a caminhar em direção a vocês. Eu vi ele, tipo, vindo todo mundo. Sim. Tá. Tá, pai, o que a gente faz agora? Eu não sei, eu tô em choque ainda. Filho, eu preciso entender o que tá acontecendo. O que foi isso tudo? Como o Chris morreu? Eu não sei se é a melhor hora pra gente falar disso, pai, mas eu acho melhor a gente, tipo, todo mundo entrar no bar e esfriar um pouco a cabeça e talvez uma hora ou outra a gente começa a falar e eles começam também a me explicar que eu ainda não sei muita coisa. Ele entra e vai em direção a uma das mesas. O pessoal da gangue tá todo confuso, mas vocês veem que eles não estão nem se aproximando. Parece que o Brulho realmente só falou pra eles ficarem na deles por enquanto. Você vê o Ivan, que era um amigo até mais próximo seu, chegando, querendo ir falar com você, mas ele tá segurando. Esse momento não é propício pra isso. O Brulho chega e senta numa das cadeiras do bar e ela já tem várias bebidas. Ela tem uma bebida pra cada um de vocês posicionadas. Vocês podem se mexer no cenário se vocês quiserem. Eu vou andando em direção à mesa e eu pego a garrafa de uísque e puxo pra mim, assim. E começo a virar em pequenas doses. Tá, eu também, eu sento assim, daí eu fico, tipo, respirando assim, daí eu dou um tapa na minha cara assim, pego a bebida e só viro. Vocês todos se sentam e quando vocês olham pra porta, vocês veem a silhueta do César com uma capa de chuva, caminhando lentamente pra dentro. Tá, eu olho pro Brulho assim, ele tá me olhando, Brulho? Se ele tá perto, dá pra eu chamar a atenção dele? Ele tá sentado com vocês, ele tá esperando Tá, vocês. eu olho pra ele e eu faço tipo, assim ó, pro César assim. Ele olha pro César. Vocês veem o Brulho se levantando. Ele vai em direção à porta. Ele fala: É César, né? Isso. Eu ainda tô tentando entender o que aconteceu aqui. Mas o seu pai... Ele era um bom homem. Eu faço só um sinal com a cabeça, tipo... Eu posso contar um segredo? Eu só ganhei dele porque eu virei a mão. Ele era muito mais forte do que eu. Eu dou uma risadinha baixa, assim, tipo... Ele se vira e vai em direção ao balcão para pegar mais uma bebida. Ei, garoto. Oi. O que você gosta de beber? Eu quero uma água, por favor. Ivete. A Ivete já vai e abre a garrafinha assim e despeja água num copo. E coloca no balcão. Tá, eu vejo ela colocando e eu falo, Ivete, bota na conta do meu pai essa, porque eu já tô cheio já. Arthur. Desculpa, pai. Eu sento... Foi nesse primeiro banco que ela botou? Ela Aqui botou na aqui do lado do Brulho. Você consegue alcançar. Tá, então eu sento ali e
E beba água. Devagar. O Brulho, ele vai em direção aos outros membros da gangue, que estão super confusos sobre o que tá acontecendo. Eles nem sabem o que tá acontecendo. Ele só faz um sinal e todos eles começam a se locomover pro canto do bar, pra deixar vocês sozinhos. E ele vem junto. Liz, senpai. Eu nunca puxo. bebi. Eu nunca bebi antes. Mas será que eu posso dar um gole desse negócio aí? Você quer isso aqui, menino? Aí eu viro pra Liz e faço, deixa, por favor. Eu acho que eu quero. Você tá Mas- ligado que no primeiro gole ele vai desmaiar, né? Você tá louco, Melhor. Arthur? Olha, eu acho que a situação deixa. Mas só pra constar, o meu corpo continua sendo um templo. É só que... Claro. É que Eu- hoje é eu um dia quero. especial. É. Oi, Vete! Oi! Traz um copinho com gelo que o menino não vai aguentar isso aqui puro, não. Gelo? Tá bom. Ela Ok, começa. ok. Ela vai pegar um copo e começa a colocar os gelos assim. Ok. Eu pego a garrafa e pego o copo, começo a encher um monte. Tá bom assim, Liz? Ela não Quanto trouxe você ainda, calma. quiser, Eu meu achei que querido. vocês iam falar alguma coisa entre. Vocês veem então ela dando a volta Ah, tá. e trazendo. E é a primeira vez que vocês veem, na verdade, a Ivete trazendo alguma coisa pra fora do balcão. Tá, eu olho E Arthur, no- você sabe que ela não entrega nada fora do balcão. Nunca. Ela entrega o copo. E ela Tá, eu olho pra ela assim, chorandinho assim, daí eu falo, obrigado, Ivete. relaxa. Obrigado, Ivete. Só pra deixar claro, a Liz, ela já foi descendo gole, Já, já sim, foi um terço da sim. garrafa já. Chegou Ela eu- já tá Liz, aqui. Faz o teste de Marcos constituição chegaram só e pra ver viraram quão uma. bêbada você tá. Ela tá aqui, ó, foi um terço da garrafa já. Liz, faz o teste de constituição pra ver quão bêbada ela já tá. Ui! Eita, tá bêbado na vida real, tá ligado? Normal. Normal, você tá bebinha. Você não tá completamente louca ainda. Não, eu fiquei muito triste e agora eu tô exalando o resto dos sentimentos. Beleza, eu encho o meu copo, assim, completamente sem noção, achando que é tipo, que eu só vi meus amigos bebendo cerveja. E eu, Aham. tipo, enchi, assim. Aí eu Assim, falo, ah. eita! Tá, Joey, você vai tomar um golinho ou você vai querer virar de uma vez? Mas como é que se bebe isso? Não é bebendo normal? Tipo, Não existe água? como você bebe, é como seu coração manda. Deixa ele, Arthur, deixa ele. Tá bom. Tá, então o que você for fazer, eu vou acompanhar. Daí eu vou, coloco também a bebida assim e já tô com o copo assim na mão. Ok. Aí Eu pego dou a um garrafa cheiro. de volta e vou na garrafa. Vocês veem a Liz abraçada numa garrafa com a cara mais vermelha e vocês veem escorrendo ainda um pouquinho de sangue da porrada que ela tinha tomado mais cedo da Eu cadeira. falo, Liz, seu nariz! Ixi, ó, aquela cadeira me quebrou, hein, menino? Aí eu Mas olho pro eu quero Joey. ficar assim. Ok. Lá vai. Eu tapo meu nariz assim bem. Ah! É, Por que as pessoas fazem isso? É horrível! você vai ver já. Eu quero mais, eu acho. Nossa, você bebeu o copo todo, meu Deus do céu. Arthur, quantos copos você dá pra ele desmaiar? Nesse aqui, quando ele terminar. Eu encho o copo dele ali, inteirão. Tá, Você esvazia a olho- garrafa Fico com o muito copo feliz dele. que ela encheu meu copo. Ai, obrigado, Alice. A garrafa acabou com o que você colocou no copo dele, assim. E Aí eu aí falo, você vê. Assim que a garrafa esvazia, você vê a Ivete chegando em você, César. Ela coloca uma garrafa nova na sua frente. Você não quer ir sentar com eles lá? Ela colocou uma garrafa de. É, uma garrafa nova fechada na sua frente. Mas de uísque ou de água? De whisky. Você tá tomando água, ela te dá. Você não quer levar pra eles lá? Ela olha com você com um olhar preocupado. Não. Não, eu tô bem. Oi, Vete, acabou o uísque. Traz mais um, Vazio! Ivete! Traz mais um, Ivete. Tá, eu vejo o pau quebrando, eu vou até a mesa deles e falo. Gente, eu vou indo pro hotel, tá? Eu não tô muito na vibe. Eu vou com você, César. Me levanta da mesa. Tá, eu olho assim e falo, desculpa, gente, eu tava só tentando
sabe? Tá tudo bem, Arthur, tá tudo bem. Quê? Tá, a gente pode ir indo então, e eu e a Lisa a gente cuida aqui do Deus. Aham, a gente cuida. Tá, eu saio com o Thiago, então. Eu saio e vou pro hotel. volto pro hotel. Antes dele, tipo, sair o Thiago, eu puxo ele assim e falo: Mano, desculpa qualquer coisa aí que eu tenha feito, de verdade. Você não precisa se culpar de nada. De Tá. verdade. Beleza, aí eu bato no ombro dele e falo: Cuida dele, hein? Aí eu só viro e volto pra mesa. Tá, o quão perto é o hotel do bar do Sovaco Seco? Não é muito perto, é coisa de 20 minutos de carro, assim. De carro? É. E aí, Thiago, a gente vai com o nosso carro? Como que a gente faz? Vocês É estão bom a onde? gente Se ir. coloquem onde vocês É estão no bom a mapa, gente- só pra ter uma perspectiva. Hã? Se coloquem no mapa onde vocês estão, mais ou menos, só pra saber onde estão. Eu acho que eu saio por aqui, ó. Tá, vocês Eu tô estão aqui na embaixo? mesa aqui. Ok, Foi com ele aqui. tá. É melhor a gente ir com o carro. Ninguém vai dirigir nesse estado que eles estão ficando, né? A gente garante que eles não pegam o carro e ainda consegue chegar lá mais rápido, né? É verdade. Tá, então vamos. Tá. Aí eu vou... Vocês vão até o carro Já que tá vou em estacionado direção ao perto do carro. caminhão ali. E vocês chegam no carro, quem dirige? O Thiago? Ô, Thiago, Eu Tá. dirijo. Vocês então entram no carro, o Thiago liga. Vocês que estão dentro do bar bebendo, vocês ouvem o carro ligando e eles dirigindo, saindo lentamente com o carro. Nisso, o Brulho finalmente vê que o clima tá um pouco mais leve e ele vem em direção, ele puxa uma cadeira. Vem o Ivan e o Marcelo também. Na real, vem todos os membros da gangue ao redor da mesa. Fala, mas o que aconteceu? Meu Deus do céu! E o Brulho, filho, você, o que tá acontecendo? Eu também não sei, pai. Também não sei. Eu desço mais Yes. uma enquanto eles perguntam. O que aconteceu na floresta? Aranha! Eu não gosto de aranha. Marcelo, vai ver o seu Getúlio. O Marcelo, tá bom. E ele sai rapidinho. Aí eu lembro do seu Getúlio, eu falo: Vou com o Marcelo. Aí eu levanto e vou com o Marcelo. Tá, você vê o Marcelo, vocês saem caminhando junto, então ele tá indo meio rápido. E fala, Tá, aí o o que é Marcelo, isso, Marcelo. Arthur? O que tá acontecendo, velho? Marcelo, tudo aquilo do show ter cancelado foi por causa que é o que você vai ver agora que aconteceu com o seu Getúlio. Uma hora ou outra eu sei que vocês iam ver, eu confio Aí em tu viu um vocês. monte de barulho, Eu me tiro garanto. vindo da floresta, mano, eu tô nervoso. A gente briga com os Exatamente, assombrados, mas pelo amor de exatamente. Deus, Eu também velho. não sei, eu tô tão confuso quanto você. O diferente de você é que eu vi coisa pior acontecendo. O que aconteceu? Me fala. Eu só quero que você... Vamos lá. Eles Aí mataram eu- o seu eu Getúlio? puxo Quem é ele. isso? Eu puxo ele no seu Getúlio lá. Tá, vocês vão até o seu Getúlio e você vê o seu Getúlio com a cara toda comida e sangue pra todo lado e aquela raça de gosma preta. Aí eu falo... É Marcelo. Marcelo. O que vocês fizeram no seu Getúlio, Arthur? Mataram o seu Getúlio, velho! Não foi culpa deles. Eu fiquei da mesma forma que você. Tira a cara deles, Arthur! Eu sei. Eu não tenho O Bruno que sabe, saber que o Bruno, aconteceu. o Bruno sabe disso! Eu acho que não. O Bruno precisa saber disso, pelo amor de Deus! Calma, eu já vou contar pra todo mundo. Eu vou falar pra todo mundo tudo que aconteceu, mas espera. Tá muito recente ainda. O seu Getúlio! Ele vai até o corpo. Seu Getúlio, o que aconteceu? Meu Deus do céu, velho! Meu Deus! Aranha. Que aranha que faz isso, Arthur? Eu também não conhecia, velho. Foi a mesma aranha que matou o pai do menino. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo nesse mundo, velho? É Carpazinha, o que tá acontecendo, Arthur? Eu não sei, Marcelo. Eu não sei porque você tá gritando comigo como se eu soubesse todas as respostas. Eu tô tão confuso quanto você. Tem alguém gritando lá do outro lado? Vocês estão ouvindo um grito pra caralho vindo da casa. O que tá acontecendo? Tem como beber pra não ouvir mais gritos? Tem! Lee Quer mais um Senpai, golinho, meu querido? sabe como é que se fala whisky em japonês? O Brulho ouve os gritos. Whisky. O Brulho ouve os gritos. O que tá acontecendo lá? Putz! Aranhas!
Ninguém me Aranha, ouve. seu brulho, aranha. Meu Deus. É um Ele, bicho ele, ruim. ele pega a garrafa e tira de Eu- você. A força. Você tenta segurar ou você deixa? Não, Tirando eu da fico, lista? eu fico agarrada na garrafa. Tá, eu ele não vai, vou ele deixar vai tentar puxar. arrancar de você a força. Ok. A audácia desse homem tocar na Lee Senpai. Ei! Faz um teste de força. Eu fiz, peraí. Você tem desvantagem que você tá bêbada. Eu tirei normal. Você tem desvantagem que você tá bêbado. Ah, ok, eu tenho que jogar mais um, tá. Isso. Continua normal, tirei o mais Tá. baixo. Ele consegue com facilidade. Vocês precisam parar de beber. Ele arranca assim, a garrafa só vai. Ivete, prepara uma água pra eles. E ele vai levando a garrafa pra fora e ele vai ver. E ele descendo na chuva. Vocês veem ele entrando na chuva assim. E vocês veem ele indo até o bar, a casa do seu Getúlio. E Arthur, você tá gritando com ele assim. Você olha pra trás e você vê a grande figura da silhueta do seu pai assim, iluminada pelos postes atrás. Ele tá só parado. Você ouve um trovão. E ele tá em choque, olhando pro seu Getúlio. Tá. Eu falo, Arthur! pai, eu não sei, pai. O que aconteceu aqui? Eu cancelei o show. Eu vou te falar tudo logo. Tudo que eu sei, é porque eu não sei de muita coisa. E o Marcelo começou a gritar comigo. Foram os assombrados, Arthur! Tá, presta atenção. Você nunca Tava viu. tudo bom. Você já viu seu pai puto às vezes, mas ele tá completamente. Ele perdeu quando ele viu o seu Getúlio. Foram os assombrados! Não. Não foram, pai. Você. Quem viu matou na o seu floresta Getúlio? O resto das aranhas e tudo mais, aquela gosma que De você- onde vieram essas aranhas, Arthur? Eu não sei, pai, eu não sei. Tudo que eu sei, presta atenção, vou te contar o que eu sei. Eu cheguei aqui pra ver o que estava acontecendo com o seu Getúlio e o Thiago não tava aqui. O seu Getúlio tava morto e eles me falaram que foram umas aranhas que mataram ele, uns bichos, na verdade. E aí eles falaram pra eu cancelar o show, eu fui e cancelei o show. Aí eu tive que ir com eles na floresta e aí um monte de aranha apareceu e aí as aranhas mataram o Christopher na frente de todo mundo. E foi isso, pai, eu só sei Ele disso. segura o seu ombro. Ele aperta seu ombro com força. Cadê minha arma? Tá, eu puxo assim e eu entrego ela assim. Ele pega a arma da sua mão, ele vira as costas e começa em direção ao bar. Tá, eu falo. Tá, eu vou atrás assim, não sei o que ele vai fazer. Ele chega no bar. Vocês quase sentem o chão tremer quando ele chega na mesa de vocês. E ele só dá um soco na mesa. O que aconteceu? Ô, seu Brulho, devolve a garrafa aí pra nós, meu querido. Foi um dia difícil hoje. O que vocês fizeram? Eu não tô me sentindo muito bem. De onde vieram essas aranhas? Expliquem! Aranhas! Foi o que a gente falou. Quando aparece uma aranha na sua casa, você vira pra ela e você pergunta de onde ela veio. Murilo, fecha a porta. O Murilo vem e Liz, eu acho que ele tá brabo. ele vem até aqui e ele puxa uma grade que tem do lado. Ei! Por que prendeu a gente? Porque o seu Getúlio tá morto. O que aconteceu? Sabe quem é que mais tá morto também? Um monte Não de gente. fala em voz alta. Um monte de gente. Seu Getúlio. É sério, eu não tô bem, Liz. Vocês não têm um pingo de respeito! Vocês deixaram o seu amigo sozinho bebendo ao invés de conversar com ele! Vocês mataram o seu Getúlio! Vocês vêm no meu bar, na minha cidade, pra... Ele se acalma. Vocês vêm no meu bar, na minha cidade. E quando vocês vêm, vocês trazem o caos, a morte. Expliquem o que está acontecendo aqui. E eu não gosto quando gritam comigo, ok? E eu não gosto quando meu amigo da minha vida inteira morre por causa de pessoas que eu não conheço. Você queria que mais pessoas morressem porque foi isso que a gente acabou de evitar, porque esse lugar aqui tava cheio e o que aconteceu com o seu Getúlio ia acontecer com todo mundo. Tá bom de explicação já pro senhor? Não tá nada bom. De onde vieram essas aranhas? Desde quando existe aranha de 30 metros de tamanho? Tá, eu venho andando assim na mesa, eu chego com tudo e dou um murro na mesa assim e falo: Para de gritar! Dá um intimidar aí. Ah, mano, tomara que eu intimide nada também. Eu vou gritar assim. Tá, intimidar é. Ah, mano, eu acho que eu falhei. Não, tudo bem. Você bate na mesa e grita.
Brulho olha pra você. Arthur, por que tu não me disse que eles... Por que tu não me falou do seu Getúlio? Pai, desculpa, eu vi 2 pessoas mortas. Você acha que a primeira coisa que eu ia fazer é vir no meu papai só porque eu sou seu filho te contar? Calma, pai. Calma. Uma hora eu ia te contar, mas você tem que ter paciência. Eita, eu dou um cutucãozinho com o cotovelo no Joey. Tudo que você tá vendo, eu vi também. Eu fiquei da mesma forma que o senhor, mas eu vi acontecendo. Eu vi uma pessoa morrer hoje, pai. E você tem que entender que essa pessoa que eu vi morrer era amiga dessas 2 pessoas que estão aqui na mesa. Então você fica forçando, isso não vai adiantar nada, ainda mais gritando com eles. E eles estão bêbados também. Parece que não conhece, vive num bar e não conhece gente bêbada. Eu conheço gente Foi bêbada, muito boa. mas eu não permito gente desrespeitosa. Tá, eu olho para os 2 e falo, gente, ele também tá certo, ele tem um ponto. Vocês vieram aqui, vocês chegaram num dia do show, que era um dia super especial pra mim. Tive que cancelar, porque tinha um amigo... Tadinho, ia fazer show, ia encher de aranha, a gente te salvou, Arthur. Será que é um pouquinho difícil pedir um pouco de gratidão nesse lugar? Liz! Tá, Eu não tenho nada a ver com isso. Eu escuto isso, eu viro, eu falo, eu vou embora. Daí eu pego, abro a porta e vou embora. Eu tô cansado, ok? Eu tô longe da minha família. Eu tô sentindo coisas no meu corpo que eu nunca senti. E a gente só tentou ajudar. E aí, quando a gente tenta ajudar, as pessoas gritam com a gente. Eu não entendo mais. Eu não entendo mais. O Brulho, ele olha pra vocês. Eu sei que vocês estão sentindo uma grande dor hoje. Eu respeito a dor de vocês. Mas não desrespeitem a dor dos outros, porque a de vocês também existe. Saiam do bar por hoje. Por favor. Eu meio que concordo com ele, Liz. O senhor pode levar a gente no hotel? Você não pediu isso pra ele. A gente não pode hoje. dirigir. Arthur! Ele grita. Dá um escutar, vai ser você ouve, Arthur. Tá. Deixa eu ver onde tá o escutar aqui. Nossa! Ah, consegui! Você escuta o Bruno te chamando lá de... você tá saindo assim, você tá saindo da porta, você ouve o Bruno gritando no meio da chuva. Tá. Oh, o menino bebeu ali também. Eu volto e abro a porta assim e olho pra ele assim, tipo, chorando assim. Leva esses 2 pro hotel. Que ele vai bater o carro. Eu não recomendo. É com moto. Vem logo. 3 pessoas numa moto? Cabe, só Agora vem. eu quero ir. Tá, eu também. daí Eu Tá. monto na moto assim. Então Liz, vocês... você pode ficar atrás de mim, eu não quero que o Joey me encoste. Ai, tanto faz. Eu acho que ele quer encostar... Que você encoste nele, Liz Senpai. Cuidado. Ah, então fica você atrás de mim. Eu também não quero conversar. Ok. Gostei. Vocês então sobem. Ele tem uma grande moto. Você quer escrever sua moto, Arthur? Vou deixar com o mestre. Me diz o modelo dessa moto que você comprou aí. Deixa eu ver se eu acho. Putz, eu não sei se eu anotei, calma. Você comprou, você gastou mó grana nessa moto. Eu tava com você quando você comprou essa moto, irmão. Pode ver quem foi metade de tudo que eu tinha. Calma aí, eu tô procurando aqui na lista. A gente foi ver no site a moto, Guaxinim, pelo amor de Deus. Não. Vocês foram no a site moto... da... Eu fui A no moto- site da moto ver o preço, ver o modelo. Não, mas a moto foi... Você viu o preço, você viu o modelo, você só me falou o preço, tá ligado? Você não me mandou o modelo. Deixa eu O ver modelo aqui. que a gente viu foi da outra coisa. Daquele lá. Daquilo. Tá, pera, eu tô achando aqui. É uma Harley Davidson bem bonita e preta. Eu chamo ela Ela de é David. bem espaçosa. Ela tem... Era aquelas de motoqueiro, sabe? Então ela tem aqueles guidões amplos e altos. Cabem vocês dois, porque vocês dois são pequenos. Atrás dela facilmente. E a roda de trás dela é bem grande. Você tem alguma customização nela, Arthur? Eu tenho um adesivo do Galdérios, do cara mostrando o dedo no meio, assim, o cara do sul. E só, eu acho. Só. Ok. Vocês então sobem na moto, no meio da chuva. Quem tá com a capa de chuva ainda? Naquele momento? Eu não tava. O César tava com a tava. pequena e tinham 2 grandes. Nenhum de vocês se tiraram quando vocês entregou entraram? pro Joe.
Pera, vocês O tiraram ou Thiago não? entregou uma... Tá. eu não falei que tirei, mas... Tá, então... Na hora... Tudo bem, então vocês estão molhados, sendo molhados pela chuva. O Arthur sobe então nessa grande moto que tá estacionada ao lado do... Joga o cabelo pra trás. Ele joga o cabelo pra trás. E vocês... Opa, esse pessoal não tá mais aqui. Então vocês sobem na moto e ele começa a dirigir vocês até o hotel. Dá um dirigir, por favor, Arthur, porque você tá... Você bebeu um pouquinho, você não bebeu muito, você não sente que você tá bêbado, você não sente que você tá muito embriagado. Só sente que você tá um pouquinho... Meu Deus. Todo mundo vai pá na moto. Dá um dirigir. Nossa, desastre. Eu falei por um. Eu tô muito triste. Tá, você pode forçar. Tá, eu vou forçar então. Meu Deus. Forçar faz o quê? Eu taco de novo só? Você taca de novo, se você falhar pode ter um desastre. Meu Deus. Tá 18. Vale. 18? Ok. Ah, consegui. Vocês... Nossa, consegui bem. Vocês, então, vocês sobem na moto dele. No começo, quando ele começa a sair, como tá chovendo muito e tá bem, é mais ou menos mal iluminado no lugar, ele sobe, ele vai fazer a curva, ele desliza, vocês vão cair, e aí ele dá a volta de volta a vocês e vrum, vai reto rápido. Com emoção, né, que vocês pediram? Aí eu volto a segurar. Eu Faz um levantei o teste de braço. destreza aí. Puta que pariu. Por que eu abro minha boca, mano? Por que eu faço Damn. isso, cara? Toda merda. vez. Tá. Tá merda. Cara, quer porque quer cair da moto. E tem desvantagem porque tá Nossa, bêbado, hein? passei. Foi bom, foi bom. Foi Tá, bom. você voltou, mas como você é um atleta, você tem facilidade. Vocês então, você leva eles. O barulho é bem alto, não dá pra conversar pelo barulho da moto. Você chega no hotel que você sabe onde fica, você cresceu em Carpazinha. E você chega no hotel, no pequeno hotel de Carpazinha, assim. Como você tava bem rápido, você chega e você vê... Quando você tá chegando, você vê o Thiago e o César subindo as escadas pra entrar. Eu? É. Nossa, a gente demorou pra Não, é subir. porque ele foi muito mais rápido, vocês estavam de boa. Ele foi com eu uma já- moto voando, porque ele é um motoqueiro. Tá, eu paro assim, daí eu... Chegamos, gente. Pelo visto, seus amigos acabaram de chegar também. Eu tô envergonhado. Vocês ouvem... O César e o Thiago, vocês ouvem a moto fazendo um estrondo forte. E vocês olham pra trás e tá descendo a Liz e o Joey meio tortos assim de cima da moto, com o Arthur dirigindo. Li, será que eles vão perceber? Eu faço assim, ó. Os dois estão muito doidos. Eu tô meio ruim ainda. Mas o senhor... Aham. Eu posso já vazar então? Eu ligo Você a moto pode fazer e... o que você quiser, você é livre. Eu ligo a moto assim, tipo, eu olho pra eles assim, abaixo a cabeça e vou embora. Tchau, Arthur! Tá, eu vejo a situação dos dois e falo pro Thiago. A coisa parece que foi feia lá. Amanhã a gente vai ter que voltar porque deve ter acontecido alguma coisa naquele bar. Acho que eles só beberam demais, cara. Você pode Senhor ir pro Brulho seu quarto lá que eu gritou. ajudo eles. Tá, Tudo obrigado. bem? Tudo bem, obrigado. Eu Ah, desço pra ajudar os dois, que estão camalerando e caindo no asfalto e dando Eles tipo, são bem cachorro zoados, fly é. aí. Thiago Sensei, eu tô bem. A Vamos, Liz, ela vamos. tenta meio que empurrar eles assim pro lado e ela ir sozinha, assim. Eu deixo ela aí sozinho e dou um ombro pro Joey. Vocês então Obrigado, entram no Thiago hotel Sensei. e vocês veem outro atendente, não é mais aquele mesmo, é um cara mais velho. Ele parece ser um pouco mais sério assim. Ele fala: boa noite. Posso ajudar? Olá, boa noite. Quando o César tá passando, fala: senhor, o senhor tá hospedado aqui? Sim, eu tô no quarto 23. Quarto 23, ele olha. Ah, o senhor tava hospedado anteontem aqui, né? Mas tem que fazer uma nova. Bom, Ah, tem que. o senhor tem não que parece fazer muito outro bem. Faz o pagamento, seguinte: né? me dá esse seu cartão para eu reativar o quarto. E aí, amanhã a gente resolve o pagamento, pode ser? Ah, pode ser, tudo bem, eu tô todo sujo de barro mesmo, então É, acho que sim. ia sim. ser melhor pagar Aconteceu amanhã. alguma coisa, senhora? O senhor não parece. Bom, desculpa, é antiprofissional. Ele pega, passa, bota um. Ele te entrega um cartãozinho da sala, do quarto. Tá. Descansa. Amanhã senhor. eu volto aqui pra resolver o pagamento. Pode então, deixar, obrigado, pode viu? deixar. Valeu, boa noite. Daí eu... É um cara mais de meia idade, assim, provavelmente é o gerente do hotel. Tô com fome. Nisso ele vê chegando todos vocês assim, bem sujos, molhados e cheios de lama. O Arthur foi embora, né?
Eu dei uma virada na esquina, eu tô na esquina ali, tipo, chorando, eu não consegui, eu tô muito badzão. Ok. Senhores, Preciso mudar a moto, chorando. posso ajudar? Tá tudo tranquilo. Pode? Tem... Opa, meu querido, você pode ajudar assim? Tem bebida no frigobar do quarto, né? Tem, né? A gente faz a bebida direto aqui embaixo, né? A gente compra, você compra aqui e leva, no caso. A gente não tem frigobar. Oh, vocês fazem drink aqui embaixo? Ah, não, agora o bar tá fechado. Joey! Já passou tá quase 11 horas já. Mas você tem a garrafa fechada? Você pode me vender uma garrafa? Irmão. A senhora faz um charme aí. Nossa, eu vou falhar. Opa! Quanto que eu tenho de charme? Thiagão, Não, só eu vê. falhei um pouquinho. Aí a senhora tem certeza? Não, eu não sei se... Bom, Moço, posso por vender. favor, vende a garrafinha fechada, não vai precisar Vocês- nem fazer o drink. você tá sozinha ou você tá com eles? Ele aponta pra vocês ao redor. Não, meu quarto é sozinho. Sozinho, é só eu. Eu não... Ele olha pra vocês assim, esperando uma aprovação. Ele pode vender ou não, assim, ele tá um pouco preocupado. Olha pra ele e fala assim, trâmite. Deixa eu ver. Ele... senhora, desculpa, estamos sem no estoque, bem hoje mesmo. Ah, moço, tem iFood nessa cidade, moço? Não, aqui não tem, é muito pequena a carpazinha, né? Não tem mesmo. Tem O água no restaurante tá- frigobar? O que? A gente não tem frigobar nos quartos. A gente tem uma geladeirinha, mas não, a gente não deixa a bebida porque pode dar problema. O pessoal daqui bebe muito. Sentido Não insinuando que a senhora bebe muito. Eu tô dizendo que o pessoal daqui bebe muito, com certeza. Pera, o que? Eu contra a bebo senhora. muito? Não, senhora. Deus me Mas livre. que afronta! Deus me Thiago, me dá a livre. chave do carro, eu vou dormir no carro. Não vou te dar a chave do carro. Thiago, eu vou dormir no carro. Me deixa dormir no carro, por favor. Você não vai dormir do carro, você tem que Os descansar. senhores estão bem? Os senhores estão sujos? Esse homem Isso é falou pra sangue? Ele aponta assim pra você, Liz. Que você tá com rasgo aqui das aranhas. Puta merda. Eu só boto a mão assim em cima. Os senhores não querem ir pro hospital, Cara talvez? inconveniente. Os senhores não parecem muito bem. Tá Eu tudo posso bem. chamar uma ambulância caso precise? Não, tá tudo tranquilo. Carro. Não precisa Isso se aqui é um preocupar. hotel Thiago, ou deixa eu dormir hospital? no carro. Aqui é um hotel, senhor. Hotel de Carpazinha. Então a gente ganha coisas de hotel, não precisa perguntar de ambulância. Eu não entendo esse cara. Eu quero dormir no carro. Thiago, dá a chave. Eu só Eu quero vou te comer dar alguma essa chave de coisa. carro, Alice. Gente, Joe, Liz, por favor. Não, sim. Vão pros seus quartos e vão Eu te descansar. tirei de dentro de uma aranha gigante. Você não me dá a chave do Lá, carro? lá, 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 lá. Eu começo a dançar pra distrair o cara. Lá, lá, ga- Ele pega o telefone assim e liga. Dá pra vir aqui na recepção rapidinho? Não, tendo não, problema. não. É o restaurante, a gente tava conversando sobre... É que um país que eu visitei com minha aranha, ela misturou um pouco as coisas. A Vocês têm- próxima vez que você ficar preso dentro de uma aranha, porque eu não vou te tirar. Eu não Tô com muita salvo fome. mais. Ela tá bêbada, ela tá É a falando coisa que não vai acontecer. fiz, Thiago. É a Thiago, segunda sem vez. ser, você pode fazer ela parar de falar, por favor? Foi aquela menina. Passam-se alguns segundos e vocês veem Graça. chegando um cara que aparentemente tava dormindo assim. Ele tem uma roupa de... que é quase que de segurança, mas parece que ele tá colocando roupa ainda. Ele é grandão. O que aconteceu? Ele olha assim. Voz grossa. Estão invadindo o hotel? Não, Desculpa, eu tava... Não, desculpa. Meus amigos beberam no bar, lá no Sovaco Seco, tá? Eles estão muito É um cara tensionados. careca, assim, grandão, fortão. Precisa de alguma coisa aqui? Rodrigo? Não, eles estão tão transtornados. Desculpa, irmão. Ele olha tipo meio... Eu não sei o que fazer aqui, tem dois... E aí ele... os senhores querem se hospedar? Os senhores não parecem muito bem, vocês não querem ir pro hospital? Não sei. Mas de Não novo, precisa. não parece tão bem. Irmão, eles só beberam muito, cara. Eles só beberam. A primeira vez esse menino bebendo, a moça ali, nem sei quanto Bom, eles bebeu, estão só sujando que todo o eles chegaram lobby. assim. Você pode, por favor, se responsabilizar A e moça fazer ali? eles...
Por favor, não me façam Ô, menino, pedir para que gentilmente eu tenho vocês se 24 retirem. anos. A moça ali. Tá difícil. Eu O cara salvei a bota. vida dele O duas segurança, vezes e ele, falou, ele, ele "Moça, fecha, ele cruza os braços assim, tá esperando vocês saírem dali, ou pra se hospedar ou pra ir embora. Gente, por favor, bora pro quarto. Não me incomodar esse senhor aqui. Tá bom. Tá. Mas eu vou porque eu quero ir, não porque você está impondo. Ok. É Sai, O isso. que você quiser, garoto. E sai. Você precisa se hospedar antes, viu? Aí o gerente. Os senhores já estavam aqui antes, né? É o grupo que se hospedou aqui há uns dias, né? Há 2 dias atrás. Isso, Eu vou reativar aqui a chave de vocês podem ir pro quarto. Ok, tá aqui minha chave. Ele pega. Eu vou. Só um segundo. Esse quarto aqui não foi limpo ainda. Eu vou colocar o senhor no quarto 404, pode ser? Lee Senpai, pelo amor de Deus, ele que me quer colocar no quarto andar, no 404, tá tudo errado. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Não. Thiago Sensei, Senhor? pelo amor de Deus. Moço, tem outro quarto. Eu durmo sujo. Já tô sujo, eu durmo sujo. Tem um banheiro, Joey, não ali. tá tudo bem? Eu sou Qual o muito- problema? 103, pode ser então? Pode ser, tá ótimo. Não. 1 mais 3 é igual a 4, você tá louco? Não. Me coloca no meu quarto antigo, pelo amor de Deus. Eu dormi lá, nada aconteceu de ruim, pelo amor de Deus. Deixa eu só... Qual era o seu quarto antigo, senhor? Aqui, era... Tá, 203, pode ser? Sim. Ok, pronto. Toma aqui. Ele passa e te dá o cartão. Obrigado. Ele olha pro Thiago. Foi quase. O senhor tem certeza que não quer levar eles no hospital? Só. Não demais. Tá bom. E a senhora? Não sei qual era meu quarto. Era um quarto. Só um segundo. 304, pode ser? Opa, pode. Ele Tem uma marca cama? Se tem uma cama, eu tô indo. Tem uma cama, senhora. Tem uma cama. É uma cama de casal. Opa, pode ser, obrigada. Ele passa a sua chavinha e te entrega. Ele até... O segurança estava do lado assim, ele vê que se acalmou um pouco, ele já... Bom, qualquer coisa, só me chamar, viu, Rodrigo? Tá bom. E aí ele entra pra trás, assim, pra ver as câmeras e o que... Seja lá o que ele estivesse fazendo. Que vocês não sabem. Bom, eu vou... E o meu senhor, quarto, ele então. aponta pro Thiago. O senhor também vai se hospedar aqui? Sim. O senhor quer comer alguma coisa? O senhor parece meio pálido. Tranquilo, você tem um cigarro? A gente vende cigarro, sim. Queremos, Thiago por favor. Sensei. Eles já Eu saíram, ouvi não? Os dois? isso? Eu esperei eles saírem pra pedir. Tá. Ok. Esperei eles Não. saírem. Eu fiquei na senhora, sim, surdina senhora, ali, a gente vem daqui. porque eu ouvi falando de comida. Posso fazer um escutar? Pode escutar. Eu vou fazer um escutar. Eu tô com fome. Peraí, quanto é que é mesmo? Que chato. Meu Deus do céu, cadê? Eu tô bêbado de verdade, cadê o O escaque? Luba, quando tá bêbado, fica maluco. Ai, caralho, caiu. Nada pra... Eu tô com fome? Nossa, eu não escutei nada. Você não escutou nada. Você pegou e você tá muito... Você tá bêbado, você tá só escutando o seu quarto te chamando pra dormir. Que você tá morrendo de sono e fome. E você tá com muita fome também. Ele tá bêbado e acho que tá surdo, assim. Todos vocês estão com bastante fome. Mas, ok. Ele puxa um cigarrinho assim, uma caixa de cigarros e te dá. Então eu compro. Vou botar já boto na conta do seu quarto aqui também. 503, pode ser? Pode. É o mesmo que eu tava hospedado antes? Ou não? Não, porque tá sendo limpo esse. A gente vai botar num novo. Mas tá lá. Último andar, senhor. Tranquilo, obrigado, irmão. Eu tô ali na esquina, Selbit. Eu tô sentado assim e devo provavelmente... Tá, você tá na fumando chuva, também. sentado assim. O que tá passando pela sua cabeça? Eu tô... tipo, pensando na minha mãe, no meu irmão e o Joey foi muito grosso comigo, daí eu tava, tipo, meio badzão, assim. E eu comecei a ficar nervoso e eu tento acender um cigarro ali na chuva mesmo, tipo... colocar uma Fazendo mãozinha assim. cobertinha com você mesmo, assim. Eu faço assim e tento fumar ali na esquinona mesmo. Tá? Você acende o cigarro, você tá fumando. Tá. Joey e Liz,
como vocês ficaram muito bêbados logo depois do acontecimento, vocês meio que apagaram algumas coisas da memória. Então dá um teste de sanidade aí. 28. Se você, eu tá, se você passou... tirei menos. Tá. Você Eu tô com passou... 17. Ó, se você falhar, você recupera. Ah, tá. Ah, pariu. O cara tá bêbado mesmo. Eu falhei. Tá, então você recupera um D3 de sanidade. Joga Um D6. D3? É. Ok. Você joga um D6, se der 1 ou 2 é 1, se der 3 ou 4 é 2, se der 5 ou 6 é 3. Você ganhou 1 de sanidade. O bebê te recuperou de sanidade porque você tá tentando... A bebida não te ajudou, mas ela vai apagar algumas coisas da sua cabeça, assim. Você não lembra mais com tanto detalhe o que aconteceu. Tá, uma dúvida técnica aqui só. Eu coloco na minha máxima também? Não, só na sua mínima, por enquanto. Tá. Eu posso fazer um bagulho antes de dormir? Com certeza. Eu quero pesquisar na internet se tem alguma gráfica em carpazinha. Você acha? Tem duas, na verdade. Tem algumas. Tá, só isso. Daí eu olho pra dar pra foto da minha mãe de novo e durmo. Tá. Ou pelo menos tento dormir, na real. A Liz, ela tava indo pro quarto de escada, mas ela só subiu 2 lances de escada, sentou na escada e dormiu na escada mesmo. Ok. Ela se encostou assim na parede e dormiu na escada, que ela não conseguiu subir o resto. Perfeito. O quarto que o Thiago chegou era parecido com o original? Era. Ou não? Era, Todos os tipo, quartos são bem idêntico, iguais. São todos iguaizinhos. Tá, quero subir, quero já ir tirando cigarro. Tá? Aí eu quero olhar pra cama que o Christopher dormia, tipo o mesmo layout. E quero colocar o cigarro de volta e guardar. Boa. Você faz isso. Bom. E alguém mais quer fazer algum ritual antes de dormir? Alguma coisa? Eu quero fazer uma coisa. Pode falar primeiro, então. Não, eu só entrei no quarto, pensei Faz um assim... teste de Constituição. Bom, antes de... Eu? É. Por que eu abro a boca? Luba, teste de desconstituição. Teste, algum teste. Tá. Foi bom. Você tá bem mais sóbrio já, todo esse trajeto Ok. assim, você já sobriou um pouquinho. Ok. Eu olho pra minha cama, respiro fundo, sento no chão e começo a meditar. Tá. Você começa a meditar e olhar pra dentro de si mesmo, buscar a origem dos seus sentimentos, a raiz das coisas que você tá sentindo. E você se sente bem, se sente um com o mundo, mais uma vez. Isso te dá 3 pontos de sanidade. Não, desculpa, um D3 de sanidade. Tirei 3, então é 1, né? 2. É 2? É. Você passa, mínima também, você né? passa algumas horas meditando pra passar por isso. E é isso. Mais alguma coisa? Alguém? Eu durmo. Tá. Todo mundo, então, joga um D3 pra recuperar a vida, menos a Alice que dormiu na escada. Eu posso... Ô, Céu... O Arthur queria fazer um bagulho. O quê? Enquanto eu tava Desculpa, lá você fora, então, tipo, perguntei. Pode falar. Quando eu tava lá fora, tipo, eu dei 2 tragadas, assim, no cigarro, daí eu olho pra aquilo aqui, daí eu, tipo, fico pensando e eu taco, tipo, o cigarro fora, eu pego o meu maço, assim, também, tipo, amasso, taco fora, pego a moto e vou pra casa. Tá, você vai pra sua casa que fica bem na beira da cidade, assim, perto do Sovaco Seco. Na sua casinha pequena. Você não mora mais com o Brulho, você já se mudou, você tem um apartamentinho seu. Não, pera, você mora com o Brulho ou não? Me confirma isso. Eu moro com o Bruno. Tá, então você chega em casa e você vê o Brulho sentado assim, na mesa, tomando água, bebendo um pouco. E ele não olha pra você quando você entra. Tá, eu fico olhando pra ele assim e falo... Hoje era aniversário dele, sabe, né? Eu sei, filho. 18 anos, pai. Ele ia entrar pro Galdérios. Daí eu só viro e vou pro quarto, assim. Ele continua acordado e ele liga o radinho com as músicas que ele gosta, porque são mais pesadas, mas ele abaixa o volume quando você entra no quarto.
Eu acho que eu só durmo. Tá, mesmo. dá um D3 então pra ver quanto você cura. Nossa, Então você cura 1 de vida. que ridículo. Eu tenho 1 de vida. Pronto, tô full. Não, você cura a sanidade, não cura? Não, de vida. Pra Tá. descansar. Certo. Tá, pera. A Alice César, no meio faz da um teste de... madrugada- Oi? Eu queria que a Alice acordasse no meio da madrugada. Por ter dormido na escada e tá muito desconfortável. Tá, faz um teste. Faz um teste. Tá bom, vai. Você acorda no meio da madrugada, ok? Não vou fazer mais um teste pra se acordar, tá suave. Com uma puta vontade de vomitar. Faz um teste de bom senso. Faz um teste de bom senso aí. Teste de torcicolo. Você acorda com... Nossa, você dormiu toda torta, assim, é tipo umas 2 e pouco da manhã, assim, caralho. Nossa, e aí você consegue... Você se liga, assim, você já tá com uma puta dor de cabeça, vontade de vomitar, mas você tá mais assobriada, assim, e você consegue ir até o seu quarto. E aí você pode recuperar a Eu sua quero vida. vomitar antes de dormir, por favor. Tá, você vai... Você gorfa pra caralho, assim, você gorfa tudo que você tomou. Nossa, esvaziou o sistema. Você tá super fraca, porque você mal comeu o dia inteiro. E... Nesse momento, aí você volta pra sua cama e você recupera um D3 com penalidade. Então joga 2 vezes e é o menor. Tá. Ah, não, já caiu um. Então você recuperou 1. Ai. Vocês dormem bastante, menos o César, que não consegue dormir direito e dorme pouco. Você acorda antes de todo mundo, César. Você acorda tipo umas 6 da manhã. Sim, tá. Eu acordo antes de todo mundo e eu quero ir na gráfica. Ok, você desce então, passa pela entrada do hotel, você vê aquele cara que tá quase dormindo, que atendeu vocês, o Rodrigo, de meia idade assim. Ele falou, bom dia, senhor. Bom dia, eu já tava esquecendo, eu tenho que fazer o pagamento, né? Isso. É 80, né? Tá bom, 80. Daí eu tiro o cartão de crédito. Tá, você paga, pode tirar R$80 do seu valor aí. Nível de gastos, né? Isso. Não, é só tipo, quanto de gasto você tem por dia? Eu tenho 3.920. Não, por dia você não tem isso. É o que tá aqui. Tá, é por causa que você converteu de dólar pra real, né? Então é tipo... Então você tem uns 400, mais ou menos, pra gastar. Não, tudo bem. Você paga, não precisa contar de nada. Tá suave na sua estadia. Você paga e tá tudo certo. O senhor pretende ficar aqui mais dias, senhor? Provavelmente a gente vai ficar aqui mais uns bons dias. Todo né? mundo Você pode só me que dar. chegou com o senhor? Sim, Tá, eu vou deixar aqui ideia. registrado então o pagamento automático. Daí eu não preciso passar por isso toda vez, né? Tudo bem, é uma boa ideia. Aí, Tá por bom. favor, nas normas do hotel, cuidar, né, pra não acontecer o que aconteceu ontem, né? O pessoal tudo sujou. A menina dormiu na escada ali, nem sabia o que fazer com ela. Ainda bem que acordei, ela já tinha saído. Meu Deus. Daí eu boto a mão na cara, assim. Ô, me desculpa, tá? Eu vou tentar fazer isso não acontecer de Tenta dar uma novo. conversada com o pessoal aí, porque senão não tem como, né? Vou ter que chamar a polícia da próxima vez. Chegou nesse... Meu Tava Deus, complicado, eu vou senhor. falar. Desculpa, César, né? Desculpa, senhor. Não, tudo bem, eu que peço desculpa. Eu vou conversar com eles, isso não vai mais se repetir. Desculpa. Pode deixar. Tá, eu saio e quero ir em direção à gráfica. Só pra contextualizar, eu quero acordar antes o suficiente pra dar tempo de eu ir e voltar. Sim, na você acordou gráfica. bem mais cedo que todo mundo. Guaxa, sua câmera tá travadinha. Só que a menina travou muito sorriu, bom. você muito sorriu e travou. bonitinho, velho. Olha o sorrisinho. Caralho, o que Ai, aconteceu? cara, eu tava feliz, cara. Olha lá. Será que ele caiu? Acho que ele caiu. Ele caiu, será? Eu acho que ele só tá muito feliz, ele tá preso Ele na tá felicidade. muito feliz. Ele caiu. Aí, Aí, voltou. voltou. E- Mas tá certo. mutado. Tá mutado, Não tá não. Fala mutou. uma coisa, Arthur. Não tá, não. Alô? Aí, tá Ai, safe. ai, ai. Mano, o Tá. Discord, só o Discord. Você chega então, você sai do hotel, César, e como você pretende ir pra essa gráfica? Você vê no mapa que de carro é tipo 3 minutos e a pé é 10. Você consegue ir a pé. Tá, eu vou andando. Você vai andando até a gráfica e tem uma... Quando você chega é tipo umas 6h30 e é bem quando a gráfica abre, assim. Tem um velhinho abrindo a gráfica, assim. Bom dia! Bom dia, senhor, tudo bem? Tudo bem, tudo bem.
Eu vim O só senhor quer fazer imprimir alguma uma... coisa? Ai, desculpa. Ele vai pra trás do balcão, assim. Ele nem tava no balcão, tava abrindo a porta. Pode ajudar? Claro, eu preciso imprimir uma foto aqui. Eu tenho no meu celular. Eu posso mandar pra você por e-mail e aí... Manda por e-mail. É carpazinha impressão 3 @gmail. Eu só vou ligar aqui. Ele começa a ajeitar. Ele tá todo velhinho, assim, meio tremendinho, fofinho. Ele tem a pele bem enrugada. Ele deve ter, tipo, uns 80 anos já. E ele tá... E o lugar chama Carpazinha Impressora. É só isso mesmo. E aí ele vai e liga a tomada, você vê as coisas. Tô ligando só. E é uma impressora bem antiga. Ele tem o monitor tubão ainda, ele vai... Tá, você mandou já o e-mail? Mandei, acabei de mandar aqui, vê se chegou aí. Quem é esse homem aqui, fortão? Parece o Vin Diesel, né? Parece o Van Damme. Nossa, o que é isso atrás dele? A gente tava participando de uma festa fantasia aí. Meu Deus, o que é isso atrás dele? Tinha essa decoração estranha na festa. O que é isso, bicho? É tudo uma fantasia, decoração? É senhor. carne? O que aconteceu? Ele tá todo machucado. É de mentira, isso daí é feito de amido de milho. Ai, meu Deus, que susto, menino. Desculpa. Ok, é essa aqui que você quer imprimir? Sim, É colorido? foi Você quer foto de... papel de foto? colorido, em papel de foto, sim. Mais de qualidade. Ok, senhor. Se você puder deixar do tamanho que eu posso colocar na minha carteira, pequenininhos. Pode ser. Quantas que você quer imprimir? Uma só. Uma, tá bom. Ele faz... Ele aperta Enter assim, você ouve... Aí trava... Ele... Ai, peraí! Toda vez! Tá aqui, senhor! Ele te entrega uma foto do Christopher todo zoadão assim, com o bicho morto, todo sangrando, que vocês tiraram no sanatório. É essa foto, senhor? Sim, é essa foto mesmo. Ah, mas Quanto aí é R$1. Tá bom. Eu tiro uma moeda de R$1 na carteira e entrego pra ele. Bom dia, obrigado. Obrigado, senhor. Bom dia. Toma cuidado aí, tem que lavar a mão direitinho. Gostei do cabelo. Obrigado. É verdade, cuidado, tem álcool gel aqui, viu? Ele já passa bastante a mão. Eu também já dou uma chuchada ali. Pra dar uma lavada. E eu volto pro hotel. Na verdade, eu volto pro hotel e eu fico sentado na calçada na frente, esperando eles. Ok. Você volta pro hotel, então. Dá mais um teste dá mais um DC de sanidade aí. Pelo novo... E coloca na sua ficha itens importantes a foto do Chris. Verdade. Você ganhou um item importante pra você agora. E esse item vai te ajudar a lidar com as situações complicadas a partir de agora. É um D6? É um D6, pelo momento. Nossa, eu perdi um, né? Ixi. Você ganhou um de sanidade, Tá. Peraí. Eu tenho que tirar então que eu perdi o relógio aqui, né, Rafa? Sim, você tirou, você perde o relógio aí. Rick. Vocês então todos acordam mais ou menos em que hora cada um? O César acordou bem mais cedo que vocês todos acordam de ressaca, assim. Na real, o Joe e a Liz acordam de ressaca, o Arthur acorda até que ok, e o Thiago acorda normal porque ele não bebeu. Dependendo do quanto eles for demorar, eu quero levantar e ir num lugar comer um misto quente, alguma coisa, só pra passar o tempo. Tem uma mas eu vou- lanchonetezinha do lado que é a Gasparzinho Lanches, que você pode comer lá. Tá, mas eu vou ficar esperando um pouco, se eu ver que eles estão demorando muito, eu vou pro lugar comer, só isso. Eu acordo mais ou menos umas 8, que é o padrão que o Joe acorda. Eu arrumo a cama, com muita dor de cabeça. Arrumo a cama, ajeito o quarto e vou descer pra conversar com o Rodrigo. Tá, você então acorda e você desce até o lobby assim. E você... Pera, você viu o César ou não? Não, né, César? não, eu já Você tinha, foi vou comer. ficar 1h30 comendo. esperando. Você foi comer, ok. Então você chega no lobby e tá aquele Rodrigo. Bom dia, senhor. Bom dia, eu sou o Joe. A gente conversou ontem à noite, a hora que eu cheguei. Eu lembro, senhor. Tá tudo bem? O senhor tinha bebido um pouco demais, né? Está tudo bem, foi a primeira vez que eu bebi. Só tomar e cuidado aqui com as normas do hotel, que ontem eu até dei uma... Porque a gente não tem muito cliente, né? Eu também não tenho muita escolha, né? Senão a gente não paga as dívidas. Mas aí, da próxima vez, não tem como, né? A gente tem que pagar o segurança aqui, ele quer trabalhar.
Eu peço desculpas pelo meu comportamento e eu gostaria de oferecer algum trabalho aqui pelo hotel, se eu puder fazer pra compensar. Ah, desculpa, senhor, não posso fazer isso, né? Não tá no meu... Ok. Não posso. Eu peço desculpas mais uma vez. Mas e se tu eu quiser puder- mesmo, assim, já que tu tá insistindo, se quiser limpar o quarto teu da outra vez que também... Certo, ele já está limpo, na verdade. Ah, então tá bom, então. Então obrigado, já trabalhou então pra gente, o que tá oferecendo, tá bom. Ok, eu peço desculpas mais uma vez. Tudo Não bem, vai tudo bem, acontecer de senhor, novo. tudo bem. Só toma cuidado. E a sua amiga, ela toma cuidado também, viu? Também tava meio palém já. Dormiu na escada, sabia disso? Dormiu na escada, guria. Nem sei, que pai dormiu na vergonha. escada? Eu nem tive coragem de mexer com ela, na verdade. O senhor tirou uma foto? Ah, não? Quer dizer, O senhor tirou uma foto? não sei. Eu prometo não contar pra ninguém, eu digo que fui eu. Qual teu zap? Tá aqui. Tá, vai, ó. Vou mandar, mas não fala que fui eu, pelo amor de Deus, eu vou perder o emprego. Pode deixar, Pega é o o celular nosso aqui, ó. segredo. Eu tirei de dois ângulos, eu tirei de cima e de baixo, olha, tava babando aqui, ó, tava tudo babando. Olha esse vídeo dela caindo no bar. Deixa eu ver. Ela tentando pegar o dardo no Deixa eu ver. teto. Nossa, quebrou o nariz da guria! Por isso que ela tava Quebrou toda o nariz. detonada. Meu Deus do céu! Ah, tá bem, ela já bebeu, já nem sente mais dor agora. Caralho! Nossa. Obrigado pela De foto. nada, tamo aí. Não fala que fui eu, pelo amor de Deus. Vou te bloquear no WhatsApp aqui, não fui eu que mandei. Não, tudo bem. Não fui eu, não Eu te fui eu. mandei o vídeo, então o vídeo é a sua garantia. Boa. Ok. Obrigado. Ah, desculpa, mais uma coisa. O senhor viu aquele moço cabeludo por aqui? Ele já acordou? Ah, ele passou bem mais antes, assim. Eu não sei, ele saiu, ele deu bom dia e foi. Ele pagou, né? E foi pra algum lugar, não voltou ainda. Deve ter ido tomar café da manhã, né? Ah, tem algum lugar pra tomar café da manhã aqui perto? Tem aqui o Gasparzinho Lanches aqui na esquina. Ok. Muito obrigado, senhor. De nada, que isso. Bom dia. Bom dia. Aí eu vou em direção a Gasparzinho Lanche também, que eu tô com fome. Ok. O resto das pessoas acordam. Eu acordo também. mas eu moro lá Eu moro muito longe? Você mora bem perto do Bar Sovaco Seco. Quando você acorda, você sente um cheiro bem gostoso de bacon com ovo. E você reconhece que é o café da manhã especial que o Brulho faz no seu aniversário. Você levanta e vai até a sala. E ele tá esperando assim, com uma roupinha, um pijaminha, pantufinha dele todo preto com caveirinhas. Fala, filho, Bonitinho. ontem foi um dia muito complicado. Me desculpa. Não foi justo eu ter gritado com você daquele jeito. Eu não sei exatamente o que você viu, mas você gostava tanto do seu Getúlio quanto eu. Ele era um homem difícil de lidar, mas ele tinha um coração puro, ele era um homem simples, que só queria viver na sua casinha, no seu postinho de gasolina. Eu dou um sorriso assim e vou pra cima dele assim, dou um abração nele de novo. Ele, eita. Tá tudo bem, filho. Eu sei que eu fiquei muito orgulhoso de você. E eu sei que a sua mãe e o Henrique também teriam ficado. Saiba disso, tá bom? Tá bom, daí eu limpo assim o olhinho. E aí senta. E vamos comer então, Eu né? fiz teu café. Eu vou lá pro bar porque já acabou de acabar o horário dos assombrados. Vamos ver. Eu vou lá ver como é que tá a Ivete. Tá bom. Vai lá, obrigado, pai. Você cuida, viu? Você também. Ele amo, sai viu? de casa. Também te amo, filho. Ele sai de casa, você ouve a moto dele fazer um barulhão que nem sempre. E ele sai dirigindo Tá, em aí direção ao bar. eu tô lá sentado assim, eu olho pro lado assim e vejo a foto da nossa família, assim. Nós quatro. Você Tá vê. falando. Você vê então. Você quer escrever como a foto é? É uma foto da gente no Sovaco Seco, tipo, um pouquinho mais novo, o bar. E aí tá nós quatro, assim, mais ou menos na frente do balcão, a Ivete não tá. E aí tá, tipo, nós quatro, assim, tipo, todo mundo sorrindo, assim.
E aí o Brulho tá sério no meio, eu tô fazendo assim, o meu irmão tá me abraçando, e aí a minha mãe tá abraçando o Brulho. Como é que eles são fisicamente, seu irmão e sua mãe? O meu irmão, ele tem o cabelo castanho, ele era criança, o meu irmão. Então ele é criancinha, de cabelo castanho, olho castanho, e a minha mãe ela é loira, tem o olho azul e... Acho que é isso, né? A roupinha não precisa, né? Tipo, de explicar o Não, precisa. só pra saber como eles são, mais ou menos. É. Certo. Agora o Thiago acordando e a Alice. Olho azul não, verde, desculpa. O olho da minha mãe é verde. Ok. Acordo, tomo um banhozinho e já vou direto para baixo pra ir bater um rango, que tô com muita fome, velho. Ok. Muita Você acorda mais ou menos junto com o Joe, mas você desce antes que ele, na verdade, porque o Joe ficou um bom tempo arrumando o quarto. Tranquilo. Você chega então Opa. Você vê o cara, bom dia. Bom dia. Mas, ô, irmão, desculpa aí por ontem aí, cara, aquela situação toda complicada. Peço perdão 100%. Não, eu cara. entendo, eu vi o senhor tava numa situação complicada. É só, de novo, né? Só cuidar que as normas do hotel, eu não posso muito. Mas eu entendo. Ah, não, de boa, depois pede desculpa. O pessoal aquele parece- careca de 2 metros também. Ah, não, pode deixar. Ah, mas é brother, velho. Tranquilidade. Viu? Onde é que tem um lugar pra ter um rango por aqui, velho? Ah, tem o Gasparzinho Lanches aqui na esquina. Você pode ir ali, a gente sempre recomenda o pessoal pra ir lá. Gasparzinho Lanches. Isso, do Fantasminha, né, camarada? Isso, some com tua fome, né? E, caraca, como você sabia? Você passou na frente ali, viu, né? Não, só pensei aqui. Qualidade. Nossa, você teve a mesma ideia que eles, é o slogan deles. Nossa, sensacional. Vou lá então. Vou comer alguma coisa. Pô, obrigado, pode viu, ir. cara. Valeu. Bom dia. Bom dia pra você também, cara. Vou lá. Então, E aí como é- agora é a Alice, A Lisa acorda. toda fodida, com a coluna travada, Acorda com com o gosto de travesseiro vômito na sangrando pelos boca. nariz. Travesseiro sangrentado. A Alice acordou algumas vezes, mas ela voltou a dormir. Então ela só levanta da cama de fato umas 11 da manhã. Ela chega no banheiro, ela repara que as roupas sujas dela estão tudo dentro do box, porque ela tem o hábito de tomar uma ducha antes de dormir. Ok. E ela fez isso, mas as roupas dela ficaram tudo lá dentro do box, toda cheia de barro. Vocês podem. Só pra lembrar, vocês ainda podem aplicar medicina das feridas de ontem, um no outro, ou em vocês mesmos, mas tem penalidade porque se passou um dia já. Então pode ter infeccionado, vocês não trataram direito na hora, então vocês podem tratar as feridas naquela mesma batalha, mas quanto mais tempo passa, mais difícil fica. Eu aproveito que eu tô no banheiro já e eu puxo meu kitzinho de medicina do Você tem um kit da minha médico nos seus maleta. pertences? Tenho. Então eu você tenho. ganha a vantagem e perde a penalidade. Então você Ok. só tá neutro, você só vai jogar o normal. Tá, e eu tô com o machucado do meu braço das aranhas, então eu quero fazer os pontos e botar um curativo em cima. Ok. Eu curo um. Um D3. D- Se você passar em medicina. Tá, é verdade, eu tenho que rolar medicina. Nossa, é verdade, eu tô com um rombo aqui, ó. 49, eu tenho. Deixa eu ver. Foi bom. Então dá um D3. Tirei 5. Tá, então você recupera 2 de vida. Tá. 3. 5 é 3. E. Ok. Então já é mais ou menos meio-dia quando você consegue terminar de costurar tudo, se você acordou às 11. Tá, e aí eu resolvo o meu problema do machucado e pego as minhas roupas que estão todas dentro do box, enfio dentro do lixo do Ok. banheiro e lacro o saco assim e ligo a água do box só pra dar uma limpada e tirar os vestígios da minha bebedeira e deixar o quarto limpo. Perfeito. Ok. Enquanto isso, então, o César, enquanto você comia, você vê chegando entrando na lanchonete o Thiago e alguns Foi o minutinhos. Joe primeiro? Você foi o primeiro a chegar e aí o Mas Thiago. aí o Joe não foi? Ou foi Não, o Thiago Joe acordou depois dele. Ah, o Ele Thiago. acordou junto, mas ele saiu depois. Então o Thiago chega primeiro e depois o Joe. Eu acho que aqui é uma boa hora pra gente fazer a nossa pausa, ir no banheiro fazer um pipizinho e aí voltar Pronto. na lanchonete Na com lanchonete passa um um- novo dia, uma nova jornada.
Então, Yes. voltamos em 5 minutinhos, pode ser? Yes, Então, te perfeito. dando 5 minutinhos. Voltamos já. Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo. Obrigado, vamos lá. Yes. Vamos continuar? Bora! Vamos, papai. O Joey não está ouvindo a gente. Eu acho que tá sim. O Joey tá comendo. O Joey tá, ele tá realmente tomando café Aí. da manhã no Gasparzinho Lanches, que foi Eu tô onde real. vocês foram Gasparzinho. quando saíram Eita. do hotel. Eita. Vocês veem então o César, você vê o Thiago chegando primeiro e ele Opa. vai até você. O que você faz, Thiago? Bom dia, Cezinha. Bom dia. Tá comendo o que aí, meu querido? Pô, pedi um misto quente. Tá gostoso, ó. O pessoal manja de fazer. Pô, tu vai comendo esse mistinho aí? Ó. Um mistinho ou um pãozinho na chapa tava com uma cara bonita também. Rapaz, vou mandar um então. Quem é que é? Quem é? Fala qual que é aqui? Tem um balcão. O Gasparzinho Lanches é um lugar bem pequeno. Tem tipo um casal tomando café da manhã ali perto também. E tem meu Deus, que susto! Tem um cachorro que passa latindo na rua. Cachorro. Tem um cachorro que passa, um vira-latinha que passa na rua. E tem uma moça no balcão e vocês veem a lanchonete ali atrás com um chapeiro assim fazendo umas coisinhas. Ô, minha querida, tu me vê um pãozinho igual desse do meu brother aqui? Um pão na chapa, senhor? Um cacetinho na Esse chapa, mesmo. tu quer? Manda um cacetinho pra mim, por favor. Pode deixar, senhor. Obrigado, viu? Thiago Sensei, Ô, Letício! Manda mais um cacetinho aqui. Ah, tem um suco de laranja natural? Aquele espremido da laranja? A gente faz sim, tem suco de laranja e de abacaxi, senhor. Pode mandar então, viu? Obrigado, viu, minha querida? Pode deixar. Pronto. Nisso, Thiago Sensei. vocês veem o Joe chegando. Eu não sabia que eu não tava. Bom dia. Ô, Joe, bom dia, meu querido. Tá sentindo bem? Tá Não, eu tô tranquilidade? com um pouco de dor de cabeça, mas me disseram que café é bom, então eu só queria um café, mas eu queria comer também, que eu tô com muita fome. O Cezinha recomendou um misto quente do Letícia. Falaram que o Letícia é o mago do cacetinho. O que é um O cacetinho? mago do cacetinho, Joe. O mago do cacetinho. Mago do cacetinho. Eu me Nisso sinto a violado atendente ouvindo fala: isso. O senhor quer um cacetinho também? Aí. É um cacetinho com coisa dentro, com queijo dentro. Um cacetinho bem com bastante manteiga. Cremoso. Eu quero 2 cacetinhos, então. 2? Tá bom, senhor. É bem grande o cacetinho, viu? Que vem Só cheio. tá cheio. Mas é inho? Como que é grande? Eu quero 2 mesmo Ó, assim. é o do seu amigo aqui que tá comendo aí na frente. Aí você vê, tem um sanduíche de pão francês bem grande assim. Ah, pão d'água. Ok. Eu quero 2. Ok, senhor. Ô, Letícia, vê mais 2 cacetinhos aí. De salada, isso. E o Letício, tá bom, meu Deus do céu, quanta coisa. Ele já vai fazendo tudo assim. Vocês comem juntos. Ela chega então finalmente com 3 misto quentes dentro de um pão francês. Ela bota 2 na frente do Joe, 1 na frente do Thiago. E nisso o César tá terminando de comer o dele. Ela também coloca um suco de laranja pro Thiago. Perfeito. Mais alguma coisa, senhores? Eu vou querer um suco de laranja também, por favor. Ok. Ela dá um... Tem um açúcar? Desculpa, eu tô tomando café que eu acabei de acordar também, né? Ninguém é de ferro. Tem açúcar? Tem aí na mesa, senhor. Tem na mesa aí açúcar, no sachêzinho. O senhor quer o suco de quê? Desculpa, de bergamota, Joey? Joey não, ela falou o nome, caralho. Opa, vazou aqui. Ela não falou... Quer dizer, tá escrito o teu nome aí que não tá, para, vai. Deixei passar. Laranja, por favor. Tá bom. Ela sabe meu nome, eu acho que ela é exoterrorista. Eu ouvi vocês conversando quando chegaram, desculpa, não quis ser insensível. Imagina, qual que é o seu nome? Carol. Carol, muito prazer em conhecê-la. Muito De obrigado nada, que pelo isso. Quer cacetinho. dizer, obrigado, desculpa, tô com vergonha. Ok, um suco de bergamota, né? Isso. Laranja ou bergamota? Que bergamota é um pouco mais docinha. Bergamota então, por favor. Desculpa, é o contrário, a laranja é mais docinha. Laranja então, Tá bom, por favor. desculpa. Nada, Os tudo senhores bem. não são daqui, né? O sotaque? Eu sou do Japão, na verdade. Meu Deus, o que tu tá fazendo em Carapazinha? Eu também não sei a esse ponto. Mas é isso.
É férias, minha querida. É Tá, férias. tu quer um café? Não, desculpa, é um suco, né? Beleza. Suco de. É um suco de laranja. Mas tu nunca experimentou suco de bergamota do Japão? Tem isso? Eu nunca provei. Vamos fazer um pra ti então, vai gostar. Tá bom. Mas, Letícia, o suco de bergamota aqui! obrigado. Mais alguma coisa? Não, muito obrigado. Tá bom, bom dia, bom dia. Ela ficou super feliz assim, que eu sabia que você era do Japão. Aí Tá eu falo famoso, né, itadakimasu e como. Ela traz um suco então, que é um suco que parece, o gosto é bem parecido com o de laranja, mas é um pouquinho mais azedo. Tem açúcar na mesa aí, viu? Se tiver muito Obrigado. azedo pra ti. Eu abro uns 3 sachês, assim, de açúcar. Vocês Só o comem pé na então jaca, juntos hein, no café Diogo? da manhã. Vocês veem que o semblante do César... dá uma psicologia, vocês dois, Thiago e Joey. Psicologia. Tem isso? Psicologia é feito pra você perceber as emoções dos outros. Acho que você devia ter, Thiago. Eu tenho. Tô 40%. Eu falhei. Eu tenho Você um... falhou? Nossa, tirei 3. Excelente. Nossa, tá. Então você percebe que o César tá tentando esconder que ele tá mal, sabe? Ele tá tentando suprimir a dor dentro dele. E aí, vocês iam, o sanduíche tava bom aí, meu querido? Pô, gostoso, mano. O cara é o mago do cacetinho mesmo. Não, cacetinho sensacional, velho. Melhor cacetinho que eu já tive. Nossa, Pô, tu cacete. devia... Show de bola. Não, traz mais, come mais um, rapaz. Come mais um, bora se alimentar aí, pô. Ah, mas cacetinho já é grande. Não, mas tu aguenta 2. É É bem o bom, cacetinho 2 mais mesmo. gostoso que você já comeu mesmo. É muito bom. Tá, então... Licença, Carol. Oi, fala. Vou querer mais um desse misto quente aqui, o cacetinho. Mais um cacetinho. Letício, mais um. Você tá famoso aí, Letício. Olha aqui, até do Japão veio comer teu cacetinho, Letício. Eu não sou do Gostaram do Japão. teu cacetinho? Famoso cacetinho de carapazinha. Vai, manda um pra ele aí. Acho que ela tá Faz falando a de cara, mim. Letício! Ai, Vou falar pro teu pai o que tu fez. Tá bom. Desculpa. Me empolguei. Tudo bem, tudo bem. tudo bem, foi engraçado. Calminho. O Letício tá trazendo já. Tá bom. Já deve ser umas 10 da manhã, mais ou menos, agora. Vamos comer com calma, assim. Onde é que tá Liz, mano? Não era pra ela ter chegado pra comer alguma coisa? Ou... Gente, eu sei de uma coisa. O quê? Não tá mais chovendo, tá? Tá de dia. O dia Não. amanheceu sem chuva. O que é isso daí? Não mostra pra Liz sem pai, mas ela dormiu na escada. Não, nem fudendo. Não é Tem possível. foto. Olha, Me manda. Nossa senhora. pera, olha essa outra. Era pra ter dado a chave do carro, pelo visto. Vocês veem uma foto da Liz completamente torta, assim, babando. Desmaiada na escada. De 2 ângulos diferentes. Tá, eu fico olhando meio Mano, assim, ó. você que tirou isso daqui, Johnny? Sim, Dá uma lábia aí Sabia! contra a psicologia. sabia! Cadê minha lábia? Ok. Eu tenho 15 de lábia. Caralho, 83. Psicologia, Thiago. Pra ver se você Psicologia sabe de que ele tá novo? mentindo. Tá. Nossa, 32, passei de novo. O Joe não sabe mentir pra você, nem fudendo que foi ele que tirou. Johnny. De boa. Eu tô com medo, eu não consigo falar agora. Tranquilo. Mas essa foto aí foi você que tirou então, né? Aham. Eu fico engolindo o cacetinho pra Mas ele não ela... perceber. Você tá com fome mesmo, hein? Então... Bebi muito. Ela já... Você sabe se ela voltou pro quarto dela, alguma coisa? Você ajudou ela quando você viu ela? Sim. Mas, rapaz... Sim. Você ajudou ela, então. Ela tá voltou bem. para o quarto. E ela tá bem no quarto, tranquilo. Sim. Não, tranquilo. É que ela não voltou até agora, né? Vai que aconteceu alguma coisa, Sim. né? Justo. Eu vou te deixar com o cacetinho, eu já volto. Cuida aí da conta, então deixa eu lá ver se ela tá bem.
Valeu? Sim. Valeu, Joe. Sim. Beleza, bom cacetinho pra você aí. Agora que eu entendi. Ok, você então volta até o hotel? Não volto. Vou Tá, pra você- escada, pra ver se ela tá lá derrubada. Quando você tá saindo, a Carol fala pra você: Ah, bom dia, senhor. Espero que tenha gostado. Volta sempre. Obrigado, viu? Dá um obrigado pro Letício também. Você ouve lá de dentro. Obrigado. Tranquilo, eu volto pro hotel. No meio do caminho você vê aquele vira-latinha que tava latindo e ele vem te pedir carinho assim. Eu dou carinho no vira-latinha, você é louco? Ele te lambe a mão assim um pouquinho. Dou carinho na barriguinha, se ele deixar. Ele vira a barriguinha assim, todo Dou faceiro. carinho na barriguinha. Ele é uma mistura de linguicinha com alguma outra raça, sabe? É meio vira-lata caramelo do Camarelo. Brasil. É Caramelo. o vira-latinho caramelo. Pronto, quero ficar dando carinho nele uns 2 minutinhos, tipo, tá. É muito fofo. Ele fica super feliz assim, te lambe. E você vê que ele tá um pouquinho magrinho, mas ele fica nessa região porque o pessoal da lanchonete deve alimentar ele, assim. Ele não tá tão magro pra um cachorro de Entendi. rua. Tranquilo. Aí eu vou pro hotel depois de ver ele. Você volta pro hotel, você chega no hotel e... Você tá no hotel. Eu quero falar com a recepcionista. Ô, meu querido. Oi, fala, pois não? Opa. Então, cara, tinha uma moça dormindo na escada aqui, só curiosidade? Tinha, senhor. Tinha uma moça dormindo na escada? Tinha. Então, você sabe se ela chegou... Como o senhor sabe disso, senhor? Só por... o senhor viu ela lá? Não, é que um amigo meu falou que... Ah, ele viu falou? ela lá, falou que viu Ah. ela lá na escada. Ele Entendi. chegou a tirar foto e tudo dela. Ah, ele tirou foto! Não. Não. Tá louco, né? Nossa, não vi ela dormindo ali. Não vi, não. Não, tranquilo. Não, tranquilo. Então, você viu se ela voltou pro quarto de boa? Ah, eu vi ela subir na escada, né? Não vi depois, mas deve estar no quarto dela, assim. Então, tranquilo. Você me fala qual é o quarto dela pra ver se ela tá bem? Ah, posso ver aqui sim, é o 504, né? Aqui. 504, o senhor pode... Ela permite que os senhores são... Bom, o senhor é amigo dela, né? Eu vou Não bater tem na problema, porta dela né? pra ver se ela tá de boa, né? Tava dormindo no chão. É que eu não sei se eu posso, né? Pelos termos do hotel, passar o quarto pra você, na verdade. Mesmo que os senhores tenham vindo juntos, assim, eu Mas não agora sei. aí já é problema seu que você já passou e você Ai, acabou meu de fingir Deus, sua eu só faço burocracia, né? merda, desculpa! Aí imagina se alguém ficar sabendo O disso. senhor não fala pra ninguém, senhor. Eu sou o gerente, vai falar pra quem? Eu que mando aqui. É que Pode eu falo muito, né, irmão? Aí eu não garanto. Não, tudo né? bem, tudo bem. Não tem, você nem vai, tá tudo certo, vai. Eu já fiz a merda Tudo agora. certo? Ai, meu Então Deus, por que que eu roubei tranquilo. um Se hotel? você quiser dar um Podia- descontinho podia no ter quarto feito aqui, né? Faculdade. Oi? Se você quiser dar um descontinho no meu quarto depois, a gente... né? Senhor, isso é uma ameaça, senhor? Não é uma ameaça, não. Só tô pedindo mesmo. Tá bom? Tá bom, senhor. Desculpa. Vai ser R$60 por dia, então, senhor. Ô, meu querido, até brother, Por viu? favor, Obrigado, não fala. viu? Por favor, não suja a imagem do hotel. A gente já não tem muito cliente aqui. Vai Isso ser- já é o quê? Ó, tá maravilhoso desse, pô. sabe o que paga minhas contas, assim. É complicado, sei lá. assim, não tem turismo Não. pra cá, né? Eu só tenho hotel aqui porque precisa do hotel, né? O governo financia boa parte, na verdade, do hotel aqui porque não tem Sem erro, mano. Isso até é maravilhoso. Eu falo pra todos os amigos até. Posso até falar pra mais amigos se quiser. Obrigado, por favor. O senhor tem quantos seguidores no Insta? Eu não uso essas coisas não, mano. Ah, Não é mas... comigo, não. Tá bom. Aqui tem Insta? Esse hotel daqui? Depois eu vou ver lá. Não, Insta é uma rede social, senhor. Você Que posta que é isso? fotografia. O que é isso aí? Nunca vi não. Você não conhece o Insta? Cara, Meu porque Deus. assim, eu prefiro fotografia normal, né? Padrão, pá. Eu ouvi falar que tipo assim... Né? O senhor trabalha com o quê? Eu sou repórter. O senhor reporta o quê, senhor? Jornal. Ah, nossa, o senhor trabalha em jornal escrito? Exatamente. Ah, o senhor eu poderia trabalhar aqui em Carapazinha também, que aqui o pessoal é meio... Essas coisas tiram meu negócio, cara. Tira meu negócio. É verdade. É seu rival, né? Seu competidor. Você não acha que seria uma boa ideia você fazer um Insta pra ficar por dentro, às vezes num Twitter, assim, ver a notícia Twitter no eu uso, Face. No Twitter eu Face uso, você mas tem, né? Instagram? Face você tem. Nah. O que não tem Face?
Não tenho, só uso o Twitter, cara. Que eu gosto de ver aquelas hashtags subindo, é mó legal. Aí você sabe o que tá por dentro. Tem Eu aqueles não assuntos uso do muito momento. Twitter, assim, não entendo muito bem como funciona. Qual que é a hashtag? Sério? Ah, Que hashtags que o senhor normalmente usa? Tem uma nossa. muito boa aqui. Nossa, hashtag que eu segredo- mais tava vendo agora. Olha. Qual é hashtag- essa daqui? Deixa eu ver. Ah, sei. não, saiu, não tava mais. Eu vi uma. Não, mas deixei tava, passar deixa eu ver. despercebido. Os caras quebraram a quarta parede. Deixa eu ver. Ah, tô vendo aqui. Tá essa vendo? Olha aqui, que tá bonitas aqui. essas fotos. Tem umas nossa. desenhos que parecem muito senhor aqui. Nossa, não. Será que é alguma Rapaz, série nova da Que HBO? coincidência. Não sou ator. Que coincidência, velho. Caramba. Nossa, quem é esse rapaz aqui? É o Monark esse aí, é um youtuber, não conhece? Essa internet. Ah, essa internet me dá medo, cara. Não, Essa tem vai muita sair de gente tudo, estranha né? nela mesmo. Não, tem que sair. Tem gente que. Não, tem gente que vive disso, né, velho? De ficar postando coisa na internet, fazer coisa na internet. Ah, eu não sei, né? Eu também não entendo, Não né? conheço. Já tô com meus 40 anos, não vou ficar vendo coisa na internet. Não. Eu só uso Isso mesmo o daí- Insta e minha Isso é coisa de cuido do meu jovem, hotel coisa de aqui. jovem. É que a gente também não tem muito cliente, eu fico o dia inteiro na internet. Tem que ser honesto com o senhor. O senhor já tô te dando desconto também, agora eu já tô fudido mesmo. Vai agora. Não, tá tranquilo. Agradeço, O viu? senhor é muito gente boa, muito obrigado. Apesar da Não. chantagem, quer dizer, não teve chantagem nenhuma, eu dei desconto. Não. Não tem Nossa, por que chantagear, tá? é verdade, né? Só te dei desconto porque o senhor foi muito bonzinho comigo e não de Ah, jeito nenhum pelo amor me de chantageou Deus. sobre nada. Ah, pô, obrigado, viu, meu querido? Boa. Agradeço. Bom dia, Deixa eu lá senhor. ver. Bom dia. Se você quiser, ó, já deve conhecer, mas depois experimenta o cacetinho do Letício lá. Nossa, o cacetinho do Letícia é famoso na Maravilhoso. região, ele é muito bom no que ele faz. Cacetinho do Maravilhoso. Letícia é Melhor ótimo. cacetinho de carpazinho. Muito bom, muito bom. Certeza. Não, da região, da Bora região combinar. inteira aqui do Sul. Muito bom o cacetinho do Letícia. Agora é mais ou menos umas 11 horas, quando você termina de conversar com ele, e a Liz acabou de acordar. Bato na porta. Vai tá. Você sobe até o hotel. Liz, quando você tá colocando a roupa pra lavar, que você falou que você ia ligar a água, se ouve alguém batendo na sua porta. Ô, minha querida. Não tem ninguém! Eu ouvi dizer então que você usou escada de cama. Eu vou até a porta. Eu abro só uma frestinha. Você vê a Liz acabada, assim, tudo com olheira fudida, detonada. Não, só queria ver se estava bem mesmo. O Joey falou lá que você tinha dormido na escada. Só vim checar. Se ele não tivesse uma foto, eu não acreditava. Calma, volta. Foto? Escada, foto. Ah, Foto que ele na- falou que na ele escada. falou que ele tava junto com você e você decidiu dormir na escada. Eu subi a escada sozinha, até essa parte eu sei, ok? Eu subi a escada sozinha. Nossa, só sei que tem uma foto sua na escada lá, vai virar meme. Daqui a pouco vai ser trending topics no Twitter. É assim que eu sou agradecida por ajudar você. Eu? Cê- A culpa é minha? A culpa é minha. Eu vim aqui ver se você tava bem e vim te avisar que existe uma foto de sua pessoa deitada na escada com sua cama pra você ver. E se engravidar. A culpa não é minha, tem É que você que usa Twitter, então assim. Não, só estou falando o que pode acontecer. Eu não estou ensinando nada, estou apenas te passando informações para a senhora, vossa senhoria, lidar com tais acontecimentos. Eu A trabalho senhoria- pra polícia! Você não. Eu solto a porta e vou pegar um remédio pra dor de cabeça na mala. Você tava gente no tava- meio, você tava se preparando pra já tava colocando umas bandagens pra sua ferida. A gente tá lá na lanchonete, viu, minha querida? Qualquer coisa, brota lá. Valeu? Ah, Vejo que ela tá, você tá tranquila, você tá suave. Vou lá, valeu? peraí, espera então que eu vou com você. Aí eu só tomo um remédio pra dor de cabeça e eu jogo um moletom assim por cima do pijama e vou de moletom e calça do pijama mesmo. Ok. E chinelo. Só pelo horário, você tem que demorar um pouquinho mais por causa do ponto que você tava fazendo. Então talvez você tenha que terminar de fazer o ponto que você tava fazendo pra se curar. Ô, Thiago, meu querido, espera eu fazer o ponto e aí você vai comigo aqui, que eu tenho que fazer um ponto no meu braço que tá... Ponto? Como tá que isso com aconteceu?
Você viu a aranha gigante lá, né? No Queimando. ponto que ele acordou, a aranha já tinha virado boa parte de uma não. gosma, assim, era só gosma. Não, O bicho grande que virou não. aquele bolo de gosma. Mas pois é, foi aquilo e várias outras coisas. Aí eu só continuo fazendo ponto. Não lembro de nada, não. Vou ser bem sincero, só daquilo. Até que parte você lembra? Cara, eu tava conversando lá, até lembrei de uma coisa muito importante que eu tinha que falar pra vocês. Antes que eu me esqueça, né, porque Deus sabe que se eu posso desmaiar de novo ou sumir de novo, porque naquilo aconteceu, aí falaram que quando a equipe Kelvin saiu do bar, em vez de irem pro hotel, eles foram pro outro lado. Quando eles falaram que iam voltar pro hotel. Foi a última coisa que eu lembro que o rapaz me disse antes dele olhar pra trás horrorizado e eu apagar de vez. Pera. A equipe então avisou que ia pro hotel e eles só foram pra direção oposta e sumiram? Só A isso gente- que eu a gente ainda- lembro. A gente tem que olhar aquele mapa da cidade de novo e tentar descobrir então pra que direção eles foram e o que eles foram fazer. Primeiro nós temos que comer. Não tenho certeza que do jeito que você tá, você deve ter vomitado meio quilo de... Deus sabe o que você ingeriu aí, minha querida. Pois é, você tá sentindo o cheiro do banheiro, né? Então eu não Tá preciso nem... parecendo um mar. Pode ser também. Tá perigoso. Eu vou só terminar uns pontos então e eu vou pro Gasparzinho Lanches lá. Tá. Não, eu espero, tá tranquilo, pô. Os moleques tá lá tudo comendo. Tá todo mundo comendo cacetinho do Letício. Mas, vem cá, você acha que o César vai ficar bem? Cara, ele tá fazendo o que pode pra meio que reprimir isso, né? Eu tava lá comendo com ele. Não tem como você ficar bem, né, depois disso. Depois que uma pessoa tão importante pra você se vai, é complicado, a gente sabe disso. Mas ele é forte, o moleque é forte. Ele vai ficar bem. E ele não tá sozinho. A gente tá com a gente. Ele tá com a gente. Já é a terceira pessoa que a gente perde, né? Mas se a gente conseguir salvar centenas do que a gente tá fazendo, já vale a pena. Só que... Eu acho um preço muito alto a se pagar. Tudo que a gente tem que presenciar por causa deles, dos terroristas que só querem causar pavor. É um preço muito alto. Só que se a gente não pagar esse preço, alguma outra pessoa vai ter que pagar. Tudo bem, vamos lá. Eu só quero comer, eu tô morrendo de fome. Partiu. O suco de laranja deles é brabo. Muito bom. Show, eles têm de tangerina? Aqui tem muita tangerina, não tem? Não sei se eu tô... Nossa senhora, não percebi se tinha nenhuma... Tangerina cresce em árvore? Eu não manjo muito Sim. disso, não. Então pronto. Então se paga deve ter, né? Bora ver, interior tem um bocado de fruta diferente lá. Tinha uma bergamota, sei lá o que, eu nunca vi isso antes. Bergamota? Bergamota. Parece nome de feitiço do Harry Potter. Nossa, Tem lá também. tudo bem, Exótico. então. Tá, esse Mano. ponto eu já terminei. Você já, todos os já pontos, eu acabou, boto o você moletom. tava fazendo a costura assim, você terminou bem nesse ponto da bergamota. Tá, eu vou de calça do pijama, o moletom por cima e chinelo mesmo. Ok. É o que tem. Vocês descem então até passando pelo lobby. Eu quero botar o capuz Tá. pra ir no lobby. Você vai passando pelo lobby e aí você vê o Rodrigo assim olhando pra você assim meio que segurando o risinho. Mas ele passa, vocês saem direto. Aí ele... Dona Elizabeth, Eu abaixo. só avisando que já tá no débito automático já. O menino cabeludo pediu. Obrigada. Vocês vão pretender ficar mais Obrigada. dias, né? Vocês falaram. Tá Tá bem a coluna? Quer dizer, bom dia. Bom dia, bom dia.
Vocês então saem e aí você passa... Vocês vão até a lanchonete. E todo mundo já comeu, assim, eles estão esperando e conversando. O César e o Joey estão conversando sobre o quê? A gente tá conversando sobre... O quê? César, me explica o que é esse negócio de low? LOL, Joey. É um jogo online que a gente joga e se diverte de montão. Mais ou menos. Mais ou Tipo, menos. Não é todo mundo que se diverte, pelo que eu ouvi dizer, tá? Isso é no computador? No computador, sim, é. E qual é o objetivo? O objetivo é ganhar o jogo quebrando a base do inimigo. E como faz isso? A gente tem heróis no jogo, cada pessoa controla um herói e aí a gente tem que ir até O meu a base favorito do é o inimigo. Homem-Aranha. Sim, tem ele lá. Eu gosto daquela frase do tio Ben. Tem como jogar com a Tia May também, só que daí é a skin que tem que comprar com RPs. Tia May é minha favorita! O que é RP? RP é a moeda virtual do jogo que tem que comprar. Tem uma Isso parece muito complicado. Que outros heróis tem? A Liz não chega, né? Que demorou. Quando você... Quando você fala isso, você vê... Bem na hora que você falou isso, quase como um presságio, você vê a Liz encapuzada, assim, com o cabelo tapando um pouco da cara, e o Thiago chegando. Lee Senpai, aqui! Senpai nada. Não. Que porra é essa de foto na escada? Ô, Letícia, eu queria outro cacetinho! Tá bom! Carol! Tá bom! Desculpa! Você já viu Homem-Aranha, César Con? Já no videogame, no LoL, sim, direto a gente Tem vê videogame do Homem-Aranha? Tem vários. Só dele? Tem. Ei, falando bem. em aranha, né? Me lembra de ontem, que lembra que alguém tirou foto minha na escada, né, Joey? Cacetinho já tá saindo! A Carol fala, senhor, acabou de pedir, calma, ele nem tá indo pegar o cacetinho, vocês comeram todos, que Por que, tinha. por que você não explica pra moça aqui sobre o cardápio incrível que vocês têm? Inclusive, o cacetinho Bom estava... dia, senhora, Ótimo. desculpa. A gente tem cacetinho, que é um misto quente com alface, tomate, presunto, queijo, manteiga, bem gostoso. Tem suco de Muito bergamota, tem suco de laranja, de abacaxi natural. É, bergamota, o que é isso? Uai, guria, bergamota, que tu descasca e come os gomo. É tipo uma laranja, só que descasca. Lembra que eu falei do suco de tangerina? É, pode ser um... Mas bergamota é... bergamota. Bergamota é um tipo de bergamota, tangerina diferente, né, que você come. Aham. Não, mas pode ser esse aí. Esse suco de bergamota e 2 do cacetinho. A senhora tá com fome? Tá bom, vamos lá. Ela vai... Ô, Letícia, mais 2. Ele... Puta que pariu! Ele não aguenta mais, velho. Me dá um minutinho só, senhora. Ela entra na cozinha assim, vocês ouvem gritos e... Pum, pum! Uns barulhos de madeira batendo. Um gato Ela volta miando. sorrindinho assim. Pronto, senhora. Dá uns 5 minutinhos e vai chegar o cacetinho pra senhores. Muito obrigada. 5 minutinhos dá tempo de conversar, né, Joey? Claro, Lee Senpai, o que você quer saber? Escada, foto. Tá bom, eu mostro, é porque... Ok. Não, eu não quero ver. Eu só quero saber por que você tirou foto minha na escada e não me levou pro quarto? Porque você é uma mulher irreverente, segura de si e independente. Independente no degrau da escada. Lee Senpai, eu já vi você superar muita coisa. Eu sei que uma escada não pararia você. A escada não, mas o uísque parou. E se você tirou a foto da escada, você no mínimo iria me acordar. Quem tirou a foto?
Pera, cortou de novo. Cortou, falou de novo. Letício! Vocês não ouvem mais nada vindo da cozinha. Ah, ele tá preparando, já vai. Não se preocupa. Eu tô um pouco suada. A Carol fala assim. Não se preocupa, ele tá bem, já tá preparando só. Tá, gente, eu Né, desculpa Letício? quebrar- Vocês ouvem só uma batida de madeira na madeira assim. Tum. Viu? Tá fazendo. Desculpa interromper vocês aqui. Eu sei que é realmente uma conversa muito importante, essa que vocês estão tendo agora. Mas a gente precisa colocar alguns ingos nos pis aqui. O que que... Peraí. O que que exatamente aconteceu ontem? O Thiago falou que vocês passaram do limite. Ah, o Joey tirou fotos, né? Ele pode descrever o momento. Além disso, o que que aconteceu no bar? Na verdade, não foi só fotos, tem o vídeo de você caindo, lembra? O nariz. Gente, o que que aconteceu no bar? Depois que eu e o Thiago a gente saiu, a gente deixou pra vocês resolverem a situação, porque claramente eu não tava bem, o Thiago também não. O que que aconteceu? Eu acho que eles só beberam, mano. Chegaram bebaço aqui. Pra mim eles beberam. Pra ter chegado aqui de boa bebaço, tá funcionando. Vocês conversaram com o Getúlio? Getúlio morreu. Eu sei. Ui. O Brolho, ele queria saber do Getúlio, ele queria saber das coisas. E vocês explicaram? Não. Felizmente a bebida foi um bom jeito de contornar a situação, ou não, porque ele foi muito bravo e expulsou a gente do bar. Pera, como assim expulsou vocês do bar? Ele tava mó de boa quando a gente saiu. Como que isso Ele aconteceu? expulsou a gente do bar. Eu consigo ver o machucado do Joey ainda? Sim. E, mano, Joey, por que você tá com esse machucado no seu ombro? Eu meio que me acostumei com a dor. Mas assim? tá me incomodando um pouquinho. Eu tava esperando todo mundo chegar. Eu tô bem decepcionado com vocês, na verdade. Eu deixei vocês no bar. Eu fui embora pro hotel, porque eu claramente não tava bem. E vocês simplesmente cagaram pra tudo que aconteceu, pra tudo que tava acontecendo. Vocês não tiveram o mínimo de empatia comigo e com o Brulho, que acabou de perder um amigo da vida. E, mano, vocês não se deram nem o trabalho de explicar pra ele o que aconteceu com o Getúlio. Imagina deitar durante a noite e não saber exatamente o porquê que o amigo dele tá morto e o que aconteceu. Vocês não se colocaram no lugar dele nem um segundo. Vocês são profissionais, a gente é profissional e vocês não fizeram nada. Vocês só beberam e ficaram tirando foto e isso não importa no fim das contas, cara. Vocês têm que se colocar no lugar de vocês. Olha só pra mim, eu sou um novato. A Alice tá aqui há muito mais tempo que eu. Você sabe como é que é as coisas, como é que funciona. Vocês deixaram o corpo vocês deixaram um cadáver no posto. Imagina se alguém encontra aquilo. Vocês não tiveram respeito com o corpo do Getúlio, ele tá lá. Eu não tava em condições, eu deixei vocês pra resolver tudo e vocês não resolveram nada, vocês só pioraram as coisas. E se a gente dormiu e a gente volta pro bar e alguém achou o Getúlio, o que a gente vai falar? A gente vai envolver mais pessoas nisso? Já não basta o Arthur, cara. 3 pontos de sanidade a mais, César. Você desabafar, te tirou muito peso das suas costas. Nossa, tirei mesmo. Porra. César, eu peço desculpas pela minha atitude. Eu só bebi porque eu vi ali sem pai bebendo e eu fiquei um pouco fora de controle, mas eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Eu só fiquei com medo de falar a verdade e a mesma coisa acontecer com eles. Eles não têm nada a ver com a história e se a gente colocar eles a par do sobrenatural, é possível que isso aconteça com eles também. Mas, É Joey, só por isso que eu não falei mais nada. ele precisava saber. Uma pessoa importante pro Brulho morreu e vocês não deram a mínima satisfação. Imagina se coloca no lugar dele um pouco. Eu concordo. A gente precisa voltar lá e consertar. Mas, Mas- César, imagina se eles descobrem dessas coisas e decidem tirar a vingança com as próprias mãos e se envolvem nisso. Tipo, eu concordo que a gente realmente deveria ter limpado os corpos, eu concordo que era pra gente ter enterrado o Getúlio, mas a gente não pode envolver o Bruno. Se você gosta do Bruno, você não vai envolver ele nisso. A gente não podia ter envolvido ninguém desde o início. A mais. Eu entendo. A gente não quer envolver pessoas, mas a gente não precisa falar toda a verdade, assim como eu fiz com o Arthur. Eu não expus nada paranormal pra ele. Eu só E olha expliquei o que o nosso aconteceu. trabalho.
Ele Mas- ficou de cara com uma aranha gigante, uma coisa que ele nunca tinha visto na vida. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente diz pras outras pessoas. Eu entendo a dor. Eu entendo. Vocês precisavam dar uma satisfação pro Brulho, isso não foi o que vocês fizeram. Eu concordo e a gente vai Qualquer fazer isso coisa. hoje. Eu Tudo concordo. bem, a gente tem muita coisa pra fazer hoje, muita coisa de verdade. E, sei lá, eu tô bem decepcionado com vocês. Eu acredito que vocês perderam completamente o foco do que a gente veio fazer aqui. E eu tô decepcionado de verdade. Eu espero conseguir corrigir e recuperar. Sinto muito. Tá, Não é, sinto muito, sinceramente, César. Não, pode parar tudo. Você quer dar sermão na gente? Sobre a gente não ter empatia com alguém que perdeu uma pessoa que ama? Você tá maluco? Você tá falando isso pra gente? Por você que acabou de passar por essa porra dessa situação? Você quer você tá dizendo que a gente não tem empatia com pessoas que perderam pessoas importantes da vida? Eu levanto e vou pra fora. É isso que eu tô dizendo, Liz. Quando você levanta, você vê que a Carol tava, tipo, com os sanduíches na mão, assim. Eu tô lá fora já. Você passa reto por ela, ela tá olhando, assim. Eu levanto e pego o sanduíche da mão da Carol e segura. Ela... ela não fala nada, ela só vira e vai pro balcão. Mais uma César, vez, como? ela não teve empatia. César, quando eu entrei na ordem, quem me treinou foi Ali Senpai e o Thiago Sensei. Os dois perderam 2 pessoas muito importantes numa das suas missões. Você fala tanto que falta empatia da nossa parte, mas você não teve nenhuma com eles hoje. Eu acho que... Eu não me arrependo de nada que eu disse, Joey. Eu acho de verdade que vocês mandaram mal ontem. E eu sei que vocês já admitiram isso, mas a Liz não admitiu e ela tá se recusando. Então, sei lá, é só... Ela não admitiu porque ela está com dor. Ela sofreu. Ela também Sim, sofreu. O Bruno também. E mais do que qualquer um aqui, por não ter sequer ouvido uma satisfação. Aí a gente vai corrigir isso. Só que ficar apontando o dedo não vai adiantar nada. Quando a gente descobre um erro, a gente reconhece, corrige e tenta não cometer de novo. A gente tem que focar nisso. E se a gente brigar entre nós mesmos, aí mesmo que a gente não vai conseguir resolver nada. Joey, eu não me sinto bem de falar todas essas coisas, mas vocês precisavam saber que vocês pisaram na bola. Não tem como eu deixar isso passar. Sabe, é César, só... eu já falei 3 vezes que a Tudo gente bem, sabe Joey. que pisou na bola e que a gente vai corrigir. Ficar bom. matutando isso não vai adiantar. Aí eu levanto e vou atrás da Liz e do Thiago. O Thiago tá ali ainda. Não, enquanto o Joey vem na minha direção, eu já tô voltando pra dentro. Tá, você volta pra dentro. Você vê o Joey levantando pra ir falar com você e você tá voltando agora. Desculpa, César. Não, tá tudo Eu- bem, desculpa, eu também. Eu imagino como deve ser a situação, porque eu já tive lá. Mas... Não existe nenhuma satisfação que a gente possa dar pro Brulho nesse momento que vá fazer ele entender e aceitar a morte de um amigo dele de tanto tempo. Assim como é difícil pra gente aceitar a morte de pessoas que fizeram parte da nossa vida e são tão importantes pra gente. Mas... a gente precisa lidar com isso da melhor forma. E o meu jeito foi o jeito que eu fiz ontem. Então eu peço desculpa se não foi educado da minha parte. Não, tá tudo bem, desculpa eu ter falado desse jeito também, não precisava. O importante é que a gente é um time. Ô, Thiago, passa o pãozinho pra cá. Toma. Obrigada. Ô, Você deu os 2 sanduíches pra ela, então. tamo de boa agora, rapaz? E aí a Carol chega meio escondida assim, deixa o suco e sai andando sem querer ser percebida. Ô, não é querendo botar lenha na fogueira não, mas eu ainda quero saber de onde que veio a foto que ele tinha sua, tá? Não, não me esqueci não. Assim, das duas, uma. Ele tirou a foto e ele foi um pau no cu e não me ajudou. Ou
Ou ele não tirou a foto e ele tá protegendo alguém e eu vou descobrir quem é e eu vou acabar com a vida dessa pessoa antes que ela acabe com o resto da minha dignidade. Ajuda se eu deletar a foto. Não. Você já ajudou a espalhar ela? Mas eu não passei pra ninguém. Tá no meu celular apenas. César, você viu a foto? Eu olho pro meu celular e falo... Não? Aham. Interessante. Letícia. Eu queria outro. Gente, vamos lá pro Subaqueta lá. A gente tem muita coisa pra fazer ainda. Mas lida com a foto depois. Eu também acho. Essa foto é o mínimo dos nossos problemas. Problema da Liz, no caso. Vamos então? Eu animo, só vamos. Vamos! Claro que vamos. Ok. Ai. Eu quero dar os 20 conto que eu economizei do hotel pro Letício. Eu vou pagar A mais. O tudo. Letício tá dentro da cozinha, você não consegue mais ver. Uma ele. gorjeta, eu quero dar uma Você gorjeta. quer deixar no balcão ou você vai até a cozinha? Quero deixar no balcão pra... Tá. Não. Você ouviu os barulhos vindo lá da cozinha? Deve ser o Letício trampando, não? Eu pego o dinheiro de cima do balcão e eu quero levar na cozinha. Quando você começa a direção à cozinha, cara... Oi, desculpa, ele tá fazendo um sanduíche agora, o que foi? Opa, eu só quero deixar uma gorjeta pro Letício. Ah, não, deixa ele Tava no balcão muito que eu bom entrego a pra ele, comida. não tem problema, não tem... Não, eu quero só Não, dar mas não um tem alô problema, não, o pro Letício ele tem muita vergonha, ele não... Eu quero tentar passar ela. Tá, faz por ela. um teste de destreza aí. Foi bom. Plot twist, o Letício é o Bolsonaro. Tá, você consegue, você passa rapidinho... Quem? Você passa por ela rapidinho, ela... Senhora, não! E você vê o Letício tá com um olho roxo e uma mordaça na boca, um pano de prato, assim, usando na boca. Assim... Ele olha assim, tipo... Eu ando até ele e tiro a mordaça. Ele, não. Ele bota de volta, assim. Ela fala, senhora, aqui, a senhora não pode entrar na cozinha, aqui é os funcionários. Moço, você tá bem? Ele faz assim com a cabeça. Ô, Thiago, vem aqui. Gente, o que tá acontecendo? Que porra é essa, Letício? O que rolou, pai? Vocês querem saber a verdade? Letício, quer que eu conte a verdade pra eles? Letício... Não, eu quero. O que rolou? Fala. Agora eu quero ver. O cara tá aqui todo com o olho roxo, mordaçado. Vou dizer então. O Letício é namorado da Bianca, né? Que é minha amiga. Entendo. Sexta passada, Letício foi na Beer, na festinha. Rapaz. E meio, né, que se saiu um pouquinho, né, Letício? Né, Letício? E ele só desvia o lugar, assim. Mas, rapaz, Letício, tu aprontou, filho? E aí veio querer ficar de briguinha comigo. Aí a gente faz, né? Ele tem que aprender a lição. Não vou dar gorjeta não, papai. Não pode. Bota de volta no bolso. Ele apanhou? Eu não confio Não é nessa um história. olho roxo muito forte, tipo só uma hematominha. Ah, ok. Letício? Opa, temos aí um problema. Voltamos, não temos Aí. mais o problema. Voltou. Tô duplicado aqui. Opa, Aí, pronto. deu, voltou agora. Letício. É verdade essa história, Letício? Ele só dá de ombros, assim. Mano, eu conheço. Fala aí, Letício, tira aí, Carol, tira aí então, tira aí a mordaça, fala aí, Letício, o que tu tava falando, não, fala aí se não é verdade. Ele só... E continua trabalhando. O tom da Otário! Carol parece que ela tá, tipo... Não, ele não parece o escravo dela, parece que ele só tá, tipo, meio que... Parece que ela tá aproveitando que ela sabe disso pra zoar com ele, ok. porque ele é um cuzão. Tá, saquei. Rapaz. Mas, minha querida, não pode fazer isso com o rapazão, mano. Tu tá espancando o cara? Não tô espancando. Faz ideia. Não, na hora do É um maluco, tapinha, pô, o cara não dói, um mordaçado. tapinha só. Isso daí é legal, é no mínimo 92 países. Ai, tá bom, vai, tira aí, tira as coisas dele, vai. Já aprendeu a lição já, Letício, tá bom? Mas qualquer coisa eu vou falar pra Bianca, hein? Ele, tá bom.
Mas, Ele é com um... licença, eu tenho certeza que quando eu pedi um dos cacetinhos, eu ouvi da cozinha alguém falando PQP. Sim, Se o sim. Letícia tá amordaçado, quem que falou? Não, foi ele. Eu botei a mordaça depois. Quando a gente veio, que ele ficou reclamando, eu vim Mordaça. botar... Ah, por isso... Entendi. Ok. Quem ainda quer ficar reclamando que tem trabalho... Quer reclamar que tem cliente ainda. Pelo amor de Deus. Bom, Putz, de qualquer Letícia. maneira, tava muito bom o cacetinho. Obrigado, Não, o Letícia. cacetinho dele é muito bom, mas é o que a Bianca sempre diz. Eu entendi. Bom, pessoal, vocês podem sair da cozinha. Ah, ok. Obrigado, É, mais uma vez. Desculpa, moça, por ter entrado na cozinha, só porque Tudo bem, tava tudo bem. estranho. Ô, Letícia, Vocês cacete. estão do eu meu sou uma lado, né? Vocês cozinha. estão do meu lado, é só pra eu saber, né? Porque não é possível esse imprestável traste. Eu não tô do lado de ninguém, né? Eu só saio, eu não. Não compactuo. Ok, Eu posso fazer uma coisa enquanto tá rolando isso? pode, com certeza. Eu quero ligar pro Dr. Velocime, Sr. Velocime. Ah, você liga pro número da ordem, ok. Você faz... Alô? Alô, Sr. Veríssimo, bom dia. Sim, senhor Veríssimo, posso ajudá-lo? Calma, é ele que tá falando ou é Não, a é, secretária? é o atendente da ordem. Vocês nunca tiveram contato direto com ele. Tá. Eu queria só tirar algumas dúvidas a respeito da nossa missão aqui em Carpazinha, com o Sr. Veríssimo. Ah, pode falar, eu tenho aqui o que o senhor precisa. Então, acabou acontecendo uns incidentes aqui na nossa busca com a equipe Kelvin e a gente acabou tendo que envolver um civil que... Acontece, faz parte do trabalho, né? Sim, Os senhores já limparam as evidências? Então, a gente ainda não fez isso, a gente tá indo agora fazer todo esse trabalho. Mas eu preciso saber, então, tudo bem eu explicar sobre a ordem pro civil, explicar tudo? Se o civil já teve contato com o paranormal e inevitável, o melhor a se fazer é explicar que existe um lado do bem. A gente poderia até... na situação que estamos, né, o senhor Veríssimo sempre nos diz que a gente pode... que a gente está disposto a contratar mais pessoas para a ordem. A gente precisa de novos membros, pessoas que estão aptas a lutar. Mas só se você tiver certeza de que elas podem. Ok. Obrigado. Ela só desliga. Tá. E aí, gente, bora lá no Subaqueira ou não? A gente tem que falar com o Arthur também. Já tá na hora, né? É importante. A gente não tem muita opção, né? Tá, então vamos lá pro carro então? Aí eu ando de volta pro hotel pra pegar o carro. Tá. Você chega no hotel, é tipo 1 e pouco da tarde. Vocês todos chegam. Você pega o carro, você dirige? Eu não, eu deixo o Thiagão dirigir. Tá. Vocês todos entram no carro e vão pra onde, então? Qual o objetivo? Bora de sovaco seco. Tá. Nesse meio termo, Arthur, o que você fez? Fala comigo, meu amigão. Eu tava comendo assim, na hora que depois que o Bruce saiu, eu comecei a comer meu cafezinho. Daí quando eu tava comendo, eu senti um incômodo na perna, fui coçar e doeu. Daí eu lembrei que a aranha me deu uma mordida, daí eu, ai meu Deus do céu. Daí eu fui tentar... Minha mãe, ela era enfermeira, né? Então ela tinha uns kitzinhos ali, eu fui tentar Dá dar um uns teste de tratos. medicina com vantagem. Meu amigão, o teste que você quiser eu faço. Teste de medicina? Nossa. É com medicina mesmo? É medicina. Não é primeiro socorros? Não. Nossa, eu nunca vou ganhar minha medicina. Tá, não. Tudo bem. Não, você pode tentar 2 vezes. Se der 1, você teve sucesso. Não vai dar certo. Você nunca sabe. 8? Foram 2 Quase. vezes? Foram. Tá. Você tenta... Por que você não botou medicina? Você falou que você tem... Quando a gente criou sua ficha, você colocou medicina. Não entendi. Então, eu também não sei. Eu tinha colocado. Botou tudo Tinha em colocado primeiro medicina e primeiros socorro. socorros. É, eu lembro que você fez isso. Você falou, minha mãe é enfermeira, eu vou colocar um monte aqui. Eu fiz a então. mesma coisa. Coloquei em primeiros socorros. Tem um de medicina também. Se quiser inverter os valores, pode. Tipo, se quiser botar, trocar as perícias, eu deixo.
Posso fazer isso também? Se é um engano por criação de ficha, eu deixo vocês trocarem. Pode crer. Eu não sabia que era medicina pra curar. Eu achei que Medicina é era pra primeiros curar e pronto-socorro é pra lidar com emergência, pra impedir que alguém morra. Ah, entendi. No meio de uma batalha, se alguém chegar... O pronto-socorro serve pra... Quando alguém no meio de uma batalha estiver morrendo, você tem que ir lá e dar um pronto-socorro pra salvar. Se você não der, ele vai morrer eventualmente. Tá, eu posso então dividir então metade, metade? Então, só Pode, pra pode, não- eu deixo. Tá, então ficou bem, ficou 30 em cada. Ok, pode tentar de novo, vai. Tá, Você lembrou, você teve um espasmo, não lembrou. tá, 31. Conseguiu? Não? Não. Então, é com vantagem, é 2 Mais vezes. uma? 17. Foi. Tá. Dá um D3. Oba, adoro tacar o D3. 4. 2 de vida, a mais. 2 de vida? Você trata a mordida que você tomou. E... Ok, você passa umas 2 horas tratando direitinho, como a sua mãe te ensinou, limpou, desinfetou, e aí tá certo. Eu queria Ok. fazer um adendo que quando a gente foi pegar o carro, eu tirei meu pijama e botei minha roupa normal. Tá, Eu ok, não você quero pode ir pro fazer bar isso. de pijama. Lembrem sempre de colocar nos pertences de vocês exatamente o que vocês estão levando, porque eu não vou permitir que vocês puxem coisas do nada. Tá, então peraí. Depois que eu arrumei lá minha perna, fui no espelhinho no meu quarto, me arrumei, coloquei minha roupinha, olhei no espelho. Tá, E aí eu meio-dia fui pro quando você bar. termina tudo. 11, Tá, eu não, fui você pro acordou bar. cedo, foi umas 11 da manhã. Eu tô com a minha Você foi pro mochilinha, bar? Fui pro bar. Você sabe que o bar do Sovaco Seco só abre às 17, mas pelo que aconteceu, o Brulho foi cedo pra ajudar a cuidar do corpo, ver o que tava acontecendo. O Brulho foi super cedo pra ajudar a Ivete, porque é uma situação muito específica. Ele só tava esperando acabar a hora dos assombrados, que era às 6 da manhã. É, e tem que limpar também, porque tava tudo cagado por causa Sim. do show, tá ligado? O palco, vou ajudar a Sim. desfazer. Você então vai pro... Você chega no bar Sovaco Seco mais ou menos meio-dia e tá... E você vê vários membros da gangue lá no... Arrumando o postinho do seu Getúlio. E você vê a Ivete arrumando algumas cadeiras. E você vê um aglomerado. Tem 2 membros da gangue, que é o Murilo e o Marcelo, dentro da casinha, terminando de limpar. E o resto da gangue tá lá perto de onde o Christopher tinha sido enterrado. Tá, eu chego e tento achar o Brulho. O Bruno tá junto com o pessoal que tá enterrando lá. Tá, então eu vou lá. Você chega e você vê a cena. Tem um túmulo do lado do Christopher, que é... Não exatamente do lado, mas tipo, mais pro lado, assim, mais ou menos naquela mesma área. Que já tinha Você vê o túmulo do Christopher de novo. E você vê que eles estão... já tá... O seu Getúlio já tá enterrado. E eles estão todos, tipo, rezando e todos muito tristes ao redor do túmulo dele. Estão terminando de sepultar ele. Ali no local do mesmo. lado do meu E pai. é uma tradição. Eles sempre enterram perto ali do bar. Tem uma areazinha. Toda vez que acontece alguma fatalidade com algum membro da gangue, é super raro isso acontecer. Mas como a polícia não é envolvida por causa das disputas de gangue, às vezes os assombrados assassinam um de vocês. Muito, muito raro. Aconteceu pouquíssimas vezes. Aconteceu só 2 vezes na história. Mas é essa tradição da gangue de enterrar um membro. E tá acontecendo. O Brulho chega e fala: filho, vem se despedir. Aí eu Ele chego bota a mão no assim, seu tipo, ombro assim. eu coloco a mão no ombro dele também e fico só, tipo, em silêncio, assim, com o olho fechado. Seu Getúlio não... Ele não era muito amado por muita gente, mas quem conhecia o coração puro dele sabia que ele era só um homem simples, que só queria viver no mundo dele. E quando ele te conhecia bem, ele te tratava do jeito certo. Ele era um bom homem, que ele não devia ter ido desse jeito. Nenhum dos dois, pai. Nenhum dos dois. Ele tá com uma moeda em cima do túmulo, que é uma tradição. Todos os outros também tá com uma moeda de R$1. Eu taco também. E eles voltam pro bar. Tá. Eu volto com eles, né? A Ivete não dormiu, todo mundo tá muito cansado. O Bruno também mal dormiu direito. Ele entra e ele só senta na cadeira assim. Você tá bem, filho? Bem melhor, pai. Bem melhor. E agora? Agora é esperar pra ver se eles vão voltar e falar mais de tudo isso que tá acontecendo pra gente. Eu nunca vi nada parecido. Você viu como ficou o rosto dele?
É que você não viu o que fez o rosto dele ficar daquele jeito. O que era aquela gosma? Filho, Eu ainda não sei explicar, pai. Filho, não importa o que você faça, não chega perto daquilo. Eu te amo, eu confio em você. E eu sei que você tem um coração puro, mas nunca encosta naquilo. O que eu senti quando eu encostei naquele negócio que estava ao redor do corpo dele. Eu nunca vi nada parecido, nunca senti nada parecido. Tá. Pode deixar, eu não vou. Vocês então... O Brulho, ele não é muito de falar, você sabe disso. Ele fala, filho, aproveita que o show já estava arrumado e toca alguma coisa pra gente. Tá, eu faço assim, aí estralo. Ivan, Murilo! Faço um sorrisinho. Eles, oi, fala. Vamos tocar aquela? Aí eu vou, levanto, chego lá, pego a guitarrinha e fico Bora. esperando eles assim. Opa! Bom, já tá tudo pronto mesmo? Vamos lá. Pelo seu Getúlio. Pelo seu Getúlio. Vocês então começam a tocar um showzinho, vocês fazem algumas músicas em homenagem ao seu Getúlio. Tentando esvaziar a mente, tentando esvaziar a tristeza que... O seu Getúlio, ele era meio que uma figura do bar, sabe? Ele era... O pessoal do bar ia lá, brincava com ele, fazia pegadinha com ele o tempo todo. Você cresceu infernizando ele. Ele era meio que, sei lá, você... Pensa no Inholau do Chico Bento, sabe? Ele não gostava de você, mas no fundo ele gostava. Tipo Sepaminondas? É, tipo isso. E vocês então começam o show e vocês chegando então no bar do Sovaco Seco, vocês ouvem o barulho de guitarra e do show acontecendo, mas não tão alto quanto ontem. Eu desço do carro primeiro, assim. Vocês estacionam o carro do lado do estacionamento. Deixa eu só colocar o Sovaco Seco aqui pra vocês. Aqui. Esse não tá. Pronto. E tá rolando o show com todos os membros da gangue. Meio que só curtindo na deles mesmo. Só curtindo o momento deles. Não é um showzão e tal. Não tem mais ninguém além deles ali. Até porque era pro bar estar fechado. A Ivete tá meio que quase dormindo, assim, bem cansada. E vocês chegam no... Eu passo todo mundo. Vou em direção ao Brulho. Ok. Reverencio ele. E O Bruno, quando ele olha pra você, ele tava sentado na cadeira aqui, só curtindo o show. Ele ouve quando vocês entram, ele só olha pra vocês e volta a curtir o show. Curtir o que o pessoal tá tocando. Senhor Brulho, com licença. Você pode levar até ele. Eu tô logo atrás também. Tá, o Brulho, Entrou junto com eles aqui. bom dia. Bom dia. Eu gostaria de pedir desculpa pelo meu comportamento ontem. Não se preocupe, eu entendo. Foi um dia estranho pra todo mundo. A gente tá aqui pra esclarecer tudo também e eu gostaria de saber se tem alguma coisa que eu possa fazer pra compensar os meus atos ontem. A única coisa que eu quero é a verdade. Ok, a gente vai... Você gente vai vê o explicar pessoal tudo com chegando, calma. você continua tocando, Arthur, ou você vem falar com eles? Não. Eu tô Tá. tocando quando eu tava, tipo, na vibe, assim, da música, mas quando eu vejo que eles estavam, tipo, eu já paro, assim, friso, Ok. assim, coloco a guitarra e vou pra lá. Ok, vocês veem então o Arthur parando. Aí a música tava bem boa, ele é bem bom no que ele faz em tocar guitarra, mas aí ele para e desce. E aí vem até vocês. Antes de qualquer coisa, eu preciso saber: existe algum perigo aqui ainda? Provavelmente. Eu acho que o mínimo que a gente deve pra vocês é uma explicação depois de ontem e de tudo que aconteceu. Eu não vou mentir. Então- Eu sempre soube que vocês não eram quem vocês falavam que eram. Vocês chegam aqui no bar cheio de perguntas. E de repente, isso tudo acontece. Ninguém aqui é otário só porque a gente é do interior. A gente sabe que tem algo a mais acontecendo. E o que mais me machucou foi vocês acharem que não era importante a gente saber da verdade. Quando aqui, nesse bar,
A única coisa que se preza é a verdade. Bruno, não é defendendo o fato da gente não ter te falado nada, mas já defendendo, né? As coisas que a gente lida, esse tipo de coisa, aquela história que eu estava te contando, se vocês se envolverem, é muito mais perigoso do que você imagina. Eu acho que te falei isso a primeira vez que a gente se conheceu, acho que você percebeu que eu estava realmente mentindo. Mas a gente não quer que não aconteça com ninguém mais do que aconteceu com o Sr. Getúlio. Thiago. É você, né? Thiago, é seu nome? Exato. Nós somos os Galdérios Abutres, Thiago. Nós lutamos pelo que a gente acredita. Se eu morrer lutando pelos Galdérios, lutando para proteger quem eu amo, eu vou morrer uma morte feliz. E eu vou morrer com um sorriso no rosto. Esse é o problema. O problema é que talvez você não morra. Talvez o seu corpo seja usado para outros fins que não seja a morte. Porque a gente não lida com coisas normais do dia a dia. A gente lida com coisas que vão muito além disso. A morte não é a pior das coisas que pode acontecer, Bruno. Não para por aí. Do que vocês E estão falando? por mais que eu tenha sido imprudente ontem, o que eu falei foi verdade. A gente fez o possível, por mais desajeitado que seja, para proteger todo mundo que estava aqui no show. Eu percebi que, apesar de ter meu momento de raiva, eu percebi que, no fundo, vocês estavam protegendo. O Arthur me deixou claro isso. Vocês estavam protegendo e vocês salvaram a vida de todos que estavam aqui. O que eu vi na floresta, aqueles restos de não sei o quê. Se aquilo tivesse chegado aqui, muitos dos que eu tenho como queridos teriam morrido. E obrigado por isso. Mas nós também perdemos uma pessoa muito importante pra gente. E eu tô preocupado, ele olha pro Arthur. Você teve alguma notícia do Gregório desde ontem? Agora que você falou, eu não vi ele desde que eu cheguei. Era pra ele ontem. ter vindo cantar ontem, mas às vezes você sabe como é, ele só bebe e esquece. Mas ninguém consegue contatar ele. Eu tô preocupado que alguma coisa pode ter acontecido. E além disso, tem também os assombrados. E se os assombrados pegaram ele, pai? É o que eu tô pensando, filho. A gente... Você sabe, toda vez que a gente briga com os assombrados, eles sempre tentam dar um troco. A gente estrupiou 2 deles aqui. E o Gregório sumiu logo depois. E logo depois, o Getúlio mora e essas aranhas. Eu tô preocupado. Eu não sei o que fazer, pai. Já tentou ligar pra ele, alguma coisa assim? Óbvio. E não atende o celular, mas ele nunca atendia também, né? Celularzinho velho dele. Mas ele nunca some desse jeito. Ivete, O Ivan foi na casa dele, não tava a moto dele lá. a Ivete não sabe de nada, ela não viu o que aconteceu ontem, onde ele foi? O Gregório não veio ontem. A Ivete... Eu não vejo o Gregório faz uns 2 dias já, desde o dia da briga. César Kuhn, você consegue rastrear o celular desse Gregório? Se você souber o número dele? Eu posso tentar. Sim. Por favor, César, por favor. Eu vou até o carro pegar meu notebook. Tá, você vai até o carro, você pega o notebook e você traz pra dentro. Caralho, pai, a gente não tem um dia de sossego. Os últimos Desculpa a têm sido pergunta complicados, agora. Desculpa a pergunta agora, mas o rapaz que morreu, o Getúlio, ele conhecia os assombrados? Ele tinha alguma relação com os assombrados? O Getúlio tinha um coração puro, ele não via maldade nem nos assombrados. Ele era bruto, mas ele era inocente. Ele Os não tinha assombrados nenhuma também não rixa. tinham nada com ele, não. Não, ele era uma pessoa que abastecia, conversava e só, sabe? Não faz nem Ele tinha sentido. maldade. Os assombrados, por que eles iam matar? Ele era a única pessoa que ia aceitar os assombrados pra abastecer a gasolina nas motos deles. Eu viro aqui pro Thiago e pro César que estão do meu lado. Vocês acham que os assombrados têm alguma relação com os exoterroristas que estão atacando na cidade? Cara, alguma coisa aqui não tá Os batendo. o quê? O que eles estão falando, pai? Eu também não sei. O que é exoterrorista? O que vocês estão falando?
Eu Quem recomendo quem que são todos esses vocês garotos? sentem aqui. E aquela foto que vocês mostraram outro dia? Quem são aqueles? Gente, O que vocês estão de fato fazendo aqui? a gente vai ter que falar a verdade pra eles agora. Eu Acho que não tem muito pra recomendo, onde fugir, né? eu recomendo que todos vocês sentem e a gente vai ter que ter uma conversa. Vocês querem que eu ligue pra alguém da ordem pra explicar? Ou a gente Acho. mesmo? Não precisa. A gente se vira com isso. Eu começo a roer a unha, assim, porque eu tô muito nervoso já. Não tenho cigarro mais. Tá, todos se quem ajeitam, tá então. ali no palco, Senta. eles vão o querer Bruno senta aqui sentar com no negócio, a Ivete também vem pra cá e fica ouvindo. Todo mundo tá ao Acho redor que- aqui. Quando menos pessoas ouvirem isso, melhor. Não, acho que só o Brulho precisa ouvir isso. O Brulho e o Arthur, no caso. Brulho e o Arthur. Também acho. Os únicos dois, não quero mais envolver ninguém. Aí se eles O for... Brulho pode se virar com eles respeitam ele. Se o Brulho quiser contar ou não contar... a Vocês não escolha vão dele. falar com... Vocês têm certeza? Eu confio na minha gangue. Tá Eu tudo tenho bem, então certeza. se você confia, você toma a decisão de contar ou não depois. A gente prefere contar só pra você. Então, Isso aqui é um juramento Galdério, gente. A gente não conta pra ninguém, sério. Mas não importa, você pode, só de estar envolvendo todas as pessoas, a gente não sabe se mais um pode ser vítima do que aconteceu com o seu Getúlio. Tudo É, bem. mas Vocês não estão foi falando de culpa da coisa que eu gente, não da consigo gente ter nem entrado- pensar que existem. Estou falando de coisa paranormal. Eu não... Murilo, leva o Ivan e o Marcelo lá pra fora. Murilo. Tá. E ele vai até o... Ele vai até o... Todo mundo sai e vai pra fora. A Ivete também? A Ivete tá no balcão. Esse é meu bar, eu não saio daqui. Tudo Vocês bem. podem confiar na Ivete. Eu conheço ela desde que eu tinha a idade de vocês. Desde que eu era moleque. Tá. Ok. Quem vai fazer as honras? Eu posso fazer. Ok, Brolho, você quer a versão resumida? Ou você quer saber tudo? Tá com você. Honestamente, eu não... A única coisa que me importa é a segurança da minha gangue. Eu só quero saber o que eu preciso saber. Ok. A gente trabalha para uma ordem. É uma ordem que tenta impedir pessoas de fazer o mal. Existe um véu fino que separa o normal, o que a gente vê, o que a gente vive, do paranormal. E existem pessoas muito ruins que tentam afinar esse véu e fazer o paranormal chegar nesse mundo. E a gente é encarregado de impedir que isso aconteça. Mas aquela equipe que veio antes era a equipe que ia cuidar de Carpazinha e de tudo que estava acontecendo aqui. Só que eles não voltaram. Eles nunca terminaram a missão. Mas o que eles vieram fazer aqui? Eles vieram investigar a morte do Rafael? A gente acredita que sim, mas... Aquela morte, a família dele tá em perigo. Quer dizer, tem a ver com isso? Tem a ver com o paranormal? A família dele ter desaparecido? A gente achou que era coisa do assombrado, pai. A gente achou que era do assombrado, mas aquele símbolo não tinha lógica. Vocês nunca viram aquele símbolo antes? Nunca vi, nunca. Aquele símbolo é conhecido pela gente como um trabalho exoterrorista. E a gente veio pra cá em busca, na verdade, da outra equipe que sumiu, que era a equipe Kelvin. Os três que vocês mostraram com a tatuagem. É, aqueles Exatamente. que vieram aqui no dia do show, Arthur. Que você falou. Vieram. Mas eles não, no eles não show apareceram passado, um mês depois, atrás. não. E o que eles... Pode falar. Não, mas não, eu tô curioso. E o que vocês descobriram? Vocês são profissionais disso, não são? Não muito. O nosso trabalho ele não progrediu tanto quanto a gente gostaria. A gente descobriu muitas coisas relacionadas ao manicômio, ao velho lunático, que você deu muita informação pra gente. O Doutor Lunar, mas é só uma lenda, só uma historinha de criança que a gente conta aqui na região. Esse é o problema. Eu tentei assustar vocês porque vocês acabaram de chegar no bar, era brincadeira. É claro que não é verdade. Quer dizer, agora eu não sei, na verdade. A gente conta essa história por causa de brincadeira. A gente gosta de assustar os novatos que vêm aqui do bar. Mas essas histórias acabam se transformando na realidade se... Quanto mais tempo elas se propagam e
se engrava na mente das pessoas. É exatamente isso que as terroristas querem. É exatamente isso que dá origem a um monstro que pode se somar em algo real. Só que do mesmo jeito que há as pessoas que causam isso, também há as pessoas que lutam contra isso, que é o nosso caso. Mas por que que aqui na região só tinha papo dessas coisas de fantasma? Falava do doutor, mas nunca sumiu pouca gente na região aqui. Eu já Todos eram morria de medo assombrados, a antes, gente pai. Agora o achava. negócio é de verdade. E o que vocês falaram do sanatório? O sanatório realmente tinha papo de gente sumindo lá, mas também achava que era brincadeira, que era lenda igual o do doutor que a gente conta? Então, lembra quando você perguntou se você e a sua gangue ainda estavam em perigo? Sim. Tinha várias outras criaturas no sanatório, mas a gente já deu um jeito nelas. Só que... Iguais a que apareceu ontem. Não, diferentes. Mas originadas provavelmente pela mesma situação. E é esse tipo de coisa que a gente luta e é pra isso que a gente tá aqui. Então, desculpa por mentir pra vocês antes, mas a gente precisava fazer esse trabalho em segredo. E Pra vocês acham que proteger uma dessas vocês. criaturas. Vocês acham que uma dessas criaturas pegou o Gregório? Mas por que todo esse tempo, justo agora que vocês apareceram, que ele ia ter desaparecido? Talvez ainda sejam os assombrados, eu não sei. Na verdade, com as evidências que a gente tem, pode ser tanto um quanto o outro. Mas se for os assombrados, eu quero ajudar a recuperar ele. Eu acho que é o mínimo que a gente deve pra vocês. A gente vai ajudar sendo os assombrados ou não. Tá, eu olho pro Brulho assim e fico esperando ele dar alguma resposta assim. A única coisa que me importa, eu honestamente eu tô velho demais pra entrar nesse tipo de luta de paranormal. Eu vivi a minha vida inteira pela minha gangue, eu vou morrer pela minha gangue. Mas Pai, eu confio neles. o que for preciso pra fazer, pra ir atrás do Gregório, eu vou. Mas assim que a gente salvar ele, é só isso que importa pra mim. Ok. Eu não sei se é uma boa hora pra comentar isso, mas o seu filho foi muito útil na nossa última missão. E eu não sei como você considera a ideia, mas ele poderia ajudar muito a gente. Ele olha Eu pra- fui útil aonde? Eu olho pra Liz assim e pergunto. Onde que eu fui útil? Você pode contar pra mim? Você ajudou a Enquanto uma evacuar. pessoa pulando e sacrificando por todo mundo, eu tava correndo com medo, com uma arma gigantesca na mão. Mas antes disso, você evacuou o bar inteiro. Qualquer um faria isso. Claro que não. Diante daquele. Desculpa, mas. Do Getúlio. Você agiu com razão, você confiou na gente, você agiu pela verdade. E é esse tipo de pessoa que a gente procura. O mais importante, Arthur, é que no fim das contas você teve coragem. Você não entrou em pânico e você fez exatamente o que a gente pediu pra fazer. Você confiou na gente. E do nosso lado também. A gente confiou em você e você fez um ótimo trabalho evacuando o bar e ajudando a gente lá no combate. E você foi de verdade muito útil pra nós. Aí eu fico meio felizinho assim, Filho. fico meio com vergonha. Você lembra do que você me disse quando você foi viajar e largou a gangue pra ir no seu sonho de ser músico? Não muito, pai. Você me disse que precisava se encontrar. Que você não via motivo pra ficar aqui na cidade e que nossos pensamentos eram muito pequenos e que você queria fazer algo maior. Naquela época eu fiquei magoado, eu fiquei triste porque eu achei que você não gostava ou não tinha orgulho da gente. Não. Mas quando você, por isso que eu fiquei tão feliz quando você voltou. Mas esse brilho no seu olhar, filho, Pai, eu lembro que é o que eu senti quando eu comecei os Galdérios, filho. Quando eu e o Rodolfo, a gente decidiu começar. Quando eu perdi o meu pai. Filho, eu te apoio no que você decidir. Só me promete Obrigado, que tu pai. vai voltar pra casa. Ao menos
Uma vez a cada 3 meses. Tá, eu viro e abraço ele assim e falo, lógico, pai, é lógico. Uma vez por mês. Uma por a cada Uma 2 vez por meses. mês. Tá bom. Tá bom. Ele dá um tapinha nas costas. Vai lá, moleque. Eu sei que é o que tu quer fazer. Eu vi o brilho no teu olhar. Depois dessa cena eu saio do bar. Eu só peço licença pra todo mundo e vou lá pra fora. Tá, eu tô tentando rastrear o celular do Ok, Getúlio. tá. Enquanto isso, você tava tentando... Ok, como você tá tentando rastrear? O que você fez? Putz, eu abri meu notebook assim, daí eu abri meu software que chama Cell Phone Rastreator. Ok. Momento de investigação, vai. Daí... Hã? Momento de investigação, vai, brilha. Não, daí eu peguei um adaptador de cabo de rede que eu tenho, um cabinho pequenininho assim, ó. Ok. Que tava junto ali com o meu notebook, com as fiações que eu tenho. Daí eu peguei esse cabo de rede, usei um adaptador pra ele... Era tipo um negocinho assim, uma bateriazinha, que eu colocava lá o hardware número externo, do... aham. Eu colocava lá o número. Tá, que e número? aí eu conectei o número do... Como é que é o nome do rapaz que sumiu? RP aí, você não sabe. Nossa, esqueci o nome dele. Não, você pode interagir com as pessoas ao seu redor, você pode... Não, mas é vergonha, né? Esqueci o nome assim, tem vergonha. Mas você acabou de saber o nome. O que você tá resmungando aí, César? Como é que é o nome do rapaz mesmo? Calma, o que morreu era Getúlio, né? Não, o que eu tô Qual é o querendo outro? achar. É o... Gregório. Gregório. Opa! Gregório. Daí eu coloquei... anotam, entendeu? É verdade. Daí eu coloco lá o número do Gregório e coloco o cabo de rede no PC e começo a digitar lá umas coisas no Tá. cell phone Dá rastreio. uns usar computadores aí. Mano, é meu único talento. Se eu falhar, eu vou ficar muito... Enquanto ele tá mexendo no notebook, eu tô, tipo, atrás dele, tipo, mano, pirando, assim, vendo, nossa. Foi bom. Você foi bom? Ok. Você vê então, ele... Tá, mas você sabe o nome do Gregório, você pediu o número dele? Não pedi. Por favor, gente, vocês têm o número do Gregório aí, por favor, pra eu colocar? Tá na mão aqui, daí abre o celular assim, procura os contatos. Aqui, ó, Ele te mostra o número, você coloca o DDD dele, você coloca no seu tecladinho assim, e você vê 7, 8 janelas abrindo ao mesmo tempo, assim, rastreando, usando vários satélites diferentes do Yahoo, da Apple, do Maps, assim. Ele tá tentando. E você vê várias outras fontes governamentais. Ele tá entrando na database de todas as operadoras. Ele tá hackeando as operadoras para poder pegar as informações privadas dos números. Você foi bom, né? Foi bom. Você então passa por todas as operadoras, você detecta a operadora que não tem marca, e aí você rastreia que o celular tá ligado e ele tá num raio de 2 km de você. Mas você não consegue botar exatamente aonde. Eu 2 quilômetros consigo, eu tô não, olhando ele 2 atrás muito dele pouco. assim, eu consigo É ver? uns 3 a 5 quilômetros. 3 a 5 quilômetros. O raio de 3, 5 km de onde Isso. ele tá. Hein, ô Selbo, eu consigo, tipo, olhando atrás dele, mostrando assim mais ou menos o mapa, eu consigo identificar onde ele tá mais ou menos? Não, é só uma grande área circular. Ele não tem como rastrear exatamente onde tá o celular. Mas ele tá na região. Pai, olha aqui, ó. Gente, ó, pelo que eu tô vendo aqui no meu software Cell Phone Rastreator, o Gregório tá por perto, ele não foi muito longe, ele tá num raio de 3 a 5 km daqui de onde a gente tá. Eu não consigo pegar a localização exata dele, mas pelo menos a gente sabe que ele tá por aqui. Mas ele não mora... Eu voltei, tá? Como assim? Ok. Mas o que ele estaria... Mas ele não tá por aqui. O celular dele tá ligado, César? Sim. E por que ele não tá atendendo, então? É o que a gente quer saber também. Será Talvez que ele- ele perdeu o celular e o celular caiu por aqui? Impressionante Pode ser que a isso, bateria durar 2 dias. É um daqueles tijolão. Ele nunca trocou por esses novos aí, modernos. Gente, pode ser qualquer coisa, mas não é bom a gente, tipo, ir lá agora ver o que é, pra não ficar estressando a cabeça com isso. Então, é que a gente não sabe onde é. Pode ser em qualquer localização próxima. Vocês têm Não, algum tem algum- palpite de onde ele pode estar? Pelo menos num raio de...
Filho, Esse raio? O que é que tem nesse raio, tipo de não prédio, de localização, assim, que vocês não os assombrados ficam em algum lugar por aqui, mas a gente não É sabe perto? onde. Eles sempre são muito cuidadosos pra se esconder. Eles têm algum lugar, mas a gente não sabe onde fica. Tá? Filho, eu tô achando. Eu tô preocupado. Pai, eu tô achando que não tem nada de paranormal, é os assombrados mesmo. Eu tenho quase certeza, tô sentindo. Eu tô preocupado, filho. E o foda é que se os assombrados pegar ele, né? Eles vão querer. Eu não sei nem o que imaginar, pai. Eu também não sei, filho. A gente pegou muito pesado. A briga foi muito pesada naquele dia. Eu tô preocupado mesmo. Pera, vocês disseram que a base dos assombrados é aqui próxima? Eles sempre surgem de algum lugar aqui perto, mas eu não sei. A gente não sabe onde eles ficam. Mas você sabe dizer se eles vêm da floresta, do norte, do bar, do sul do Eles bar? vêm sempre do lado oposto da cidade. Lado oposto? É. Então do lado de direção oposta do hotel, no caso. Do hotel de Carpazinha, é isso? Carpezinha, sim. Acho que a gente tem um caminho pra começar, pelo menos. A gente tem que correr, gente. Tem que ir pro lado oposto e ver no que dá. Mas aí vocês Thiago. vão reto pra onde, né? Vai ficar andando pela estrada fazendo o quê? Procurando o quê? Se a gente, em todos esses anos andando por aqui, nunca encontrou, porque não sabia onde procurar, vocês não vão achar assim. César, não tem como achar uma coisa mais exata, não? Uma localização um pouquinho mais exata? Infelizmente, com esse meu notebook eu não consigo com exatidão. Se eu tivesse no meu computador lá no escritório, sim, mas é vários quilômetros daqui, né? Não Tá, o tem que a como. gente faz, pai? A gente separa todo mundo e cada um vai perguntando de casa em casa e procurando Não tem, pela filho, região? pelo amor de Deus, isso aqui é uma avenida, é uma rodovia, não tem casa aqui perto. Separar não é bom, não é uma boa ideia. Tiago, aquilo que você me disse no hotel antes, você falou que a equipe Kelvin sumiu. Sumiu indo exatamente pro lado que ele foi, que ele se perdeu. Ok, Vem. a nossa equipe que sumiu, ela foi exatamente nessa direção que vocês falaram, a direção dos assombrados. Então, a gente pode até conseguir pista da nossa equipe. Pera, a família que se perdeu também, elas não se perderam naquela direção? Deixa eu botar os documentos pra vocês verem direitinho. Onde exatamente essa família sumiu? Foi pra... Aí- Eles passaram, não, eles estavam indo pra cidade aqui, mas Então eles foram naquela direção. Você pode me dizer exatamente onde foi encontrado o carro? Rapaz, você sabe onde é que foi ainda? Ô, Ivete, tu lembra? Eu acho que pode ser perto desse mas carro. eu encontrei o carro entre a cidade e o Sovaco Seco, na verdade. Eles passaram por aqui e foram na direção da cidade. Mas Ok, podem ter não é o sido mesmo levados, lugar. né? Não, Não é o sei. mesmo lugar. Mas eu acho uma boa pista a gente ir na direção dos assombrados. A Fala a gente só vai verdade. saber se a Também gente acho. pegar o carro e ir. Desculpa a pergunta agora, Bruno. Você tem câmera aqui no bar? Eu não... A câmera? Sim, câmera de segurança. Não. A gente não tem essas coisas aqui. A gente é até mais incriminado do que qualquer outra coisa. É que, né, com todos esses conflitos dos assombrados aqui, seria bom vocês terem câmeras, principalmente agora viria a calhar pra gente descobrir alguma coisa sobre aquela moça loira que a gente não sabe nada até agora, que, né, conversou É que o bar também Oi, Ivete, aí é eu dos te assombrados digo, também. Fica a gente não tem ideia, tanta eu culpa. sempre me preocupei contigo. Aí, Ivete, mas... Nunca que aconteceu essas coisas antes, né? Você sempre resolveu essas coisas fora daqui. Nunca pensei que ia precisar de câmera. Você não acha que é bom a gente esperar até dar a hora dos assombrados aqui no bar, pai? Você vai querer se meter em mais briga, filho. E não é sempre que eles vêm pra cá também. Você sabe que eles mal aparecem aqui, eles só têm horário pra humilhar a gente mesmo. Porque a gente não tem Mas é a escolha. única forma da gente conseguir pelo menos seguir eles, sei lá, alguma coisa assim. Porque Filho. a gente não sabe nem onde ir. E se a gente fizesse o seguinte? Quantos a gente- anos de Galdério tu acha que a gente não ia ter feito alguma coisa assim já? Eles são inteligentes, eles são espertos, eles sabem se esconder. Não vai ser assim que a gente vai encontrar eles. A gente só vai se meter em mais perigo. A gente podia ir atrás com o carro, caso algum assombrado apareça pelo bar, o Brulho liga pra gente, a gente volta e escondido a gente tenta seguir eles pra ver pra onde eles vão. Talvez. Todo mundo de acordo? Eu posso Mas ficar é no um bar sem dia a problema. mais que... Mas os assombrados só vêm a partir da meia-noite. Aqui não é nem 4 da tarde ainda. Então a gente já vai vasculhando agora e se não achar nada, a gente tipo, volta.
A É Ivete muito precisa tempo que o descansar. Gregório vai ficar na mão deles. Então a gente já sai pra procurar agora, é isso que eu tô falando, gente. A gente não tem muito caminho a seguir, né? Eu não imagino outro jeito da gente encontrar na base dos assombrados agora. Ok. Quando a gente sai do bar, o que a gente vê além do É estacionamento só da rodovia? árvore é bastante árvore e mato, assim. Bem o que você vê, sei lá, quando você tá viajando de ônibus ou viajando de uma cidade pra outra. Bastante uns morros com bastante floresta. Esse lugar ele é mais plano, mas ele tem bastante floresta pra todos os lados. E não tem vocês não veem nenhuma. Tem algumas zonas rurais, assim, com uma fazenda ou outra no meio do caminho. Assim como você veria viajando. Eu Vocês quero ir pro lado de fora do bar e eu quero usar o encontrar pra ver se eu vejo alguma trilha ou alguma coisa no mato ao redor do bar pra ver se tem alguma coisa que tá, tipo, marcada com passo ou com pneu de moto. Pode tentar. Eu quero perguntar pro César enquanto isso. César, se a gente se aproximar do lugar onde tá o celular do... Eu sempre me esqueço o nome dele. Gregório? Gregório. Vai mostrar que a gente tá se aproximando? Deixa eu confirmar se tem essa atualização no patch note do Cell Phone Finder. Excelente, excelente. Não. Com o que você tem, essa é a coisa mais específica que você vai ter com esse sinal. Não, essa é a coisa mais específica que eu vou ter com esse sinal. Eu tirei um bom no encontrar. Você olha ao redor, você vê muitas marcas de moto e carros e caminhões que passam, saem, voltam na frente do bar, mas nenhuma trilha ao redor do bar entra pra floresta. Ok. Eu vou voltar pra dentro, então, onde eles estão. Acho que a gente não tem tempo a perder, a gente tem que seguir essa rota e ver se a gente encontra alguma coisa diferente. Algo que pode, tipo, mostrar pra gente o José Gregório, porque quanto mais tempo passa, eu creio que a gente não vai conseguir descobrir mais nada. Meus queridos, eu dei uma olhada aqui ao redor do bar, mas não tem nenhuma trilha que vá pra dentro da floresta. Eu acho que a nossa melhor opção é seguir a rodovia até que a gente encontre alguma coisa suspeita, algo que entre ou na direção da floresta ou na direção de alguma casa, alguma coisa, mas não vai ser tão simples quanto parece. Então vamos, aí eu levanto assim, arrumo e falo, mano, não vou ficar aqui esperando. Eu concordo. Eu concordo. concordo. Tipo que Vamos. levanto também, vamos. Tá. Mestre, eu fiz um negócio enquanto eu tava fora do bar, quando eles estavam conversando. Tá, o que você fez? Enquanto eu tô acontecendo. Depois de ver a cena do Arthur abraçando o Brulho, Aham. eu lembrei mais uma vez do meu pai. Lembrei de toda a situação complicada que a gente sempre viveu. Meu pai nunca tinha me dado atenção, ele sempre dizia que eu não era bom o suficiente. E ele desaprovava completamente a minha escolha de ser ginasta. Então, ele é bem aquele executivo japonês, exigente e tal. Mas depois de tudo isso, eu peguei o telefone e liguei pra ele. Tá. Você liga por alguns segundos e ele atende. Alô? Filho? Oi, pai. Tudo bem por aí? Tudo bem, filho? Aconteceu alguma coisa? Mais ou menos. Mas eu espero um dia poder te contar pessoalmente, porque eu tô com muitas saudades. E eu nunca falei isso pro senhor, mas eu te amo. Eu tenho que ir, pai. Ok, Manda um beijo pra mamãe. eu vou mandar. Obrigado. Tchau. Tchau. Aí eu Era desligo e 4 foi a da hora que eu manhã. voltei. Era 4 da manhã lá no Japão, hein? O cara tava dormindo, não entendeu nada. Por isso que ele ficou preocupado, ué. Tá, ok, a gente vai entrar no carro. Vocês todos entram no Eu carro, vou de o moto. Arthur vai de Vai todo moto. mundo no carro? Qual é o plano de vocês, então? O Bruno parece, tipo, na porta. Eu acho que nós seguimos o caminho da rodovia e procuramos algum traço de alguma coisa. Vai ter um monte, né? Vai ter um monte de fazenda. Acho que a única coisa que podemos fazer é investigar todas, não?
Vocês vão Dentro de um passar raio de dias 300 investigando? quilômetros. Como assim? A gente não tem outra opção. É uma vida que tá em risco. A gente tem 3 a 5 quilômetros de distância de fazenda pra investigar. Bom, A gente pode separar Boa em sorte. 2. Eu tô com a moto, alguém vem comigo. E aí, caso alguém veja alguma coisa, a gente manda o zap um pro outro e já era. Sim, é uma boa. Se acontecer alguma coisa aqui, Bruno, liga pra mim. Daí eu tiro um cartão assim, ó. Tem uma foto minha assim, com o braço assim, ó, cruzado, escrito César Oliveira, o meu número, hacker e programador embaixo assim. tá. E é isso. Qual a cor do Eu entrego cartão? pra ele. Puta, é um cinza meio cimentado assim. Ele pega. Tá bom. Qualquer coisa, se acontecer alguma coisa aqui, eu ligo, mas acho difícil. Até eles virem, vai meia-noite pra frente. Se eles vierem hoje, né? Eles raramente vêm. É, se acontecer qualquer outro tipo de coisa, também você pode ligar que a gente vai estar aqui por perto. Fica tranquilo que a gente vai achar o Gregório. O meu pai, o Bruno não vai, né? Ah, não. Não. Você vai, pai? Ah, não, vou ficar no bar. Eu não. Tá, então. A gente já tentou. se- A gente já tentou achar eles muitas vezes. Tu sabe disso, Arthur. Mas se vocês tiverem mais sorte que a gente. Tá, pai, o Não senhor, se o senhor sabe. ainda tá com o seu WhatsApp baixado aí? Ah, eu tenho. Ele pega o Eu celularzinho. vou- Na mão dele eu vou fica te um celularzinho mandar- super pequenininho assim. Aqui, Eu ó. vou te mandar aqui um negócio que é compartilhar a localização. E aí você vai saber onde eu tô, ó. Tá vendo aí, ó, minha bolinha? Pera aí que tá travando. Daí, Tá. Tá daí aqui. se a Tu gente tá não aqui, tu voltar tá aqui no bar, até né? 10 horas. 10 horas tá bom, gente? Parece bom. Que horas são agora? Agora é tipo 4, 3 e pouquinho. É, parece bom. Tá, então se a gente não voltar até essa hora, aí eu quero que o senhor venha. Eu vou tentar te ligar antes disso. Se eu não te ligar é porque alguma coisa aconteceu. Tudo bem? Pronto. Tá. Aí eu subo na moto assim. Alguém quer vir aqui na moto comigo? Aí eu coloco o capacetinho. Tem um capacete extra? Tem. Aí eu abro assim, ó. Capacete com umas asinhas assim, ó, no capacete. Foi então, eu quero capacete de asinha. Então vamos, aí eu taco assim. Ah, não, vou ter que. Por que eu falei isso? Agora eu vou ter que tacar dado de arremesso. Vou quebrar o carro. Ou não, eu já quebrei meu nariz, não quebra de novo, por favor. Tá, Vai. antes de eu sair, eu tenho uma caneta filmadora comigo. É sério, eu juro que tenho, juro. Ok. Eu tiro, eu entrego pro Bruno e falo, Bruno, ó, isso aqui parece uma caneta, mas ela é filmadora. Se acontecer qualquer coisa suspeita aí, sei lá, se chegar algum dos assombrados, se achar que vem a calhar, você pode filmar, é só apertar nesse botão aí do lado aí, que ele começa a filmar. Só deixar essa parte Mas da... por que eu ia querer filmar os assombrados? Não, se acontecer qualquer coisa suspeita aí, se você quiser filmar, é melhor pra gente que a gente vai ter mais informações. Sei lá, às vezes a moça loira aparece aqui, quem sabe? Eu acho melhor, pai, o senhor entregar isso pra Ivete, pra ela filmar, porque eu acho que vai ser meio estranho o senhor motoqueiro Eu do nada tô- tirar é. uma caneta do bolso. e Ô, só Ivete, ficar- toma aqui. A Ivete. Tá onde? Aperta aqui atrás? É, Acho aí que ela atrás aperta. aí, ó. Mas tá, aonde é que tá? É aqui que tá gravando, aqui na frente, né? Não, ela grava né, na lateral onde tem aquele negócio de você pendurar na camiseta, aqui, aquele tô vendo. negocinho. Aham. Tá bom, tá Então, bom, tá bom. Aí eu vou deixar. Tá, mas eu vou parar. Vou deixar aqui, então eu não vou nem mexer. Pode ser assim? Aí ela botou um ângulo tudo torto assim. Seria melhor você botasse no... Ela tá vestida de quê? Ela tem uma jaqueta jeans aberta e rasgada assim. Tem algum bolso aqui na frente, assim? Deixa eu ver na. Eu acho que não. Eu acho que não. Não? Talvez tenha, mas eu vou descobrir isso agora. Calma aí. Tá aqui. Deixa eu ver ela. Não, não tem. Não? Tá. É melhor você botar na gola. Se você botar na gola, a câmera vai estar... Botar ela pendurada apontando. assim? Sim, Tá bom, bota tá bom. aí. Eu coloco. Ela pendura assim na blusa dela. Pô, que estranho ficar com a caneta aqui, mas tudo bem. Aí eu aperto se precisar, né? Se tiver alguma coisa estranha, você falou. Sim, se Ok. aparecer algum assombrado ou se aparecer a moça loira, você filma pra gente aí. Pode deixar. Obrigado, viu? Aí eu dou o capacete assim pra Liz. Ela sobe, daí eu vi. Na hora que eu falei, alguém quer vir, eu vi que o Joey levantou a mão, não foi, Joey? Foi, mas Tá, não, tudo eu bem, falo. ali sem pai pode ir. Na próxima, você que pega a carona, tá? Ok, eu vou no carro então. Eu quero só recarregar minha arma antes de ir. Tá, pode recarregar todo mundo. Quer dizer, recarrega você a arma. Deixa ela com munição já.
Ué, eu também agora. Pode Ah, recarregar. eu vou descontar um cartucho, então. Ok. Eu recarreguei tudo no hotel porque... Preparação. Quanto que cabe na Magnum, desculpa? A Magnum é 6. 6, isso. Eu só tinha gastado uma. Da última vez. E pra recarregar, só pra lembrar, como é um revólver, você abre e você coloca 2 balas por rodada. Ixi, as balas, cara. Jesus. Ixi, caiu a bala na hora de carregar, foi mal. Ok. Tá. Vocês então se preparam pra sair do bar. E o que vocês fazem? Nossa, eu podia ir no banheiro antes. Então, eu coloco só, Você eu tô, quer ir no eu tô banheiro bem antes? focado. Você quer ir no banheiro antes? Eu quero. Tá, pode ir no banheiro, tudo bem, a gente só tá. Eu só quero saber. Minha bexiga vai explodir, mano. Pode ir, vai lá. Vocês então. Qual a estratégia que vocês usam pra explorar, pra ir ao redor do Sovaco Seco? O que vocês pretendem fazer? Tem realmente muitas entradinhas e muitas trilhazinhas que entram. Às vezes você não sabe se é uma trilha ou se é só um espaço mais aberto. Tem várias fazendinhas que passam, várias casinhas assim. O que vocês estão buscando exatamente? Ele falou que era de 3 a 5 metros, 3 a 5 quilômetros, né? 3 a 5 quilômetros, é. Num raio, tava dentro desse raio ou tava entre 3 a 5 quilômetros? O bar do Sovaco Seco tava dentro desse raio, mas era tipo... Tava numa das bordas e aí o círculo tá incluindo o Sovaco Seco, mas é mais pra cima, mais pra frente, assim, mais pra... Entendi, então é longe, não é, longe. tipo desde o começo. Não é então exatamente só do ladinho do bar, não é do lado. Então a gente É pode uma área ficar bem tipo 2 grande. quilômetros de boa e depois a gente começa a procurar, no caso. Vocês... Assim que você sai do bar, pode estar ali ou não, vocês estão dentro da área entendi. de sinal. A gente tem uma área onde Uma área circular, onde exato. Tá o sinal tá sendo emitido, mas a Exato. gente não sabe onde é o centro desse Exatamente. Eu acho que a gente pode dividir esse círculo em 4 partes e a gente sempre... a gente nunca vai procurar, tipo, como é que chama? Lados opostos, sabe? A gente sempre vai procurar do mesmo lado do círculo. Caso alguém encontre, a gente chega mais rápido, entendeu? Entendi. Não entendeu? Eu entendi. Muito melhor do que eu tinha pensado, eu gostei. Boa. Achei Qual é a bom. ideia? Desculpa, eu tava... Tipo, divide como se fosse uma pizza. É isso, né? E a gente não procura em lados opostos, só em lados iguaizinhos pra gente chegar mais Isso. perto. Fazer... Tipo, primeiro, tipo assim, divide em pizza, Hakim. Aí a gente procura da direita, os dois da direita e depois os 2 da esquerda, é isso, né? a gente... Mas a gente teria que ir pro lado oposto da cidade, não? Normalmente, tipo, os assombrados dirigem de um lado, eu acho que seria desperdício de recursos procurar perto da cidade, não? A gente Não, mas sempre melhor divide ainda, em então. pizza, tem meia pizza que a gente pode descartar já. Sim, pode descartar Melhor meia ainda, pizza. então. Exatamente. Então pronto. Então a gente descarta meia pizza. Boa? Boa. Como eu vou estar dirigindo a moto aqui, eu vou estar tentando focar menos no que eu tô vendo e mais no onde eu tô dirigindo. Então, eu Li, foco. se você vê alguma coisa, você dá uma cutucada, uma cotovelada aí na costela, e aí eu já paro a moto e a gente investiga. Show, eu vim com animado. você porque eu tenho a visão de águia aqui. Então vamos. Boa. Aí eu ligo a moto. Ok, você liga a moto e vocês começam então a ir em direção à oposta da cidade, certo? Yes. Ok. O sinal ainda E a pega um gente pouco vai da de lá direção, atrás, né? na direção da cidade, mas é uma porção bem pequena. Vocês então começam a subir e é uma grande rodovia principal e tem algumas ruas que entram, algumas fazendas, várias trilhinhas que entram na floresta com carros. Onde exatamente vocês querem parar em todos os lugares e fazer o quê? Putz, parar em todo lugar, né? É foda, né, mano? Dessas trilhas que a gente encontra, que você falou que tem algumas, né, que passa carro e tal. Tem alguma delas que a gente tá indo, eu e o Arthur, que eu consiga ver algum sinal mais marcante de pneu de moto do que de Dá carro? um encontrar aí. Eu também? Enquanto tô dirigindo, mas com... Pode dar. Eu tenho meu encontrar alto, eu tirei bom. Você vê várias que tem marcas de moto misturadas com marcas de carro. Algumas que são só estradinhas que entram assim. É difícil você reconhecer exatamente onde entra só moto, ou se entra muita moto ou não. São só lugares que foram muito movimentados de terra e são só estradas de terra assim. E como choveu ontem, ainda mais, qualquer traço de pneu já deve ter ficado normal de novo. Ok. Arthur, a gente tem algumas opções.
Opa, para, eu dou uma cutucada na sua costela. E desliga. Não, eu vejo Ai, que eles não. tão- eu vejo que eles estão Tá. parando e falo. É o Thiago que tá dirigindo, né? Eu mesmo. O Thiagão dá uma encostada, acho que o pessoal tá encostando lá também de moto. Ah, tranquilo. Demorou. Rapaziada, a gente tem as seguintes opções. Eu acho que qualquer lugar que tenha os assombrados, com certeza tem a rua movimentada, ou a trilha, ou o que quer que eles peguem, tem uma certa movimentação de pneu, não deve ser uma trilha abandonada. E outra coisa também, as fazendas elas não são muito suspeitas, mas seria o lugar ideal para eles fazerem uma base. Que seria, em teoria, mais escondido. Ninguém suspeitaria de uma fazenda, eu acho. O problema é que são várias, né? Se a gente for olhar uma por uma, a gente vai perder muito tempo. Vocês têm alguma sugestão? Não? Eu Eu acho tenho que- uma. Então fala, meu amigão. Bom, eu sou um pouco baixinho. E se eu me esconder no bar, na hora que antes dos assombrados chegarem, e eu ouvir tudo que eles estão falando? Esse é o problema, eles vão demorar muito pra chegar e é muito mais tempo que o rapaz vai ficar lá preso com os assombrados. Pera, Eu achei- como é que a Alice tá falando com o Joey? Pera aí. Vocês estão parados no mesmo lugar? Sim. Sim. Ah, tá, ok. É, gente, Arthur, o carro do lado do outro. Arthur, Sou cara, você sim. sabe que os assombrados aparecem, tipo, 2 vezes por mês no bar. Joey, eu acho que a sua ideia é sensacional, mas eu acho que quando o César perguntou se alguém tinha uma ideia, eu acho que é pra situação atual de procurar aqui que a gente tá. Depois a gente pensa mais se não funcionar isso. Eu não gostei disso que ele falou. Eu só ignorei. Bom, eu então a acho gente pode entrar em fazenda atrás do seu amigo. O que você acha? eu sinceramente não tô vendo outro jeito. Você não Verdade, consegue assim. acessar nos seus hackers, tools aí? Estava aí, qual fazenda possivelmente tá tendo seu aluguel pago ou não? Ou se tem algum, tipo, quebra no registro? Opa, isso daí já é interessante. Alguma Depois eu posso fazenda entrar aqui. abandonada? Eu posso dar uma, Possivelmente. eu posso dar uma procurada aqui. Vê aí se no governo tem alguma fazenda aí que tá com pagamento irregular, alguma coisa diferente assim, talvez, né? Boa ideia, Thiagão. Aqui. Tá, vou sacar o notebook e coloco ele em cima do porta-malas, assim, na Ok. parte de trás do carro. E eu conecto o meu 4G. Não tem sinal. Ah. Não tem Ai. sinal. Puta. E agora, meu querido? Ô, meu querido, você não tem um amplificador de sinal, não? Você é o hackersman Verdade, do eu grupo. tenho. Eu lembro que eu tinha. Não tem sinal. O sinal já era super fraco no bar. E subindo tá. mais ainda pro meio da área rural, definitivamente não tem sinal nenhum, hein? Mal Cara, tem vocês- de celular, assim. Vocês querem voltar lá pra dar uma pesquisada nisso antes? Porque realmente Eu acho que nossa, é mais fácil acertar um alvo entre 10 do que um alvo entre 1000. É verdade, é verdade. Vamos voltar, vamos aproveitar que a gente não foi muito. A gente foi muito pra longe? Vocês Pessoal. foram, não, vocês estavam. Esse foi logo de cara, assim. Vocês começaram a ver que tinha foi um logo monte de de coisas, cara, vocês pararam e falaram, Tá. peraí. Talvez não dê certo em todos os lugares. Vamos aproveitar que a gente tá pertinho do Subaqueira e vamos voltar lá aí pra ver se eu consigo achar alguma Ok, coisa. vamos voltar então. Rapidinho. Vocês todos então voltam. E assim que vocês entram no bar, o Brulho olha. Encontraram? O que aconteceu? Não, Ai, o Thiagão teve uma ideia aqui que da gente procurar por algumas fazendas que estão por lá, e aí eu preciso dar uma pesquisada aqui, eu só vou usar o... porque aqui- lá não tem sinal, né? Eu só vou usar o sinal daqui pra dar uma pesquisada, Brulhão. Ah, tudo bem? O que Tá, vocês estão é- procurando exatamente ainda? Eu não entendi. A gente vai procurar por... Na verdade, eu vou procurar por pagamentos irregulares, ou se alguém não paga o aluguel, ou se alguém anda pagando o aluguel, ver quem paga, porque a gente pode eliminar algumas, não várias. Mas nessa área rural aqui, tu não possibilidades. vai encontrar praticamente nada? Ah, Como assim? ô, Brulho, chega aqui. Oi, tô aqui. Você tem um mapa dessa região ou alguma coisa por aqui? Tenho. Ele vira. Tá aqui, ó. Tá. Você consegue marcar pra gente todos os fazendeiros que você conhece ou que você já visitou?
pra gente descartar. Como assim fazendeiro que a gente... Hã? A gente não os visita fazendeiro, por que a gente fazendeiros. vai visitar fazendeiro? A gente tem só aposta corrida aqui, faz... Mas o que vocês estão procurando exatamente? Vocês estão procurando... Eu queria que você marcasse no mapa as pessoas que você já conhece e que você imagina que não seja dos assombrados, pra gente não precisar procurar nesses lugares. Eu posso tentar. Mas a gente não conhece muito fazendeiros. Os fazendeiros, eles mais ficam e saem das fazendas. Eu só conheço o seu Osvaldo, Eu Dona Gertrude. O Eu dou uma dos puxada amendoim, na que eu lista. esqueci o nome. São esses 3 só, na verdade, que a gente conhece. O resto eu não conheço mais ninguém. E é tudo aqui do lado do bar. Que às vezes eles vêm aqui beber também. Interessante? Interessante. Fala de hoje. Talvez seja um tiro no escuro, mas... E se tiver alguma ligação dos assombrados com o Dr. Virgulino? A gente tem o endereço dele naquele documento que a gente achou. E diz que é numa área rural. Eu tô voltando das minhas anotações, espera. Você falou isso pra Liz ou Joey? Só pra Liz. Só pra Liz. Dá pra escutar, tá ligado? Minhas anotações. Eu tenho aqui, eu puxo o documento e mostro pra ela qualquer coisa. Aqui, opa. Peguei ele aqui. Tá na mesa. Ô, César. Eu largo pro César aqui. Procura essa casa na rodovia Terçálio Freitas. Vê pra gente onde é isso. Na rodovia o quê? Rodovia Terçálio Freitas. Terçálio Freitas? Meu Deus do céu, não escuto esse nome há muitos anos. O que tem o Terçálio Freitas? Essa rua nem existe mais, ela é muito antiga. Liz, senpai, eu confundi os nomes, eu quis dizer Virgulino. Ele mora no casebre. Mas o que tem? Por que vocês... Não, relaxa. Vai na minha calma. É isso O aí. que vocês estão falando da rua Terçálio? Então, Meu Deus. olha só. Alguns dos casos Eu que a nem gente tá lembrava investigando tem uma relação com esse endereço. E como... Mas aonde vocês viram esse endereço? Aonde? Essa rua mudou de nome faz... Meu Deus, eu tinha uns 20 e pouco anos quando mudou de nome essa rua. Foi quando o vilarejo virou Carpazinha. Você sabe qual é o nome novo dessa rua? Não tem, né? Foi abandonada. Você sabe Essa onde essa rua- rua ficava? Sim, essa era a rua que o Rodolfo ficava apostando corrida quando a gente era novo. Você sabe levar a gente lá? Ou o Arthur sabe levar a gente lá? Ele tá... Não, eu sei onde é. Ô, Arthur, sabe aquele outdoor que nunca muda lá da cerveja? Sei. Mas é uns 200 metros pra trás, assim. Entrava, mas é muito antiga, eu nem lembrava dessa rua mais. Tá, eu olho pra Liz e pro Joey e... Vocês acham que vale a pena a gente tentar ir lá? Eu não ouvi, né? Essa Gente, rua, ela nunca fica fui lá, na verdade. direção... Eu nunca pensei nessa rua mais. E ela fica na direção pra onde os... Pra cima, pra Nossa, direção lugar. oposta da cidade, É? sim. Mas por Então, quê? O que acho tem que- lá? A gente nunca entrava. Eu nunca gostei daquela rua, na verdade, mas o Rodolfo adorava. Era uma rua perigosa, ela entrava muito. Ela era super fechada na floresta. A gente nunca ia até o final. Mas o Rodolfo gostava muito dela por algum motivo. Joe, eu acho que o seu tiro no escuro foi o melhor tiro que você deu até agora. Foi um Eu headshot. fico muito feliz com o elogio dela. Obrigado, Liz, senpai. Obrigado. E recuperei 3 de sangue. Ok, eu quero passar a informação pro César e pro Dá um teste de Thiago aí. sanidade, Joe. Se você falhar, eu deixo você recuperar um, porque você ficou feliz. Que não chora no mama. Eu falhei bastante, era pra falhar, né? Você ganha um de sanidade, vai. Um só, eu tô com 20. Foi um elogio só. Foi um elogio só se fosse Doug. O que você achou do meu trabalho, Thiago Sensei? Obrigado. Muito bem. Thiago, César, agrupa aqui. Arthur também. Que foi isso? Esse endereço aqui é o endereço do Dr. Virgulino, que o Arthur deve conhecer como a história do velho lunático.
Era ele? Eita, meu Deus, não era pra ele ter ouvido. Ah, faz uma furtividade aí, vamos ver. Putz, aí não vai dar bom. Ora, bolas. Ih, falhei. Ele ouviu. Pera, a casa do Dr. Lunático fica naquela estrada? Por isso que ele gostava, então? O Rodolfo que ficava espalhando essa história bastante. Rodolfo? É, o líder dos arrombados? Pera, o Rodolfo não foi o cara que fundou a sua gangue com você? Sim, E ele virou o líder dos assombrados? sim. Ah. Onde é que fica? Você sabe onde é que tá esse Rodolfo? De novo essa história, pai. Não, exatamente. Eu não... Resumindo, Deixa a gente não com tem tempo. A gente fundou... Ele era dos Galdérios. Eu e ele, a gente fundou os Galdérios juntos. Mas ele queria matar os outros. Ele tinha vontade, ele tinha sede de sangue. E a gente cometia crimes, fazia corrida clandestina. A gente era uns pilantra mesmo. Mas depois que eu tive o Arthur... E ele começou a ficar cada vez mais violento. Eu falei que eu não ia mais permitir uma atitude dessas nos Galdérios. E foi essa hora que a gente... Foi nessa hora que a gente decidiu... Quer Separar, dizer, né? não decidimos nada, né? A gente quase se matou, na verdade. Aconteceu. E aí ele foi fundar os Assombrados e eu fiquei com os Galdérios. Ele olha meio com orgulho pro Arthur, assim. Eu olho com orgulho de volta, porque eu também odiava o Rodolfo. Seu Brolho, eu acho que você acabou de dar uma pista muito boa pra nós, na verdade. A gente vai verificar essa rua. Você tem alguma dica desse lugar, já que você frequentava lá bastante? Não frequentava, Como a ele gente fazia umas corridas às vezes, mas era muito perigoso, o pessoal se machucava um monte, era super fechado. A gente ia lá uma vez ou outra. Eu até fiquei confuso quando vocês falaram esse nome, eu não ouvia ele há muitos anos. E é dentro desse raio de 3 a 5 quilômetros? Perto daqui? Não, fica mais uns 4 km aqui pra cima. Então é lá mesmo que a gente tem que ir. Né? Pra quem não tinha nada, só vamos. Aí levanto. E aí eu falo pro meu pai, mesma coisa. Deu 10 horas, 11 horas, não te liguei? Você pode, vou até atualizar aqui, ó, o compartilhamento que já deve ter acabado, pera. Nossa, Pronto. coloca 8 horas aí de Coloca 8 compartilhamento. 8 horas, 8 horas. Opa, tá, foi. Tem 2, pai, aí, ó, pra você ver. Se falhar um, tem outro. Tá bom, não, tô vendo aqui. Aí o de cima não conta mais, né? Que tá marcando que você estava lá em cima, que parou. Tá, É o segundo, Baixo. né? Ele com o celularzinho assim. Tá, então calma, eu vou na frente e vocês vão seguindo com o carro. Daí eu taco o capacete assim pra Alice. Oba! Filho, Então bora, então vamos. Eu entro no carro. Partiu. Tô olhando pra... tu não quer que eu vá junto? Ou é o Gregório, é os assombrados, não é essas coisas de paranormal. Se tu quiser, eu vou. Pai, a gente vai ir e se eu não te responder até 10 horas, aí o senhor vai. Eu não quero que o senhor se meta agora. Eu não quero que você entre em perigo, filho. É o Gregório. Pois é, pai, é por isso que eu tô indo, porque é o Gregório. Ele de novo bota a mão pra dentro. E ele pega a Magnum decorada dele com os detalhes em dourado. Honra Pai, não a gangue, adianta o senhor filho. dar uma arma pra alguém que não Filho. sabe... Tá, eu Honra pego, os tá bom. Galdérios. Até às 10 eu quero você e o Gregório aqui. Eu confio em você. Vou botar a arma assim na cintura e viro e vou. Eu te amo, filho. Também te amo, pai. Você lembra disso? Aí eu fiquei com vergonha. Tá, vamos aí? Vamos, então eu vou na frente de moto e aí vocês vão seguindo com o carro, né? Fechou. É indo lá atrás do outdoor. Vamos. Ô, não dirige com emoção, não. Vai de boinha. Vou de boinha. Tá, bom, não tava obrigada. de boinha na última? Achei que tava tranquilo. Tá, vamos. Vocês então seguem por mais ou menos uns 5 minutos, 6 minutos subindo a rodovia, até que finalmente você vê na distância assim um outdoor de uma marca de cerveja todo rasgado, você só consegue ver o copo da cerveja assim, outdoor praticamente abandonado. Tá, eu paro assim. Daí eu acho que é Aquiles. É por aqui.
O outdoor que meu pai tinha falado é aqui. Dá um encontrar aí. Todo mundo. Eba. Todo mundo? Eba, galera, vamos juntar nosso encontro aí, então. Pera, eu tenho quanto de encontrar? 16. Eita, eu Então, falhei. 90. Eu falhei miseravelmente. Eu tirei 4. Eu tenho Eu tirei- 80 e eu falhei. Eu Eu tirei tirei- 4,90, velho. Eu tirei bom, Tá. mas eu também tenho tiquezinho. Não, tô bem, o tiquezinho não muda nada. O tiquezinho Esse a gente vai fazer já já. aqui, velho. Mas você, o Thiago, você antes mesmo de parar, você olha e você vê no chão, por causa da lama, tem um lugar que, uma entradinha bem fininha que você nem diria que era uma trilha, se você não estivesse prestando muita atenção. E você vê que parece que quase que um buraquinho onde provavelmente várias motos passavam na mesma trilha pra não chamar a atenção. Eu dou uma buzinada. Tutu, 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 tutu. Ixi, tá, eu vou ligar a moto e vou até ele. Tá. Você parou na frente e quando vocês chegam, vocês conseguem ver que tem realmente essa abertura que estava bem escondida, entrando mais pra floresta. E prestando atenção, você vê que quando entra um pouco, quando tá mais alguns metros pra frente, a trilha abre e vira uma estrada um pouco maior. Só dá uma acenadinha aqui e gritou. Essa trilha aqui parece ser algo importante. Eu vejo muitas marcas de motos ali. Tá, eu desligo assim a moto, eu tiro o capacete e eu falo, vocês vão querer, tipo, entrar com a moto ou a pé? Porque eu acho que com carro não vai dar pra entrar. Dá pra Até que trancar? dá, você consegue ver, mas tem muitos galhos de árvore embaixo, assim. Vocês vão passar, vão bater por um monte de galho, mas dá pra entrar. Não são carro galhos muito aguenta. grossas. Tá. Ó, rapaziada, o carro tá no meu cartão. Tu é rica, minha querida, confia. Tu é da polícia. Caramba, Tiagão, se não fosse você, ia passar batido isso aqui, mandou bem. Vocês acham melhor todo mundo já ir dentro do Bateu carro? de águia. O que eu não escuto, eu vejo. Vocês acham melhor todo mundo ir dentro do carro ou assim mesmo? Da mesma forma que a gente tá, os dois aqui na moto e vocês no carro na frente, sei lá. Vamos acho Coloquem que- a ordem no de carro. vocês na... Deixa o carro na Em frente. cima à esquerda tem vocês, coloquem a formação de vocês sempre, só pra gente saber mais ou menos como vocês estão. Formação? É, quando não tiver cenário, a gente vai usar esse cantinho pra fazer a formação de vocês. Tá, eu tô no carro. A gente vai no carro, né? Eu tô É, eu- com coisa. É, no coloquem- carro, tô no carro. Tô Como na vocês frente estão? aqui dirigindo. Tá, a gente parou um do lado do outro, assim, pra Todo mundo no carro. Deixa a moto aí, acho que... então eu vou esconder a moto aqui no... Pode esconder no matinho aqui? Eu vou tentar. Pode tentar, você com certeza pode tentar. Tá bom, tem que tacar Furtividade. um dado ou... Furtividade. Ah, amigão, você tá falando com um ninja aqui. Ai, meu Deus. Ó, já vou Falhou. falar... Nossa, deixa eu falar. Pera, 62, eu acho que eu não tenho isso de furtividade nunca. Ah, falhei, mano. Você coloca a moto dentro do mato, assim, tenta colocar Não, umas eu coisas. acertei, é 79 de furtividade. Tá, você Eita. você coloca a moto pra dentro do mato, você coloca alguns galhos por cima dela. Você consegue ver porque você sabe que ela tá ali. Você talvez não acha que se alguém não tiver atento não vai perceber. Esse é o melhor que você consegue fazer. Coloca a plantinha assim, né? Tá, tô pronto, gente. Daí eu entro no carro. Oba. Nossa, vai Vai. ficar apertadinho. Vai, eu fico no meio aqui. Tô dirigindo, que eu não sei dirigir muito bem. Tá, você dá um dirigir então, porque a estrada é realmente bem complicada. Tem vários buracos, ela tem umas curvas no meio da floresta. Tem que dar um dirigir automático. É um dirigir, é só pra ver se você, tipo, se você falhar muito aí vai dar merda. Se você Então, só fracassar. rapaziada, falar pra Dá um- vocês que... Vai. Dá um dirigir aí. Vamos Você não tá de andando batida de rápido, carro. então não vai ser nenhum problema. Tipo, você não vai causar dano nas pessoas. Tá indo com cuidado. É só pra ver se você não Eu atola tirei o carro. 37 de 20, falhei. Falhou, mas não foi... Tá. Deixa eu ver. Tá, não, tudo bem. Foi... Você dá umas atoladinhas às vezes, mas você consegue Você deixa bastante rastro que você tá passando por ali. Relaxa. E É 4 você, por 4, papai. você vai entrando numa floresta bem fechada. O lugar, apesar de ser mais ou menos umas quase 6 da noite agora, 6 da tarde, o lugar tá ficando bem escuro e fechado, o clima tá ficando denso. Vocês ouvem grilos e insetos e animais, pássaros ao redor de vocês. E eventualmente vocês chegam numa coisa que chama muita atenção de vocês. Tem 4 estacas enfiadas com caveiras em cima de cada uma delas. 2 de cada Estamos lado. chegando, rapaziada. Olha lá. Quase como um aviso. Ninguém é bem-vindo aqui. Eu consigo reconhecer se é uma caveira ou se é só um
alguma coisa moldada pra parecer uma caveira? Você pode dar um teste de ciência pra ver, ciência forense. Ou biologia. Eu tirei bom. São caveiras humanas. Eu reconheço aquilo ali de que é realmente dos assombrados ou não tem nada a ver? Você É só, nunca viu tipo, isso antes. Tá. Mas parece algo que eles fariam. Rapaziada, vocês viram essas caveiras ali? Vocês viram? Eu vi, eu não gostei não. Eu acho. Então, é caveira, não é nada moldado, não é de mentirinha. Desde aquele primeiro dia que eu vi os caras, eu já tava disposto a colocar uma bala na cabeça deles. Mas, e se não for só os assombrados aqui? Eu tô achando que Liz, é muita coincidência. Sendo uma estrada antiga que o Rodolfo gostava e que tem caveira e os assombrados eles assassinam um monte de gente sem dó. Não sei, tem muita coisa que tá ligando pra ser eles. Mas também se não for. Então, Arthur, talvez sejam os assombrados, mas o que eu quero dizer é que não são só assombrados. Eles podem ter alguma ligação com os exoterroristas de fato e isso não vai ser tão simples quanto parece. Talvez eles mesmos sejam exoterroristas. Nós não Exatamente. O próprio Rodolfo se comportava como um, de acordo com o Bruno. Tá, eu não conheço muito dessas coisas, isso aí é com vocês, eu tô acompanhando. Se for, sei lá, eu tô com vocês, gente. De qualquer Agora já- forma, voltar não é uma opção, parar também não. Então, vamos seguir em frente, todo mundo com cuidado. Eu só acho que se a gente precisar sair daqui rápido com o carro, eu não sei dirigir muito bem pra essas bandas não, rapaziada. Se alguém tiver disposto a tomar o volante, Eu posso dirigir. porque acho que numa fuga, se eu bater esse carro, Deixa eu ver se eu tenho medo. Eu não tenho eu uma boa posso, direção. aí vai ser a gente na estaca. Eu posso dirigir caso dê algum problema. Então pronto. Vamos confiar em você nessa daí, Arthur. Tá, a gente tá indo enquanto isso, né? Não, vocês estão parados na frente das caveiras. Ah, paramos? É. Tá. Vocês querem continuar a pé daqui? Vocês acham Acho que a que gente já tá chegando a alguma coisa? Ou vocês querem tentar, tipo, encontrar alguma, sei lá, alguma estrutura pra gente, sei lá, porque se a gente ir a pé daqui e não achar nada durante um monte de tempo, aí ferrou. Essas estacas, elas impedem a passagem do carro ou elas só Não, elas só estão estão fazendo uma como um entrada? aviso. Você consegue ir reto. Dá pra ir reto? Ah, então vamos. Acho que só vamos de carro mesmo. Vocês veem Eu me que sinto esse mais lugar é seguro dentro realmente do uma veículo. estrada abandonada. Que era uma estrada que até que era bem utilizada, mas depois de muitos anos abandonada, ela só ficou meio que... Ainda você consegue ver as árvores formam uma estrada de boa, só que ela é muito antiga e só tem traço de moto. Só um monte de moto. Que foi formada de lama. No meio da lama. Eu diria pra gente seguir mais um pouquinho e assim que a gente vê alguma estrutura no horizonte, a gente já manobra o carro, deixa ele em posição pra sair Sim, é uma e boa. aí vai uma pra boa. estrutura. Aqui não dá pra manobrar, não. A baliza aqui é perversa. O Arthur manja. O Arthur faz a boa pra nós. O Arthur manja da baliza. Quando eu tinha Pronto, 12 anos. perfeita. Tá, vamos seguir? Vocês não querem Vamos. trocar de lugar, já deixar o Arthur dirigir? Quer Pode que eu dirija? também. Vocês que sabem. Eu confio no Thiagão. Eu também, Thiagão. Nesse percurso aqui já deu pra fazer a entrada que o resto é de boa. Então fechou. Caso aconteça alguma coisa, a gente dá um jeito, pula um no colo do outro e já era, vamos. Pronto, você senta no meu colo e vai. Confio. Então vai. Vamos então. Você acelera o carro e porque você ficou parado um tempo, ele dá um... E ele meio que emperrou na lama. Dá um dirigir de novo. Do Initial D ali. Dá um dirigir. Deixa eu ver. Nossa, 52. Você conseguiu? Isso é... Não, falha. Ainda é O falha. carro entalou. Galera, vamos Ó, sair. Mete a mão assim e abre o Bora carro. lá. Fazendo barulho pra cacete. Ô, Arthurzão, vai na direção aí que a gente vai desatolar isso aqui. Qualquer coisa, se der ruim, é corda, não sei. Mas a gente dá um jeito, mas vamos lá. Vamos, empurra, família, empurra. Tá, Vai, quer que faça eu- teste de força todo mundo. Enquanto... Fica aí na... Quem vai ficar dirigindo? O Arthur. Tá, o Arthur tá dirigindo. Teste de força. Eu quero, no mínimo, um normal de cada um bom vale por 2 e um extremo vale por todos. Tá, Tá. eu dirigir Eu te- também, mesma coisa. Eu falhei.
Eu Tá. tirei um Normal. 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 Precisa de um bom. O meu é dirigir também, né? Quer dizer, o meu é só Pode dirigir. ir, pode ir. O seu dirigir vale como um bom, como uma força. Tá, 45. Quanto você Tenho tem? 50. Tá, você passou normal. Bom. Todo mundo normal. É Eu normal. falei, eu falhei. Faltou Eu tirei só o Joe. normal. Hã? O Joe, Eu quanto falhei. foi? De 70, eu Você tirei pode tentar 84. forçar. Você pode tentar forçar pra sair. Eu Precisa de vou mais um. tentar forçar. Só precisa de mais um de força. Eu vou tentar forçar. Eu vou Pode ir. também, eu tenho muita força. Ok. Vai cair na lama, tadinho. Parece. Tirei extremo. Extremo, Meu do foi- nada, Mano, eu tô brincando vocês com veem o tudo. César puxar uma força sobrenatural que vocês não sabem de onde surgiu. Vocês até olham pra ele, vocês lembram um pouco de familiaridade com o Chris, assim, vocês veem ele e empurrou pra caralho e o carro sai da lama. O espírito do pai vive dentro do menino, velho. Não é possível. O ogro vive dentro dele. Eu olho pra mim. Caralho. Nossa. Ai. Entra aí, vai, vamos. Tô cansado. Quantas horas mais ou menos, mestre? Oi? Estando, né? Mais ou É menos. umas 6 da tarde, né? É umas 6 da tarde, tá anoitecendo. Tá, então. Tá ficando escuro agora. Então Vamos vamos. ao stand Tá, dele. então acelera. Todo mundo entrou no carro, eu acho. Sim. Vocês continuam andando e mais ou menos, mais uns 4 minutos, 5 minutos de carro pra dentro, vocês finalmente veem lá na frente uma clareira. E quando vocês passam pela clareira, vocês veem se revelando por trás das árvores uma grande casona de madeira escura, com várias janelas quebradas, ela tem 2 andares. E a fachada tem alguns degraus que levam para uma porta dupla bem robusta, que está entre 2 janelas que estão completamente fechadas com tábuas apodrecidas. No andar de cima tem 3 janelas grandes que também estão com tábuas fechadas. Levando até essa casa, tem o que um dia provavelmente já foi um jardim bonito, mas ele tá todo podre agora, cheio de mato. E mais pra direita vocês veem uma área que parece ter restos de fogueira, com garrafas quebradas, lixo jogado pra todo lado e várias marcas de pneu de moto fazendo círculos e indo e voltando por essa região da fogueira. Eu acho que A deve gente chega no nos... carro, eu já desligo já. Tipo, na hora que eu vejo que tem uma casa, eu já desligo o carro e falo, chegamos, gente. Arthur, você não quer falar pro seu pai que a gente encontrou esse esconderijo dos assombrados? Tá, Eu não vou sei se mandar vai um ter carro. sinal. Ah, é verdade. Você pega o celular, Tenta aí. tá completamente sem sinal. Você não sabe há galera, quanto então. tempo você tá sem sinal, mas faz um tempinho já. Vocês então descem do carro e se preparam pra explorar e invadir a casa na floresta na próxima sessão de O Segredo na Floresta. A gente termina por aqui e a gente entra nessa casa semana que vem. Muito obrigado mesmo pela sessão O de quão hoje. robusta é aquela porta, mestre? É uma. Dá pra. Veremos na próxima sessão quão robusta ela vai ser. Mas é isso, por hoje a gente vai pausar a nossa sessão. Continuamos no sábado, que vem às 18 horas, para mais O Segredo na Floresta. Cada vez mais floresta e cada vez menos segredo. Olha, Tá que vendo? bonito. Muito obrigado a vocês por terem participado. Como sempre, eu amo fazer esse projeto. Obrigado a todo mundo que Obrigado, assistiu. Descansem, tomem água. E semana que vem, 18 horas, estamos de volta. Lembrando, se você perdeu, a reprise acontece às terças, às 18 horas. E a gravação no YouTube sai na quinta-feira, às 18 horas. Obrigado, beijo e Obrigado. a gente se vê. Obrigado. Até, amigos. Se cuidem. Tchau, Valeu. gente. Falou.